seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 20 horas mais 32 minutos. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Tempo de decisão, hora de definição no Campeonato Brasileiro da Série B. 35ª rodada da competição, tá chegando a reta final. Momento de conhecermos aqueles 4 times que irão para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024 e aqueles que, assim como o ABC, vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Com muita alegria, ousadia, informação, descontração na sua transmissão. Mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Sempre no oferecimento de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade, os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte pra você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Albert Cavalcante, peça no delivery. 989731260, 989731260 ou peça lá no aplicativo do iFood, hein? ST Soldas e Abrasivos. Alô, Marcelino Fernandes, Dona Simone Fernandes também. Tamo junto e misturado. Grande abraço pra vocês. Materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Lá no WhatsApp também. 982500410. Pizzeria Papagaio, sexta-feira, final de semana, comida com pizza e pizza só com o melhor, só com a Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça no delivery 3256-7626. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E concessionária Sim, concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. Transmissões dos canais Futebol Interior sempre com a coordenação esportiva de Carlos Corsato, direção comercial dele, Claudinei Corsi, que não está aqui conosco. Dedicamos esta jornada a você desde já, viu, Claudinei Corsi? Tamo junto e misturado, nosso querido âncora dos Jogos do Guarani, nosso diretor comercial Claudinei Corsi, direção executiva dele, do pequeno grande homem, hein? Elcio Paiola, e direção geral do doutor Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio do Café, lá em Londrina. É o palco do espetáculo para Londrina e Guarani. O Londrina tentando escapar da zona de rebaixamento. Precisa vencer os 4 últimos jogos da competição e ainda torcer contra seus adversários. Tá difícil a situação do Londrina. E do outro lado, o bravo Bugre Guerreiro. Aquele que carrega esse manto pesado, esse manto tão tradicional do futebol brasileiro e quiçá mundial. O Guarani buscando acesso. Ainda dá. Na semana passada, uma derrota que doeu bastante, a derrota pro Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0, uma exibição muito aquém daquilo que o Guarani pode e até mesmo apresentou neste Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, uma chuva de críticas, ao meu modo de ver, necessárias, tendo em vista o baixo rendimento do Guarani. Não vence a 5 jogos desde a vitória diante do Novo Horizontino. O Guarani realmente numa queda livre. E precisa hoje da vitória, precisa somar os pontos hoje, na próxima terça-feira, diante do Criciúma, depois contra o ABC, para ir tentar buscar
esse acesso já mais tranquilo lá na última rodada contra o Atlético Goianiense. Mas é jogo grande, é jogo importante, claro, você conosco aqui nos canais Futebol Interior acompanhando mais esse show de transmissão. Já para 20 simultâneos, eu quero é mais, família, eu quero você comigo, eu quero você curtindo, compartilhando, deixando o seu like. Abraçando aqui o Fernando Donizete, bora Fernando, tamo junto. Shotoku Makabe, lá em Nagoya, no Japão, lá do outro lado do mundo. Do Iapoque ao Chuí. No Brasil e no mundo. Futebol interior no Brasil e no mundo, em todo lugar. Você que ama futebol, tá no lugar certo. Grande Shotoku Makabe, ele manda aqui. Boa noite, Lucas, Albert e Wagner. Boa noite, equipe Futebol Interior. Vamos lá, Lucas, encher as gavetas. Hoje é dia de gaveta, Shotoku, tamo junto. Anderson Grigoleto. O Grigoleto vai estar aqui amanhã, hein? Grigoleto vai estar aqui amanhã. Transmissão dos canais Futebol Interior, né? Na rodada da equipe Alvinegra, né? Da equipe Alvinegra aqui dos canais. Só um minutinho, Albert. Você já vai falar. Calma aí. Só um minutinho. Mas transmissão. Transmissão dos canais Futebol Interior para Ponte Preta e Avaí com ele, Anderson Grigoleto, que já está conosco na nossa audiência, mais do que qualificada. Muito obrigado, viu, Grigo? Tamo junto e misturado. Agora sim, vamos girar nas vozes que comigo farão esta grande transmissão, começando com ele, que já está anotando a escalação do Bravo Bugre Guerreiro para mais esta final e vai trazer os destaques, tanto do Londrina como do Bravo Bugre Guerreiro. Felipe Samurai Marques, modulando os médios, graves e agudos. Quem é o meu repórter nessa jornada? Albert Cavalcante. Eleito melhor de Valinhos e região, Albert Cavalcante recebeu homenagem no site do Futebol Interior. Tá todo vermelho, olha ele lá. Grande Albert Cavalcante, uma ótima noite pra você. Bem-vindo a mais uma jornada esportiva, jornada decisiva. E o Guarani, Albert, definido e escalado pro jogo de daqui a pouco? Primeiramente, né? Opa, legal! Boa noite a todos que nos acompanham, né? Nossos amigos internautas, a todos, a nossa bancada verde e branca. Aí o Lucas, o Lucas é safo, né? Ele ergueu a bola pra me dizer que ele foi, né, o melhor, eleito o melhor de Campinas, o melhor locuteiro de Campinas. Recebeu todas as homenagens dos canais Futebol Interior. Agradecer, viu? Agradecer os canais Futebol Interior, vocês são sensacionais. Eu não acreditei que iria acontecer essa homenagem. Agradecer a todos, né? A nossa equipe, né? Tanto a preta e branca, como também a verde e branca. E a você, principalmente a você, viu, amigo internauta que está aí. Eu mandar um beijo aí pro Anderson Grigoleto, que já mandou a mensagem aí, o Fernando Donizete Marquespan, esse é da Marquespan, né? E a todos aí que estão aí, que logo vem chegando, já vai compartilhando, mandando aí a sua mensagem. Lucas de Souza estará hoje no YouTube e no Facebook, que eu não quero nem saber, ele que se vire hoje, ele é uma âncora, ele que dance, mas voltando, falando o que interessa, né? O Guarani, que está sem vencer a 4 jogos, busca a sua reabilitação para seguir pela disputa, né, no G4. Lembrando, né, que o Guarani tem 55 pontos e está a 2 pontos, né, do G4. Porém, entretanto, o Mirassol vem batendo, né, com a sandália no Sport por 2-0. Então o Guarani está perdendo mais uma posição. O Guarani está indo para a 8ª posição. E é o seguinte, o Guarani tem que fazer a sua parte hoje, o Guarani tem que vencer, simplesmente. Já não depende mais das suas próprias pernas, como diria o outro. Vamos dizer assim que o Guarani precisa das 4 vitórias, mas vamos começar devagarzinho, né? Primeiro contra o Londrina, lembrando que o Guarani, o ano passado jogando contra o Londrina no Estádio do Café, tomou uma lapada, né? A última vitória... 3-1, né? 3-1. Sabe quem fez o gol do Guarani, você lembra? Do Guarani? Não lembro. Silas. Cara. Nossa, foi ele que fez cara de mal, Silas. É verdade, Silas. E a última vez que o Guarani venceu no Estádio do Café foi em 2021. Já para 55 simultâneos. Ah, meu Deus. Em 2021... É hoje, família. Posso terminar meu destaque? Por favor. Então tá bom. Em 2021, o Guarani venceu, a última vez que venceu no Estádio do Café, gol, sabe de quem foi? Bruno Sávio? Olha, mas estudou. Eu ia pegar ele Saudade estudou. do Bruno Sávio. Ele estudou. Saudade do Bruno Sávio. Isso, exatamente. E o Guarani, né, durante a semana ele teve, né, o Bruno José acabou sentindo, né, a dores no pé esquerdo. Era dúvida, vamos agora daqui a pouco passar aqui a escalação do Guarani, que já está definido e escalado. E a certeza mesmo é que o Pegoraro está fora por conta do 3º cartão amarelo. E o Lucão da Massa, né, que ele acabou trocando o gol pela expulsão, né, está fora, está suspenso. Dito isso, Lucas de Souza e amigos, o Guarani está definido e escalado.
Vamos lá então conhecer as feras do Bugre pro jogo de daqui a pouco. Como é que Humberto Louser escalou o Guarani, Albert? É o Guarani do técnico Humberto Louser. Já para 65 simultâneos. Não fica botando a pressão em mim, senão não vou escalar, hein? Vou fazer igual o Claudinei Corse. Um beijo no seu coração. Mais tarde eu escalo. Mas não, o Guarani vem definido e escalado assim para essa final. É final, viu, gente? Contra o Botafogo é importante, sim, mas agora, né, aí o Mirassol tá vencendo. Ainda graças a Deus, ainda, né, que teve o jogo entre Atlético Goianiense e Mirassol. Empate em 2-2. Empate por 2-2 e o Ronaldo, né, acabou aí perdendo um pênalti, né? Graças a Deus, senão a situação seria pior. Mas aqui vamos aí os 11 selecionáveis do técnico Humberto Louser. O Douglas Borges no gol, Diogo Matheus, Alvarinho, ele está no lugar do Lucão. O Lucão, ele foi expulso, entrou no lugar do Alvarinho. E o Douglas Borges no lugar do Pegorari. Alan Santos e Mike. Mike também foi poupado durante a semana dos treinamentos, mas ele está aí, está apto, está entre os 11. Matheus Barbosa e o Matheus Bueno, aí entra a dúvida, né? É quem era a dúvida. Se o Regis nem viajou. Nem do banco de reservas o Regis está. O Regis acabou não viajando. Depois da pífia apresentação contra o Botafogo, exatamente, né? Ele acabou não viajando e aí estava a dúvida, né? O Gustavo França, e sim, o Gustavo França está na meiuca. Ou seja, o Bruninho, João Vitor e Derek estão na frente. Porque o Bruno José, ele está no banco de reservas, está, né, se recuperando, na dores no pé. Assim foi dito, né? Durante a semana. Então aqui o Guarani está definido, escalado assim: Douglas Borges, Diogo Matheus, Alvarinho, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Gustavo França, Bruninho, João Vitor e ele também voltou. O Derek voltou. O Bruno Mendes era o titular na última partida, o Derek acabou ganhando a vaga, Lucas de Souza. Muito bem, tá aí as informações do Guarani hoje com o Derek e hoje com o Bruninho voltando à sua posição de quando ele chegou no Guarani. Todos se lembram do Campeonato Paulista, como o Bruninho foi impactante no Guarani jogando pro lado do campo. Volta hoje a posição de ponta com o Gustavo França hoje jogando por dentro. Agora vamos ver qual lado que ele vai jogar, né? Exatamente, depois se é o lado direito ou esquerdo. Vamos daqui a pouco você chama depois. né? Mas você chama pra falar do Londrina? Exatamente, Então vamos conhecer aí o time do Londrina, né? Os destaques do Tubarão Paranaense, Albertinho. Então, aí fica pior ainda, né? O Londrina é o penúltimo colocado e ainda tem chances matemáticas de permanecer na Série B, mas corre o risco de ter já, né, o rebaixamento decretado nessa rodada. Para seguir vivo, ele precisa vencer o Guarani. Se perder ou empatar, vai depender de outros resultados para não ter a queda confirmada hoje. O time vem de 3 empates seguidos contra Avaí, Juventude e CRB. É o seguinte, mesmo assim, né, depois o presidente, você chamou o presidente, mesmo assim, o Londrina vencendo hoje, ele pode vencer as 4, mas tem que começar já a rezar. Você sabe rezar? Então começa a rezar, o torcedor do Londrina tem que rezar, como também o torcedor do Guarani tem que começar a rezar. Né? Tem que vencer hoje, vencer ou vencer, os dois. Seja na parte de cima ou na parte de baixo, é emoção, é coração na ponta da chuteira, não tem espaço mais para erros. E nos canais Futebol Interior, nossa transmissão tem opinião, análise tática aprofundada e nossa opinião é com ele, Felipe Marques. Wagner Ferreira. Para 75 simultâneos na nossa jornada. Eu quero é mais, família, eu quero é 100. Wagner Ferreira, ótima noite para você, nosso presidente. Sua expectativa, sua análise, sua previsão para esse confronto entre Londrina e Guarani. O Londrina precisando da vitória para tentar evitar um rebaixamento precoce. E o Guarani com mudanças na sua escalação. Boa noite, presidente. Boa noite, meu caro Lucas de Souza, o Albert Cavalcante, Felipe na mesa de som. E você, internauta, que está acostumado com o nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. Dessas alterações feitas no time do Guarani para o jogo desta noite, eu não tenho preocupação nenhuma com relação ao gol. O Douglas já provou que é um substituto à alturas do Pegorari. Haja vista as partidas que ele disputou, tomou só um gol, se não me engano. Contra o Avaí. Foram 3 partidas sem tomar gol. E depois saiu porque Pegorari era o titular, ou é o titular. Então não há problema no gol. No miolo de zaga, eu diria a mesma coisa com relação ao Alvarinho. Toda vez que ele entrou, ele não comprometeu em nenhuma delas. Um jogador coringa, que joga como lateral, que joga como volante, joga como zagueiro ali improvisado, não sei se de origem ele já jogou como zagueiro central, mas de qualquer maneira, não tem outra opção. Inclusive, eu achei estranho não ter nenhum zagueiro no banco, se eu não estou enganado. O Adel voltou depois de muito tempo, o Lucas Adel. Estava procurando o Titi aqui, mas Titi ficou esquecido no tempo também, né? Ele é o Titi. Então, o próprio Ian, né? Então, só tem um jogador para a zaga. Isso quer dizer o seguinte, que o Louser quer botar o time para cima. Mesmo se precisar mexer, ele tem opções do meio campo para o ataque. Então, acho que está bem escalado. A esperança é o França no meio.
já que o Regis, arrumaram uma contusão pro Regis, né? Essa é a grande realidade. Uma má fase, já veio o departamento médico com um comunicado, né? Em desconforto e tal, tudo bem, a gente entende e deixa pra lá. Então o Regis não tá bem mesmo e nem viajou pra Londrina. E no ataque o Derek, né? Vai ganhando a posição, que é uma posição complicada no ataque do Guarani. Os dois vinham sendo artilheiros, depois os dois pararam de fazer gols. Aí fica na dependência de treinamento, quem é que está melhor no jogo. Eu acho que o Derek se movimenta mais do que o Bruno Mendes, então eu acho que foi bem escalado. Então não há o que discutir. Bruninho jogando na beirada do campo, talvez pelo lado esquerdo, e o João Vitor pelo lado direito, com o Derek centralizado. Olha, dessa escalação eu acho que no momento é o que há de melhor. E o Guarani não tem que temer o Londrina. O Londrina está aí numa fase, como já foi dito aqui pelo Albert Cavalcante, o gestor lá, o tal de J. Malucelli, já entregou a rapadura lá, disse que não vai investir mais. O próprio técnico deles, O Roberto Fonseca, Roberto né? Fonseca, assim que ele empatou a última partida, que ele vem de 3 empates consecutivos. Exato. A última partida ele já jogou a toalha, falou, não vai dar mais para nós. Eu vi no meio campo FI, né? O Carlos Corsato falou que ele acertou com o São Bento já, né? Pro Campeonato Paulista do ano que vem. Então exatamente. veja qual é a motivação. O público deve ser pequeno esta noite lá em Londrina. Então, o Guarani não tem que temer, tem que se impor e fazer a vitória. Então o palpite meu é de 2-0. Agora vai depender muito dos jogadores, né? O empenho, vai que faz 1-0 lá, vai todo mundo lá para trás querer defender. Nada disso. O Guarani é mais time, tem outros objetivos no campeonato e tem que realmente prevalecer essa posição na Série B. O time do Londrina, ele vai com força máxima hoje, né? Ele tem algumas... uma chance matemática, vamos dizer assim. Mas se ele perder hoje e a Ponte ganhar do Avaí amanhã, as chances dele vão ficar mais reduzidas ainda. Falou Wagner Ferreira, nossa opinião qualificada, exatamente 8 horas 47 minutos. Vamos fazer o seguinte, intervalo rápido, já para 70 simultâneos, família, eu quero 100 nesse pré-jogo. Depois do intervalo, um conteúdo sensacional do Dr. Arthur Eugênio Matias, exclusivo, inédito aqui nos canais Futebol Interior. Fique conosco, não perca após o nosso intervalo, que é bem rapidinho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Ah, meu instrumento é a voz, minha alegria narrar. Tô aqui nos canais Futebol Interior, feliz da vida até minha jornada terminar. Abraçando a galera aqui no YouTube, já com 50 simultâneos, deu uma quedinha, mas ainda a audiência é muito grande pro nosso pré-jogo. Eu quero mais, família, vem comigo, eu quero Era 60. 100, você pediu? Eu quero 60, 70, 80, 100 simultâneos, 120, 150. Vou dar um abraço aqui, e vai. na hora do jogo, quero 500 hoje na meta. Nossa, deixa eu hoje você tá abraçar aqui guloso o hoje, hein? Francisco Chagas Carneiro, dizendo que vai ser 1-0 pro Londrina. Chotoco Maccabi aqui. Obrigado, viu, Chotoco? Tamo junto e misturado. A vaidade em pessoa, ela chegou, hein? Minha digníssima Lohane Santos, mandando aqui boa noite para o trio mais top do Brasil. Boa sorte, meninos. Lucas, você é top. Beijo pra você, meu amor, minha querida esposa lá acompanhando a nossa transmissão. Kelly Serrão, mandando aqui, Guarani leva a vitória hoje, viu, Albert Cavalcante? É nóis, é 5-0 fora os ameaços. É isso aí, quero mandar um grande abraço também pra ele. Pra quem, Eu Albert também, Cavalcante? não, eu vou mandar um abraço pra um, você manda um abraço pro outro. Tá bom, então vai. Quero vamos mandar lá. pro Wendel Coral. O Snake Man? O Snake Ah, Man. ele Mandar mesmo, hein? o Wendel Coral. Ei, Coral, hein? Grande Coral. Pique Chicken, hein? Tô de olho, tô sabendo, hein? Ó. Pedro Lino. Ó. André Luiz, Thiago Barbosa, Pique Chicken. E adjacências, né? Exatamente, um abraço, amigos. Muito bem, então deixe o seu comentário, curta, compartilhe, comente conosco nossa transmissão. Vamos fazer aquela transmissão diferente, aquela transmissão ousada e alegre. Deixa eu chamar ele, nosso querido doutor Arthur Eugênio Matias, hoje com um conteúdo exclusivo. Você sempre acompanha nos nossos pré-jogos um conteúdo informativo, sempre muito bacana da história, né, dos confrontos entre do Guarani, seja no Paulista, até mesmo no Campeonato Brasileiro, mas hoje um conteúdo exclusivo, preparado para esta jornada e para a próxima também de amanhã entre Ponte Preta e Avaí. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, neste período de finados, 2 de novembro, o futebol interior quer prestar uma homenagem para jogadores que faleceram enquanto ainda atuavam como atletas. Eu fiz um selecionado de jogadores que eu vi jogar e que infelizmente faleceram em pleno exercício de sua atividade de atleta. E ficou uma seleção forte, uma seleção interessante. No gol, Carlos Alberto. Os mais antigos vão lembrar, excelente goleiro da Ferroviária. Na defesa, Carlos Alberto Barbosa, Wagner Bacharel, Serginho e Valtencito. No meio-campo, o uruguaio Daniela Gonzalez, Geraldo e Denner. Na frente, Roberto Batata, Adriano e Edivaldo. E um detalhe interessante, os 4 jogadores da defesa faleceram dentro de campo, faleceram jogando bola. Carlos Alberto Barbosa, Wagner Bacharel, Serginho e Valtencito. Eu vou agora falar individualmente de jogador por jogador. Jogador por jogador. Aqui no futebol interior, esta homenagem neste período de finados. Goleiro Carlos Alberto. Ele faleceu no dia 11 de outubro de 1971. Ele faleceu num afogamento em Araraquara, apenas aos 27 anos. Ele também jogou no Apucarana do Paraná. Carlos Alberto atravessava um ótimo momento na Ferroviária quando faleceu,
com absoluta certeza ele iria participar de outras equipes de grande expressão no futebol nacional. Na lateral direita, Carlos Alberto Barbosa. Que tristeza! Carlos Alberto Barbosa, lateral de grandes equipes do futebol brasileiro, Santa Cruz, Internacional de Porto Alegre, chegou a participar da seleção brasileira. Carlos Alberto Barbosa morreu no dia 7 de março de 1982, tendo uma parada cardíaca no estádio da Ilha do Retiro, um jogo entre o Sport, que era o time que ele atuava, contra o 15 de Jaú. Carlos Alberto tinha apenas 28 anos. Na zaga, Serginho, do São Caetano, talvez a morte mais comentada em termos de atleta de futebol profissional, pois ele tinha 30 anos, ele faleceu no dia 27 de outubro de 2004, no Morumbi, numa partida contra o São Paulo. Grande repercussão, dirigentes do São Caetano, médicos do São Caetano foram contestados. E o Serginho faleceu jogando bola dentro do gramado. Outro também que teve uma situação muito parecida é o companheiro de zaga do Serginho neste combinado que o futebol interior apresenta, Wagner Bacharel. Ele dividiu uma bola com um Charuto, jogador do Campo Mourão, e acabou falecendo em Curitiba, no dia 20 de abril de 1990, aos 35 anos. Wagner Bacharel jogou em grandes equipes, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Guarani, Vila Nova de Goiás, Joinville. Completando a defesa, outro jogador que morreu dentro de campo, Valdenciro, um lateral esquerdo conhecido no início dos anos 70, titular absoluto do Botafogo do Rio de Janeiro, mas em final de carreira ele estava jogando no Colorado do Paraná, hoje o Paraná Clube. Uma dividida com Nivaldo, meia do Grêmio Maringá, e o Valdenciro faleceu tragicamente no dia 17 de setembro, Campeonato Paranaense, em 1978. Valdenciro tinha 31 anos. Poderia haver um questionamento do Everaldo, que foi titular da seleção brasileira na lateral esquerda na Copa de 70. O Everaldo morreu num acidente automobilístico quando jogava pelo Grêmio, mas o Everaldo acabou falecendo e não faleceu dentro de campo. Por isso que eu priorizei o Valdenciro. Everaldo morreu em 1974. No meio-campo, o uruguaio Daniel Gonzalez, que faleceu em um acidente de carro quando jogava no Vasco da Gama. 1º de fevereiro de 1985, aos 30 anos. Daniel Gonzalez veio do Uruguai, jogou na Portuguesa, depois esteve no Corinthians e no Vasco da Gama. Completando esse meio-campo como camisa 10, como maestro desse time, Geraldo. Geraldo foi uma grande judiação, estava começando a participar da seleção brasileira e ele morreu aos 22 anos, no dia 26 de agosto de 1976, no Rio de Janeiro. Ele foi fazer uma cirurgia simples de amígdala e acabou falecendo de choque anafilático por ocasião da sua anestesia. E de meia direita, Denner, outra tristeza, morreu de acidente automobilístico no Rio de Janeiro no dia 19 de abril de 1994. Denner tinha apenas 23 anos, estava jogando no Vasco, rebelde, revelado pela Portuguesa, tinha muito campo pela frente, esteve no Grêmio e faleceu jogando no Vasco da Gama. No ataque, Roberto Batata, no auge da carreira, jogando no Grande Cruzeiro,
campeão da Libertadores. Roberto Batata morreu no dia 13 de maio de 1976, aos 26 anos. Ponta direita, com certeza iria disputar a Copa do Mundo em 1978 e faleceu em um acidente automobilístico. Centroavante, Adriano. Que saudade do Adriano. Adriano, campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Ele seria o titular, mas uma contusão o tirou do time principal do Guarani. Com apenas 17 anos, careca, foi lançado, mas o Adriano participou de muitos jogos do Guarani na campanha do título de 1978. Adriano morreu com 21 anos. No dia 5 de janeiro de 1980, em um acidente na estrada entre Maringá e Curitiba. Adriano de Porto Ferreira, dá nome ao ginásio de esportes, jogou no Guarani, Palmeiras, Grêmio Maringá, Colorado, Atlético Mineiro. Adriano, centroavante desse selecionado. Completando o time nesta homenagem a jogadores mortos, ponta esquerda, Edivaldo. Jogava muito Edivaldo. Revelado pelo Atlético Mineiro, emprestado ao Taquaritinga para adquirir experiência, jogou no São Paulo, Palmeiras, seleção brasileira. Edivaldo morreu num acidente de carro no dia 14 de janeiro de 1993. E depois constatou-se que foi uma falha mecânica em carros que a Fiat estava produzindo. Ele estava num Fiat Tempra. O Edivaldo, que nasceu no dia 13 de abril de 1962. E treinador, Cláudio Coutinho, 43 anos, técnico da seleção brasileira na Copa da Argentina em 1978. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e morreu no dia 27 de novembro, numa pesca esportiva, 27 de novembro de 1981. E aqui no Futebol Interior, uma homenagem ao narrador Dionísio Pivato, que morreu no dia 24 de abril de 1981, também numa pescaria. Tinha pouco mais de 30 anos, no auge da carreira, este grande narrador Dionísio Pivato, que na época estava na Rádio Educadora de Campinas, hoje Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir um trechinho de uma narração de Dionísio Pivato. Desceu, mandou a Paulinha, tocou na frente, uma bola para Claudinho. É fogo na fumbega, Edivaldo passou pelo goleiro, vai acontecer o segundo tentor. Leva em cima, a bola foi, chegou! Nivaldo, 16 na camisa 2 do placar. Vai descer o Botafogo com você para a boca do gol. O goleiro apontou contra a fundada. Na rede pelo lado de fora. Narração do Dionísio Pivato, quando estava atuando na imprensa em Ribeirão Preto. Um jogo entre Botafogo de Ribeirão e Londrina. Nesse período de finados, a seleção que o futebol interior fez de jogadores que faleceram em pleno exercício da atividade de atleta profissional. Carlos Alberto Barbosa, Wagner Bacharel, Serginho e Valdencir, Daniel Gonzalez, Geraldo e Daniel, Roberto Batata, Adriano e Edivaldo. O treinador, Cláudio Péssimo de Moraes Coutinho. Que judiação, Coutinho. Faleceu jovem, faleceu com 42 anos. Cláudio Coutinho faleceu quando fazia uma pescaria no Rio de Janeiro. Ele estava trabalhando no exterior no final de 1981. Eu lembro como se fosse hoje, eu acompanhando o noticiário
entrando no noticiário extraordinário do falecimento de Cláudio Coutinho, uma homenagem do futebol interior para narrar esse jogo. Dionísio Pilato, que foi um grande narrador do futebol brasileiro. Aqui no futebol interior, uma homenagem neste período de finados. Se a notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Falou Arthur Eugênio Matias. Essa linda homenagem feita aí a grandes nomes do futebol brasileiro. Presidente, você que acompanhou praticamente todos ali que o Arthur Eugênio escalou, né, desta seleção aí de craques que já não estão mais conosco. O Arthur foi buscar bem fundo, né? Trouxe gente bem lá para trás. Mas é pertinente, né? Porque ontem, dia de finados, fez uma seleção aí de jogadores falecidos que deve estar fazendo sucesso lá no céu, né? Com certeza. Deve ter um belo um pega lá em cima, né? Porque são jogadores que fizeram história aqui e por um motivo ou outro, né? Por acidente, né? O Arthur disse que jogadores em pleno exercício das suas funções. E um dos jogadores em atividade. E um dos expoentes da mais recente aqui, mas para minha geração, Denner, né? Que estava no auge, né? E estava prestes a jogar pelo Corinthians, inclusive, e acabou. Interessante essa matéria aí do nosso Arthur Eugênio. Grande Arthur Eugênio. 9h06, horário de Campinas. Vamos para mais um rápido break. Na volta a gente já fica em definitivo com a ficha técnica. Conosco aqui a Web Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Alô, Thiago Lopes de Faria, o TLF. Conosco também Web Rádio Bariri, no comando do Edson Carlos. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente já fica em definitivo para a ficha técnica e todas as emoções de Londrina e Guarani. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Lucas de Souza. De volta com o nosso pré-jogo aqui dos canais Futebol Interior, dessa vez em definitivo, hein? Sem mais breaks, agora só para quando o final do primeiro tempo acontecer. Abraçando aqui Fernando Donizete, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Geilson Pereira, mandando aqui 3-1 pro Guarani. Félix 641 conosco também. Boa noite a todos, vai ser 1-0 pro Bugre. O de Grazi aqui conosco também. Vamos, Guarani Guerreiro, 7-1 pro Verde de Campinas. Grande de Grácia, HSG. Já para mais de 100 simultâneos na nossa transmissão. Muito obrigado. Vai lá, Albertinho. Vou dar um pulinho no Facebook. Hoje é você que vai assumir o Facebook. Eu adoro o Facebook. Você gosta do Facebook? Nossa, Facebook é aliás, sensacional. o seu Facebook pipocou de mensagem essa semana. Meu Deus do céu. Eu vou falar coisa pra você, viu? Se não fosse o Facebook, não teria conhecido os canais de futebol interior. É verdade. Né? Que os primórdios Quantos que não conheceram o futebol interior por conta do Facebook? Os primórdios aí eram no Facebook, né? Exatamente. Migramos agora para o YouTube, né? Sucesso, Facebook, sucesso, YouTube também sucesso. Vamos lá, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Boa noite a todos. 2-0, o Mirassol está vencendo o Sport, acabou, hein? 2-1. 2-1. Meu Deus do céu. O Sport bem que tentou, mas não conseguiu o empate. E o Muralha, hein? O Muralha fez uma defesa, cara. Muralha fez jus ao nome. Meu Deus, é aquela famosa, né? Muralhada, sem querer, mas tudo bem. Vamos lá, o Reinaldo Cardinale. Boa noite a todos, parabéns Lucas e Albert pelo prêmio recebido. Muito obrigado, viu? Josemar Franco Belotto, Guarani 3-0, é isso mesmo. 3-0, eu quero sua mensagem. O Marcelo Alexandre, boa noite, amigos. E o Marcelo Alexandre manda assim também. Meus amigos, vocês acham, isso é pro presida, né? Meus amigos, vocês acham que o Guarani entrega a paçoca igual jogou nitidamente para perder, né? Na frente de 8 mil bugrinos contra o Botafogo? Depois o presidente responda. Isso foi tema da nossa hora do Bugre na terça-feira. Exatamente, o Thiago Rosa também mandou a mensagem, e o Fernando Donizete, né, mandando mensagem aqui. Ele é o melhor técnico, né, da região aí de Valinhos, Campinas e adjacências, né, da marca Spam. Mandar um abraço pra ele que tá mandando mensagem. Fernandão, um beijo no seu coração. Muito bem. E aí, presidente, concorda com o nosso espectador? Houve aí um corpo mole, uma entrega ou... Até hoje não tivemos uma resposta definitiva por aquele desastre diante do Botafogo. Um time que chegou até aqui nesse campeonato com uma maneira de jogar e o técnico não teve culpa nenhuma, escalou o que tinha de melhor no momento. Então é culpa do treinador? Eu acho que não. Alguma coisa aconteceu lá dentro, ou talvez procuraram, né, justificativa. Aquele negócio de procurar jogador para contrato antecipado, pode ter criado biquinho aí, né? Beicinho, algum outro jogador, sabe como é que é jogador de futebol, né? É assim mesmo. Outra coisa, disse que o Humberto Loser perdeu o controle de vestiário. Não acredito. Embora rumores lá de dentro dizendo que ele brigou realmente com o elenco lá, exigindo explicações pela derrota. Então agora, corpo mole, entregar, dizer que o Guarani não quer subir, isso para mim é balela, isso aí não existe. Agora, você acha que o presidente de um clube como o Guarani vai abrir mão, né, de tudo que pode trazer de benefício uma Série A, né, novas verbas, novos patrocinadores, público presente, os times grandes desfilando no Brinco de Ouro? Então não acredito nesse negócio de não querer subir. Então, com a palavra os jogadores no jogo de hoje, que deem a resposta aí, que vençam o Londrina. Que seja uma postura diferente, uma postura mais aguerrida em campo. Albert Cavalcante. Mandaram mensagem aqui, bombando, pipocando mensagens. Ô, louco, vamos lá. Eu quero mandar um abraço aí para o Alisson, né, o motoboy Jonatas e o Lucas e a Carolina. Ah, é? Vocês sabem onde eles estão? Da onde, Albertinho? Você conhece os melhores lanches prensados da região? O quê? Exatamente. Não. Tá todo mundo assistindo a gente lá em Vinhedo. Aonde? Lá no Paraná Lanches. E hot dogs prensados. Mandar um beijo, mandar um abraço para todo mundo. Alisson, ó. Aquele beijo pra você. Grande pessoal do Paraná Lanches. O Albert fazendo um trabalho de divulgação lá do Paraná Lanches sensacional. E tá a televisãozinha, a televisão deles lá tá com a gente lá, tá todo mundo lá. Manda foto pra gente poder colocar aqui. Manda bala. Falar em foto e imagem. O Felipe Marques tá no jeito aquele materialzinho que eu mandei pra você há pouco com a chegada, né, do Guarani ao estádio do Café. Lá em Londrina, põe na tela aí, Filipão, a chegada do Guarani. Tá aí o Derek, ó, descendo no ônibus. Os jogadores do Guarani descendo ali também. O Bruno José, né, o Alan Santos, que hoje faz a dupla de zaga com o Alvarinho. Então tá aí a concentração dos jogadores do Guarani chegando ao estádio do Café. Isso aconteceu há pouco mais de meia hora, né? Os jogadores com aquela
afeição compenetrada, né? Os jogadores com aquela afeição cara séria, cara de mal, precisa, porque né, Lucas? realmente o momento pede e pede bastante. Aproveitar rapidamente aqui no YouTube, rapidinho, Albert, já passa a palavra pra você. O seu Zé, grande seu Zé conosco, mandando aqui bela homenagem do Arthur Eugênio para o Dionísio Pivato, um dos grandes narradores aqui do nosso cenário brasileiro. E os seus bordões, né? O fogo na fudanga, estilhaçado de pinica, a bola subiu e continua subindo. Realmente é a magia do rádio, né? O rádio, ele é um apaixonante acompanhar os jogos pelo rádio justamente por essa capacidade. E ele tinha um repórter predileto que era o Romeu César. Romeu César, grande Romeu César. Aqui conosco também Alberto Primo, vamos Bugrão, 3-0 pra cima do Londrina, e o Bugrinático, hein? Bugrinático bombando no Twitter, Alberto Cavalcante. Eu não vou nem, é o Bugrinático, né? Grande Bugrinático. Da última vez eu acabei revelando, não vou falar, tá, Bugrinático, ó. Um beijo no seu coração, tá? Eu não vou revelar o seu segredo, tá? Eu acabei falando que ele era e não pode. E não pode. E aí, Albertinho? O departamento médico manda, né? Sobre o caso do Meia Regis, né? Ele foi vetado pelo departamento médico, obviamente, com dores no joelho. E acabou, como trouxemos a informação antes, né? Por que Não, estou concordando com a informação. Bom. Com dores, por quê? Você é médico? Não, eu estou concordando com a informação. Não. Prossiga o relato. Então tá bom, tudo bem. Vamos ao texto. Exatamente. Ao texto, exato. Bola e texto, como diria o outro. Então o departamento médico acabou vetando o nosso Lionel Regis, né? Ele que não acabou não viajando porque acabou sentindo dores no joelho. Só lembrando que o Salomão também, né? Acho que também pode ser também com o Salomão, né? Na última partida também o Salomão ele acabou acertando, exatamente. Né? Acertando a cabeça do Regis, etc. Jogo dos lances mais fortes que eu já vi nessa minha carreira de narrador. E eu não estava, né, na jornada, foi um sábado à tarde, se não me engano, né? O presidente, vocês fazendo a festa, acho que foi a maior tinha sido a maior audiência. 15 mil. Exatamente. Tinha, né? Tinha. Na última. E aí na última, né? Aqui, ó. Os canais Futebol Interior com a equipe da Ponte Preta do Guarani estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, viu? De parabéns. Então o Regis está fora mesmo, sentiu dor no joelho. Muito bem. Temos um material do Douglas Borges, aproveitar rapidamente, 21 horas mais 17 minutos. Felipe, vamos ouvir antes o nosso querido técnico Humberto Louser falando para a imprensa. Bota aí, Felipe Marques. Estamos sem o áudio aí do nosso querido Humberto Louser. Agora sim, vamos lá. E retomar o nosso desempenho, a nossa performance, que é isso que a gente acredita que irá nos aproximar do nosso objetivo, que é a vitória e, consequentemente, quebrar, né, essa sequência negativa que estamos vivenciando. Tá aí, falou Humberto Louser e 4, o sentido é esse, né? Quebrar essa série de derrotas, de empates, realmente tá complicado. Mas vamos ouvir o Douglas Borges, ele que deu entrevista coletiva esta semana lá no Brinco de Ouro. Douglas, queria que você falasse pra gente, né, agora pegou horário suspenso, você vai jogar o próximo jogo, queria que você falasse desse seu entrosamento com o Pegorari, com o Gustavo, com o Álvaro, né, com o Arthur, como que é esse trabalho que o Gustavo faz com vocês? Assim? Então, a gente tem um grupo de goleiros muito bom, né, é uma amizade bacana e acredito que quem tiver que jogar vai dar conta do recado para ajudar o Guarani no objetivo maior. E essa preparação, como foi a preparação para esse jogo tão importante do Guarani contra o Londrina? É uma preparação que a gente sabe que a gente está devendo nos últimos jogos, então tem que ter um mental bem forte para chegar lá, fazer um grande jogo e sair com a vitória. E Douglas, você é um dos jogadores mais experientes do grupo, né? Nesse momento que o Guarani vem de alguns resultados ruins, como você procura estar ali com ele, passar a sua experiência para os outros atletas, os mais jovens? Cara, é tentar levantar o grupo, sabendo que a gente depende somente da gente, 4 jogos, 4 decisões, então levantar e não tem nada perdido. Sexta-feira a gente vai chegar lá, fazer um grande jogo e voltar, se Deus quiser, para o G4. Falou Douglas Borges, presidente. Fala bem compenetrada, né? De um jogador que é experiente, é a figura mais experiente desse grupo do Guarani, que realmente precisa disso, né? De uma figura
que tenha essa experiência possa passar tranquilidade para essa garotada e o Guarani jogar o seu melhor futebol nessas 4 últimas rodadas que faltam. Quando ele foi contratado, muita gente achou desnecessária a contratação do Douglas, porque esperava-se que o Álvaro, né, desse conta do recado. E realmente, é o tal negócio, né? Santo de casa não faz milagre, o pessoal não bota fé. Mas hoje está precisando do Álvaro, é o reserva do Douglas. E o Douglas está tranquilo também. É um jogador experiente na reserva do Pegorari, mas momentaneamente, quem sabe, né, se acontecer alguma coisa, ele venha a ser titular do Guarani aí nas próximas partidas. Então, é o que eu disse no começo da transmissão, não vejo preocupação nenhuma com relação a Douglas no gol do Guarani hoje contra o Londrina. Muito bem, deixa eu dar uma passada rápida aqui na rodada, 35ª rodada da Série B, que começou no dia 1º, né, hoje, dia 3, sexta-feira, começou na última quarta com o empate do Atlético Goianiense diante do Novo Horizontino, 2-2. Nesta sexta-feira, mais 3 jogos, né? O Mirassol venceu o Sport por 2-1 e ultrapassou o Guarani, né? Agora o Mirassol... Jogou o Guarani para 8º. Exatamente, Mirassol, 6º colocado com 57 pontos. Logo mais, além de Londrina e Guarani, tem Juventude e Ituano, jogo em Caxias do Sul. Cadê o secador, Albertinho? Cadê o secador, Albertinho? Que esse secador precisa trabalhar hoje. Cadê o secador? Aí o secador do Guarani para trabalhar. Precisa trabalhar o secador do Guarani hoje. Ituano e Juventude. Vitória do Ituano hoje com um empatezinho também, né? Seria fundamental. E claro, o Guarani fazendo a sua parte. Juventude sem Neném. Sem Neném, machucado, perdeu a temporada, inclusive. Botafogo e Ceará, Ponte Preta e Avaí, Sampaio Correia e Tombense são jogos deste sábado. Inclusive Ponte Preta e Avaí, transmissão aqui dos Cães Futebol Interior. Ainda no domingo, ainda no sábado, Vitória e Vila Nova. Na terça-feira, o complemento da rodada com CRB e Chapecoense, Criciúma e ABC. Ficaremos de olho também nesse jogo entre Criciúma e ABC. O ABC já virtualmente já rebaixado, mas a galera tentando... Eu acredito. Eu também acredito. Vamos nessa. Você sabe quem tá perigando? Quem, o Sport presidente? Recife. Exatamente. Com a derrota de hoje, o Sport caiu para a 3ª colocação, 59 pontos. Sabe quem ele pega? Atlético Goianiense. Depois E pega o Vitória. Não, mas o Sport, que é o Sport, não, o Sport. Não, o Sport é o Sport. Essa vaga é do Sport. Presida, você está falando alguma coisa e você está falando uma coisa errada. Não, o Sport sobe. Você garante o Sport na Série A, Albert? Garanto. Ah, tá. 9h22, Albert Cavalcante. A equipe do Guarani está definida. Escalada. E o Londrina... definido. Arbitragem... na pedra. Então, para a Prônia Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa de Guarani e Londrina. Prônia Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prônia Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado para essa final assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Alvarinho, 14, Alan Santos, o 12. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o camisa número 5, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante na partida de hoje, Gustavo França, o camisa número 33. Os homens de frente do Bugrão, o Bruninho do voleio, camisa número 27, João Vitor da Lapada, o 19, e o matador do Bugre, o atacante Levanderic, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Diogo Matheus, Alvarinho, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Gustavo França, Bruninho, João Vitor e Derek. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Pablo Tomás, Bruno Mendes, Bruno José, Lucas Araújo, Wenderson, Lucas Adel, Bernardo, Kaique e Iago Teles.
É o Guarani Futebol Clube, 34 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 39 gols marcados, 26 gols sofridos, 55 pontos na tabela. O Guarani vem de derrota diante do Botafogo de Ribeirão Preto na última rodada no Brinco de Ouro da Princesa, e na próxima rodada, na terça-feira às 19 horas, enfrenta a equipe do Criciúma no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol interior. E o Londrina, do técnico Roberto Fonseca, vem definido e escalado assim. Neneca, o Neneca, lembram quem, né? O filho dele, né? Do goleiro, o saudoso goleiro do Guarani, Neneca, campeão de 78. Neneca, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Lucas Mendes, o camisa número 2. A dupla de zaga do Londrina, Gabriel, camisa número 4, e Rafael Vaz, o 22. Na lateral esquerda, Gustavo Salomão, camisa número 6. Os homens do meio campo do Londrina, João Paulo, capitão, camisa número 5, o Rodrigo, camisa número 8, e o cérebro pensante, Paulinho Mocelinho, camisa número 7. Os homens de frente do Londrina, William Barbel, camisa número 9, Iago Dias, o 11, e Ariel, camisa número 10. Repeteco do Londrina, Neneca, Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão, João Paulo, Rodrigo, Paulinho Mocelim, William Barbel, Iago Dias e Ariel. Caso o técnico Roberto Fonseca queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Saulo, Guilherme Lacerda, Garratti, Marcos Pedro, Igor França, Luan Freitas, Peu, Zé Vitor, Brandão, Vitor Hugo, Fabrício Baiano e Jonas. É o Tubarão Paranaense, 34 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 19 derrotas. É ao lado do ABC o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro da Série B. Fez 29 gols, sofreu 53, é a pior defesa da competição, tem apenas 27 pontos. O time do Londrina vem de 3 empates seguidos contra Avaí, Juventude e CRB. E na próxima rodada enfrenta o Vila Nova, no dia 10, na próxima sexta-feira, às 19 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas, com seus auxiliares. Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Esdras Mariano de Lima Albuquerque, de Alagoas. O quarto árbitro, Robson Babinski, do Paraná, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Rodrigo Carvalhais, de Miranda, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica completa para Guarani e Londrina. Vem comigo, torcedor, eu quero o som da torcida bugrina. Eu quero você no YouTube, eu quero você no Facebook, eu quero o seu like, eu quero a sua participação. Abraçando aqui a Lavínia Garcia. Vocês acham que sai mais de 7 escanteios nesse jogo? Pode apostar, viu, Lavínia? Pode apostar, e você vai fazer o seguinte, você vai apostar lá na Bet365, que tá pagando R$ 2,80 na vitória do Guarani. Bet365, parceira aqui dos canais Futebol Interior. R$ 2,70 para o Londrina, 3,10 do empate, ou seja, você apostou R$10 do Guarani, vai voltar 28, viu, Albertinho? Cada R$1, como que funciona isso? É isso aí, cada R$1 pago, você ganha a ODD do confronto. Então, se tá pagando R$2,80 pro Guarani, cada R$1 investido, voltam R$2,80 pra você. Ah, então tá pagando mais pra que lado? Tá pagando mais pro Guarani. Então, entendi. Então, cada R$1 vale R$2. Exatamente. Então, muito obrigado, Lucas Souza. Grande Albert Cavalcante, alô, futebol de botão, aqui é leque, o perfil futebol de botão. Já joguei muito futebol de botão, eu também. Hein? Sensacional. Família JU conosco também, Carlos Silva e o Félix 641. Antes da bola começar a rolar, pergunta, né? O paradeiro do ex-jogador Alberes. A gente já passa aqui pro presidente responder o paradeiro do Alberes. Ele era da Portuguesa de Esportes, né? Veio pro Guarani, exatamente. Depois... Só com o doutor Arthur Eugênio. Boa, sensacional. Vai rolar o melão, vai começar a emoção. A equipe do Londrina do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone e da sua Smart TV. O Guarani, por sua vez, do lado direito, todo de verde. A equipe do Londrina, camisa azul e branca, listradas em azul e branco, belo uniforme do Londrina. E o Guarani todo de verde. Para essa decisão, para este grande jogo, para esta partida que é decisiva para o Guarani e também para o Londrina, porque se perde hoje, a Ponte Preta vence amanhã, o Londrina estará matematicamente rebaixado
fechado para a Série C do Campeonato Brasileiro para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. Sendo respeitado um minuto de silêncio, o carequinha Denis da Silva Ribeiro Serafim, lá de Alagoas. Vai começar o jogo, vai começar a emoção. Vem comigo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tamo junto e misturado. Vamos subir essa audiência. Eu quero 200 simultâneos até o fim do primeiro tempo. Temos 103 agora conosco. Vamos subir, família. Vamos subir essa audiência. Saída pertencente à equipe do Londrina. Vem pra fazer a saída de bola o Iago Dias. Pra dar a saída de bola o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim. Aguarda os últimos detalhes. Aguarda os últimos... Falta um minutinho ainda. Aguarda um último ajuste ali. Exatamente 21 horas 29 minutos. Estamos adiantados no relógio, viu, Albert? Você me acelerou aqui, viu? Agora sim. Agora vai. Trila, o apito, árbitro apita. Denis da Silva Ribeiro Serafim. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante de esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Curtir a primeira etapa de Guarani, Londrina e Guarani, Campeonato Brasileiro Série B 2023. Já a saída de bola do time do Guarani pela ponta esquerda. Vai pro chão, Bruninho. Falta em cima dele e ficou caído, camisa 27 do Bugre. As boas-vindas. 24 segundos. Uma pancada no nosso Bruninho, né? Na perna esquerda, ele que tava aquela famosa fasciste plantar, né? Primeira dominada, ele já tomou uma pancada, né? Ali do jogador do Londrina, camisa número 2. Lucas Mendes chegando. Falta pro Guarani, a primeira aí no campo de ataque. Quem sabe agora, Lucas de Souza? Falta pro Guarani, menos de um minuto de jogo no relógio. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Londrina. Já pensou o Guarani com menos de um minuto? Abre o placar, pra cima, Bugre, só depende de você, Guarani. Vem Bruninho na bola, levantou na boca da botija, a bola vem baixa, tira o William Barbio. A bola bate e volta na metade do campo, volta tranquila com o time do Guarani que volta, jogada no campo de defesa com o Diogo Matheus, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. 1 minuto e meio no relógio, sai jogando o time do Londrina, campo de defesa, manda pra frente Gustavo Salomão, a bola bate e volta com Paulinho Mocelin, dorme no ponto, perde Derek, pega o rebote e parte em velocidade, ainda Derek vai pro chão, falta nele, falta marcada, jogo parado, 1 minuto e meio, mais uma falta em favor do Bugre, em cima do camisa 11 do Guarani aí, Albertinho. 3 jogadores em cima do Lewanderic, ali o João Paulo, né, pelo lado direito, né, ele perto do meio campo, o Lewanderic é levando, fazendo a sua jogada característica, né, colocando a bola na frente, ali pegou em cima de 3 jogadores, levou a falta, mais uma bola chuveirada no que Souza, quem sabe agora. Vai pintar chuveirinho na área, mais um chuveirinho na boca do Londrina. Mike, o Diogo Matheus, é jogada ensaiada, Diogo Matheus abriu pela ponta direita pra João Vitor da Lapada, levantou na boca da botija, sobe, a defesa afasta da Rafael Vaz, a bola sobe, desce e volta na intermediária, briga pelo rebote, o Bruninho briga também por ali o Iago Dias, a bola volta na metade do campo, toque de cabeça de Matheus Bueno, o carteador, aparece, toca de cabeça, manda pra frente Gustavo Salomão, a bola volta de graça no campo de defesa do Bugre, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Manda pra frente o time do Londrina, tenta fazer a jogada lá pela ponta esquerda, tenta descer pela primeira vez ao ataque. Bola na metade do campo, quem domina a parada é João Paulo, capitão dos caras, abre da ponta esquerda pra direita com o Lucas Mendes, tem espaço, ele vai embora, engata a primeira, segunda marcha, chega na ponta direita com o William Barbio, volta a jogada pelo meio com camisa número 8, que é o Rodrigo. Carequinha, Rodrigo, na quarta zaga ele vira a jogada com o Rafael Vaz, engata a primeira, segunda marcha, solta a pelota na ponta esquerda com Gustavo Salomão, chama a jogada com Paulinho Mocelin pelo meio, passe errado, João Vitor da Lapada, toma, engata a primeira, segunda marcha e tome, contra golpe do Bugrão, bola solta pra Derek, passou na ponta esquerda, Bruninho, segurou Derek, bico da grande área, chega a marcação em cima dele, Gustavo Salomão travou, volta o lance com o Diogo Matheus pra Derek, de primeira jogada com o Matheus Bueno, por elevação, pra Gustavo França, a bola passa por ele, tira a defesa, rebote do Matheus Barbosa, pé direito na bola, vem o chute nas mãos do goleiro Neneca. Lado esquerdo da área, seguro, faz a defesa, chega o Guarani de novo, Albertinho. O Guarani vai, hein, querendo o jogo, que diferença, hein, 3 minutos do primeiro tempo, o Guarani fez mais que fez na partida toda contra o Botafogo. Toques rápidos, infiltração dos jogadores do ataque. Olha, eu vou falar pra você, hein. Que jogada do Guarani agora, quase o Guarani chega com toda a categoria. A informação para a construtora Patriani. Trabalho de bola do Londrina, ponta direita, campo de defesa, quem domina a parada é Lucas Mendes, solta a jogada no corredor buscando William Barbio, sobe, Mike, toca de cabeça, ficou no chão, ficou sentindo o Mike, o jogo segue, vem Guarani, Alan Santos na amiga direita, domina a parada, João Vitor chama a jogada pelo meio com o Matheus Bueno, o carteador, domina, protege, carteia o jogo, volta a jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tá parado o jogo, tá caído o Mike, caiu de mau jeito ali, o lateral esquerdo do Guarani caiu ali com a região das costas ali, dói pra caramba ali, Você hein, já Albertinho? caiu com lombo? Não, graças a Deus nunca sofri esse tipo de queda. Não, mas eu acho que não foi a queda, né? Eu acho que quando ele acabou dominando a bola, ele acabou tomando a famosa paulistinha no lombo, né? Então isso aí, aquele joelhinho aí assim, dói, hein? entre a junção entre o lombo e as costas, ele ali aterrissou mal mesmo. É. E ele caiu de mau jeito. Caiu bem de mau jeito, hein? Eu achei que tinha sido ali o primeiro cutucão, né? Não. Mas não. Foi na hora que ele aterrissou mesmo. E ali dói, hein, Lucas de Souza? Dói, hein, presidente? Cair desse jeito aí é complicado. Mesmo na grama, né? Exatamente. Mesmo na grama. Pode falar, é molinho, não é macio. É porque eu vi o Cai lance. você na grama. Levantou, eu vi Ó, o o Guarani, saída de bola com Douglas Borges pressionado. Que drible, meu Deus do céu. Teve mais sorte que juízo. Douglas Borges deixou o Ariel falando sozinho. Sai jogando pro Guarani. Ai, essa saída apanhada. Mas dá certo. Matheus Bueno estica a jogada pelo meio. Tentou fazer o passe antes dele, Rodrigo. Antecipa-se a jogada, intercepta. Sai jogando lá na ponta esquerda com Gustavo Salomão. Ih, rapaz, não vem de garfo que hoje é sopa, ô Eric. Ficou pra trás na jogada do Salomão. Na sequência do lance, passe errado. Matheus Bueno toma. A bola volta com o Alan Santos. Tenta mandar pra frente. A bola volta de graça pro time do Londrina com João Paulo. Ele volta a jogada na ponta direita. Campo de defesa. Gabriel domina. Para, pensa, olha, para na intermediária. Acha a jogada com João Paulo. João Paulo, cabeça erguida. Já jogou em Campinas o João Paulo. Solta a jogada lá pela meia esquerda com Paulinho Mocelin. Chama a jogada novamente com camisa número 5 do Londrina. Na ponta direita ele tem Gabriel. Gabriel domina, passa a metade do campo. Invade a linha territorial do Bugrina. Soltou pra meia com Ariel. Ariel, camisa 10, centroavante, mas veio buscar jogo. Abriu pela ponta esquerda com Rafael Vaz. Tem espaço, zagueirão Rafael Vaz, hein, jogador do Vasco. Pela meia esquerda, despachou de perna canhota, fatiou, levantou lá na ponta direita, buscando o Lucas Mendes. Tá esperto o Mike, toca de cabeça, manda pra fora. Escanteio, o primeiro do jogo em favor do Londrina, Albertinho. Pelo amor de Deus, né? Primeiramente tá reprisando o lance do Douglas Borges em cima do camisa número 10, Ariel. Né, ele deu um corte, o Ariel caiu de bumbum no chão. Mas, pelo amor de Deus, se mais um pouquinho o Ariel pega a bola e entra com a bola e tudo. Exato. Gente, para de tocar a bola pro Pegorari. Agora para de tocar a bola pro Douglas, primeiro escanteio, João Paulo na bola, fatiou, levantou na boca da botija, sobe a defesa, tira. Tem rebote lado esquerdo, Paulinho Mocelin abre o pé direito, bateu, passa a bola por cima do gol, vai fora! Paulinho Mocelin recebeu do lado esquerdo, livre, leve e solto, abriu na ponta direita, abriu na perna direita, bateu com carinho. A bola passa tirando tinta da trave esquerda do Douglas Borges, passa perto, vai pela linha de fundo. 7 minutos de jogo, Alberti, chance clara do Londrina. O anjo da guarda do Douglas Borges está ativo, hein? Primeiro ele deu aquele drible, depois após o escanteio a bola acabou tirada mal pela zaga do Guarani. Ali o Mocelin, hein? Com a perninha direita, ele dominou, cortou pra dentro e falou, vou tentar daqui. Ele bateu, né, pra pegar a curva. Sorte que ela pegou a curva, mas ela também pegou a altura, porque se vai na gaveta, o Douglas Borges nada poderia fazer. A informação para Iga Atacado. 7 minutos e meio, primeira etapa, 0-0, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 7 minutos 45 segundos, vem Londrina, lançamento, bola no comando, buscando ali o comando de ataque, buscando Ariel, tira a defesa, tira Mike na sequência da jogada, Gabriel toca pela linha de lado, vai lá, presidente. Ficamos devendo uma informação aí para o ouvinte, né, com relação ao Alberes. Ele veio da Portuguesa para o Guarani e encerrou a carreira em 1996 defendendo o São Caetano. Rapaz, olha aí. A informação para Chamozono Mega Sorte Loterias. Aqui a informação não falta. E vem Guarani. Sai no campo de defesa com Alan Santos. Alan Santos domina, encara a marcação de Ariel. Domina, para, pensa, firula, peteia. Passa o pé em cima da bola. Não tem com que jogar curta. Ele manda pra frente. Bola alta, sobra com o João Vitor. Toca de cabeça buscando o Matheus Bueno. Vai pro chão. O Matheus Bueno, o árbitro manda seguir. Matheus Barbosa esticou a bola no comando. Sobe Lucas Mendes, tira. A bola vai voltar na intermediária. No kick da bola quase trai ali o William Barbie. Consegue fazer o domínio. Volta a jogada com o Lucas Mendes. Pelo lado direito ele consegue fazer a jogada. Estica bem com o William Barbie. Sai na boa, sai. Apesar de estar marcada a saída de bola, a equipe do Guarani conseguiu. A equipe do Londrina conseguiu fazer a saída de bola, na sequência a falta. Falta em cima do Rodrigo, jogo parado, falta marcada e falta pro time do Londrina, campo de defesa, Albertinho. Mas ali o camisa número 8, né? O Rodrigo mandou a mãozona ali na cara do nosso carteador, hein? Não, foi em cima do Gustavo França, né? O Gustavo França foi pra cima dele com esse bigodão. Ele tem um bigode engraçado, né? Aquele bigode normal. Faz uma curvinha, né? Exatamente, faz uma curvinha, ele pegou as pontinhas do bigode.
Um senhor bigode. Exatamente. Hein? Parabéns pelo bigode. La Bigondon. Ali o Bigodon. É o Bigodon. Tinha o Matheus Bueno, Bigodon, agora é ele, né? O Gustavo França, o Bigodon. A informação para Pig Chicken. Vem mais Londrina pela direita, Gabriel chama a jogada pelo meio, Iago Dias driblou, sobrou na direita, Gabriel dando uma de ponta, soltou para Lucas Mendes, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola no segundo pau, não saiu, Douglas Borges afasta, Diogo Matheus. Douglas Borges fez que saiu, mas não foi. Indecisão do goleiro do Guarani, o cruzamento, a bola perigosa. Diogo Matheus estava esperto, tirou essa aí, Albertinho. Indecisão, né? O goleiro ou ele sai ou ele fica, né? Ele ali acabou ficando no meio do caminho, né? Lá vem o Londrina. Mais Londrina, cruzamento, tira. Diogo Matheus, pressão dos caras. O Guarani se segura. Bola na meia direita, toque de primeira de Lucas Mendes. Volta o lance na intermediária, campo de defesa com o Gabriel. Na ponta esquerda ele tem Gustavo Salomão, na verdade é Rafael Vaz. Agora sim para Gustavo Salomão na ponta esquerda, levantamento, a bola vem fechada, sobe, Alvarinho tira. Rebote e volta na intermediária, é só Londrina no ataque. De primeira jogada com Paulinho Mocelin. Sai da direita, vem pro centro, cruzamento, a bola vai lá no segundo pau. William Barbo de cabeça, a bola passa à direita, vai fora, tem desvio da defesa do Bugre, escanteio. Escanteio, o Diogo Matheus paga geral, só da Londrina, Albertinho. Pois é, segundo escanteio dos homens, né? Agora pelo lado esquerdo. Ali o Londrina vai jogando ali como se ele estivesse buscando acesso e o Guarani estivesse, né, ali na zona do rebaixamento. O técnico Humberto Loser ali, ele tá com a vontade de pegar alguém pelo pescoço, porém, entretanto, não pode. Escanteio pelo lado esquerdo, vem João Paulo na bola. João Paulo na bola, ele bate bem na pelota, vai mandar essa bola com carinho dentro da cozinha do Bugre. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa, lançando, se vira Alvarinho. Os homens do Londrina na área, vem levantamento, a bola fechada, Douglas Borges de soco tira. A bola sobe e desce, cai no bico da grande área pela ponta esquerda, briga pelo rebote, Gustavo França, toca de cabeça, Rodrigo briga pelo rebote, melhor pro volante do Londrina, que toma a frente do meia do time do Guarani, retoma pro time do Tubarão, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita com Paulinho Mocelin, lançamento no comando, sobe, Alvarinho tira, rebote do Guarani com Matheus Bueno na ponta direita pra Diogo Matheus, intermediária, campo de defesa, domina, carrega o capitão da equipe do Bugre, domina, para, pensa, pisa, olha, chama a jogada por dentro com o Matheus Barbosa, de perna direita, lançamento, buscando o Bruninho, lançamento de cinema, Bruninho dominou, botou no gramado, tentou toque de calcanhar, buscando a passagem do Mike, se enrolou com a posse da bola e tome contra-golpe do Londrina, na ponta direita, o William Barbio esticou no comando de ataque pro Iago Dias, a bola vai fora. A sorte do Guarani é que o Londrina também tem as suas limitações. O Bruninho dominou, podia ter chutado, quis um tapa de calcanhar, Bruninho, não é jogo pra isso, deu contra-ataque pro Londrina, quase mais uma chance perigosa dos caras aí, Albertinho. E o detalhe é o seguinte, tinham 4 jogadores do Guarani vindo com aquela sede, né, pro meio, ele podia ter tocado, cruzado, né, virado, mas não, ele quis dar a famosa, né, aquele famoso calcanharzinho para o Mike, ali acabou dançando, vem mais veio o Guarani. Bruninho para Gustavo França na esquerda, tentou devolução para dentro da área, o Bruninho não acompanha a jogada, tira a defesa do Londrina, rebote com o Alvarinho, de peito, Alvarinho tomou a frente do Iago Dias, retoma pro Guarani, na ponta esquerda para Mike, volta a jogada com o Alvarinho distribui para Matheus Barbosa domina, volta a jogada com Alan Santos junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, ele solta na ponta direita para Diogo Matheus domina, engata a primeira, segunda marcha, não tem com o que jogar, mas à frente ele toca de lado com o Alan Santos, na ponta esquerda pro argentino, Alvarinho veio do Boca Juniors, pede pra alguém se aproximar, Alvarinho soltou com o Bruninho tentou domínio, foi desarmado, a bola voltou com o Bruninho na tabela curta com o Matheus Barbosa, tapa curto do Mike pra Bruninho, dá certo lance, Gustavo França pelo meio, Matheus Bueno tem espaço pé direito, uma bomba, passa a direita do gol, vai fora! Passa a direita do gol, vai fora, vai pela linha de fundo, chegou de novo o Guarani, Albertinho. O Guarani vai tocando a bola, o Guarani não percebeu ainda. Vai tocando a bola pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, ali o Bruninho, mesmo ali na toda a dificuldade dele, ele achou o Matheus Bueno livre, leve e solto, de frente, frontal, ali o Matheus Bueno, hein? Bateu de pé na direita, a bola passou ali, lampendo a trave direita do goleirão Neneca, que até pulou, mas se vai pro gol, não ia pegar, hein? Segue no Estádio do Café. Londrina 0, Guarani também 0, a informação para ST Soldas e Abraço. Guarani no ataque, Matheus Barbosa para Derek linha de fundo, de perna esquerda, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, rebote de Lucas Mendes pela direita, tá pressionado, manda pra frente, a bola sobe e desce, volta pra Bruninho, tá livre, tá sozinho, Bruninho chama a jogada pelo lado esquerdo, fez a tabela com o Mike pra Bruninho domina, carrega na contramão, volta a jogada com o Matheus Barbosa, deixa a bola passar com o Alvarinho, carta o jogo, Guarani, troca passes do Bugre, vem com o Alan Santos, na ponta direita pra Diogo Matheus domina, encara a marcação de Paulinho Mocelin, pede pra alguém se aproximar, bola ali pela meia com o João Vitor, volta a jogada com o Alan Santos, passados 13 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior.
Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio do Café em Londrina, ao palco do espetáculo. Por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando que mais cedo o Mirassol venceu o time do Sport por 2-1. E aqui é contragolpe do Londrina, Paulinho Mocelin rolou pra Iago Dias, dominou, pé direito, bateu na trave. Tem rebote, Paulinho Mocelin bateu, gaveta. Tá parado o jogo, marcado impedimento, lance impugnado. Lance impugnado, eu vou aproveitar para chamar o teaser. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Muito bem, jogo parado, lance impugnado por impedimento num contra-ataque bobo cedido pelo time do Guarani. Parece que o Denis da Silva Serafim já anotou o impedimento. Mas calma, tá vendo a revisão. Pior defesa da competição, 53 gols sofridos. Exatamente, lutando pra cair. Não, lutando pra cair, pra não cair, né, gente? Não via vencendo, só empatando. Ali, parece, ali foi o Diogo Matheus que perdeu aquela bola no meio campo, né? Exato. E ali o contra-ataque armado, quando ali está, né? Ali, meu Deus do céu, o árbitro está ali com né, dando uma de Milionários é Rico, colocando a mão no ponto eletrônico. Meu Deus do céu. O assistente 1, né, que marcou o impedimento, o Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. E o Carvalhais, né, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, que está lá na salinha da TI, né? Exatamente. E aí, Alberti? Pra mim, olhando aqui, né, o primeiro chute, né, pra mim não estava. Porém, entretanto, no segundo, pra mim, só tinha o goleiro à frente dele. Exato. Então, no rebote da trave ele estava impedido. Exatamente, não, pra mim, né? E se há o toque na trave, configura-se uma nova jogada. Exatamente. Pra mim, né, lógico, obviamente, pra mim. Mas ali, está ali no Milionários é Rico. Eu quero que Explica risque... pra galera, por que Milionários José Rico quando o árbitro faz assim? Milionários é Rico, quando ele cantava, somente Milionário. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. E eu quero é que risque o gol do Londrina, Exatamente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E uma demora. Deixa eu chamar outro teaser. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Situação complicada, situação de tensão no Estádio do Café. Londrina fez um gol com o Paulinho Mocelin após um contragolpe cedido de forma infantil pela equipe do Guarani. Mas o que é aquelas, viu? Que é régua, é que nem diz o presidente, réguas. Ô Albert, você que é uma pessoa muito informada, você sabe o que acontece nos bastidores do VAR. Sei. Não temos cabine do VAR. Quem tá no VAR no jogo de hoje não tá no estádio depende. do Café, né? Não. Times da Série A ficam lá em Brasília. Perfeito. Lá na sede da CBF, no caso, né? Agora, em jogos assim da Série B, eles estão em loco. Entende? Eles estão em loco. Exatamente, perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, assim, o Atlético Goianiense, como ele disputou a série... Graças a Deus! Ufa! Fala aí, Lucas! Ufa. Marcado impedimento! Marcado não foi nada! Tá arriscado da agenda aí, presidente. Pra nossa sorte, aproveita e dá o teaser do jogo. 0-0 tá ficando ruim. Agora ele tem que criar juízo, né? Perder essa bola e dar um contra-ataque pra tomar um gol. E depois outra, agora precisa ser mais intenso, né? Tá esperando muito o Londrina, tem que não almeja mais nada no campeonato, se almeja muito pouco, tem que se impor. E o Guarani não tá fazendo isso. O Bruninho tá brincando de jogar bola. Né? 2 vezes. Não é de hoje, hein, presidente? Pegou na bola 2 vezes hoje aí, uma de calcanhar, não resolveu nada. Faciste. Tá e o Moser pedindo pra ele colocar essa bola na área. Vamos, Guarani, 18 minutos cravados, primeira etapa, vem Bugre, bola esticada na ponta direita para Matheus Bueno, chega inteiro na jogada, Rafael Vacira, rebote e volta no corredor pela ponta esquerda, Paulinho Mocelin tentou um toque de letra, a bola bate em cima da marcação do jogo, Matheus é lateral para a equipe do Londrina, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989-73-1260. Pig e Chicken. No detalhe da imagem aqui a TV mostrou o ombro do Paulinho Mocelin, tava um pouquinho na frente, pra sorte do Guarani, pra mais de 200 simultâneos, Alberti. O quê?
Pra mais de... Quero mais, família. Vamos subir essa audiência. Deus do céu. Trabalho de bola do time do Londrina Campo de Defesa. Vai lá, Albertinho. Papai do céu ajudou o Guarani agora, hein, presida? É sorte do Guarani. Senhora do brinco, hein? Sorte do Guarani, mas esse negócio tem que acabar. Esse negócio de impedimento por milímetros. Favoreceu o Guarani agora. Mas... Exatamente, eu também concordo. É só impedimento. Corpo inteiro. Exatamente, contra os outros. O Guarani é normal, né? Contra os outros é impedimento toda hora. Bugrão não. E tem gol no campeonato. É gol do Juventude, hein? Gol do Juventude contra o Ituano. Resultado ruim pro Guarani. Péssimo. Foi pra rede Gabriel Talhari, 1 para o Juventude, 0 para a equipe do Ituano. E aqui vem Bugre, bola na ponta esquerda. Mike tentou lançamento, buscando o comando de ataque, buscando o Bruninho. Por baixo, Gabriel faz o corte. Com esse resultado, Alberti Cavalcante. Esse resultado aí. Com esse resultado, aí começa o secador ligado, né? O Juventude vai pra vice-liderança. Olha só mas que piada, né? Rapaz. Piada. O Sport tava lá, né? Ali com o bonde do Wagner Love, né? E o segura porque vem Bugre. Bola na direita, Matheus Bueno, bico da grande área, tentou cruzamento, a bola explode na marcação do Gustavo Salomão, vai fora, escanteio. Escanteio para o Bugre lá pela ponta direita, o primeiro escanteio do Bugre no jogo, Albertinho. O primeiro escanteio do Guarani pelo lado direito ali, nós estamos vendo ali, né? Depois o presidente pode até dizer bem melhor que nós, né? O Matheus Bueno está fazendo um papel de barra meia ali, hein? Ele está ali, né, pelo lado direito ali, né, colado ali pela linha lateral. Muito interessante essa nova tática do técnico Humberto Loser, mas é escanteio pro Guarani. Quem sabe agora, Diogo Matheus? Quem sabe agora, Diogo Matheus na bola, levantou a bola no meio da área, toca de cabeça do Avaio, pegou, largou o goleiro, tem rebote pra fora do gol! Alvarinho tocou de cabeça no canto esquerdo, Neneca fez milagre no rebote, a equipe do Londrina manda essa bola pra fora, Albertinho. Não pode, Neneca! Não pode, o papai jogou aqui, deixa entrar. Escanteio cobrado, Alvarinho subiu livre, leve solto, ele cabeçou, a bola pingou ali, o Nenequinha fez a defesa. Ali o Matheus Barbosa, ele entrou de carrinho, a bola acabou pegando na zaga. Segundo escanteio seguido para o Guarani pelo lado direito, o Diogo Matheus na bola, a informação para a Pizzeria Papagaio. Vai pintar mais um chuveirinho na área, tá armado o Fandango na defesa do Londrina, todo mundo na boca do gol, vem levantamento no primeiro pau, toca de cabeça do Matheus Barbosa, ela sobe e vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Londrina, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Saída de bola errada, Matheus Bueno recebeu na intermediária, abriu pra perna direita, bateu pro gol, bateu pra fora. Passa a direita no gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Londrina, 21,5 passados deste primeiro tempo, passa, o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio do Café Londrina, o palco do espetáculo. Por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Na última quarta-feira, Atlético Goianiense e Novo Horizontino empataram 2-2. Mais cedo, Mirassol venceu o Sport por 2-1. E nesse exato momento, o Juventude vai vencendo o Ituano em casa pelo placar de 1-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato aqui nos canais Futebol Interior, feliz da vida até minha vida terminar. Wagner Ferreira, 22,5 da primeira etapa e o jogo. O Guarani tá muito descompactado, né? Não tá um time organizado no meio campo. Tá jogando assim, quando uma bola fortuita, né? Não tem uma jogada organizada realmente. Então, precisa ser mais intenso para ganhar um jogo desse na casa do adversário. Vejo, né, que teve a sorte do gol anulado, mas até agora 2 chutes a gol, né? E uma cabeçada. 2 chutes do Bueno ainda, né? Que vem de trás. E uma cabeçada do Alvarinho. Então, ó, agora tem que ser mais intenso, encarar com mais seriedade o jogo. Exatamente. Albert Cavalcante, o scout, por enquanto, deste primeiro tempo. Vamos lá, né? Em oferecimento a Rose Pisos, né? O scout do jogo. 44% de posse de bola para o Londrina, 56% para o Guarani. Finalizações empatados, 2-2. Finalizações do gol, 1-1. Finalizações para fora, empatado também, 1-1. Chutes travados? Nenhum. Estão livre, leve e soltos. Escanteio, empatados, 2-2. Impedimentos? Graças a Deus, 1 para o Londrina e nenhum para o Guarani. Faltas, 3 faltas né, feitas pelo Londrina e 1 pelo Guarani. E tiros diretos, né? 3 para o Guarani e 1 só para o Londrina. Laterais, 5. 5 para o Londrina, 2 para o Guarani. Tiro de metas, 2-2.
A informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Abraçando a galera aqui que está nos comentários. Alô, Eduardo Nascimento. E o Nil Bissat. Ô, Nil, dá uma maneirada nos comentários aí, vai. Dá uma maneirada nesses comentários aí. Acompanhe o jogo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas, ó, menos, muito menos. 24 minutos na primeira etapa, sai jogando Londrina, campo de defesa, quem domina a parada é João Paulo, estica a jogada na intermediária, campo de defesa ainda do time do Londrina, bola esticada na ponta esquerda, quem domina agora é Rafael Vaz, de perna esquerda ele volta a jogada com João Paulo, cabeça erguida, já passou por Campinas, o capitão dos caras, recebe a jogada, avança no gramado, avança no terreno, chega na metade do campo, soltou a jogada pela ponta direita com o Gabriel, zagueirão do Londrina, foi pra frente, chegou na intermediária, esticou a jogada com Lucas Mendes tentou a devolução com o Gabriel, bola bate na marcação do Gustavo França, vai pela linha de lado lateral para o time do Londrina, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho errado ali do Gustavo França, tentou o passe no comando buscando o Derek, pressionou o Derek, obrigou o Gabriel a tocar essa bola pela linha de lado, lateral para o Guarani, um lateral no campo de ataque, pode pintar o lateral aí, Albertinho. É o famoso PP, como diria Lucas de Souza, perde e pressiona. Ali o Gustavo França, hein, mas também depois colocou pelo lado esquerdo, gostou o Derek para correr, se o Derek estava com lesão, sumiu, porque teve que correu, ainda conseguiu o lateral. A informação para o restaurante do Dadá. Toque de bola do Guarani, Guarani chega no ataque, volta tudo no campo de defesa. Douglas Borges faz a jogada com Alan Santos, estica a parada lá na ponta direita para Diogo Matheus, que tem um latifúndio para correr. Vai para cima deles, Diogo Matheus. Carregou no terreno, avançou no gramado, engata a primeira, segunda marcha. Tem o Matheus Bueno colocado ao seu lado esquerdo, preferiu levar no fundo. De perna direita, levantou a bola na boca da Botija, sobe a defesa, tira. Sobe a defesa, tira, na verdade foi um toque de mão do Bruninho. A bola foi pela linha de fundo, só tiro de meta em favor do Londrina aí, Alberti. É, quando tem 55 simultâneos aqui no Facebook, mandar um abraço a todos. O Moni Fernandes, você conhece? Salve, Marcelino. Boa noite, pessoal, cheguei, o Reinaldo Cardinari. Gente, é uma vergonha esse Diogo Matheus. Também, né? Só ele perder aquela bolinha só, né? O Reinaldo Cardinari falando que não estava impedido, tá na mesma linha. O Amone Fernandes disse: Guarani para ficar ruim tem que melhorar muito, mas mesmo assim eu acredito. O Rodrigo Carvalho, tá jogando nada, acesso cada vez mais distante. Caio Moura, vamos subir Bugrê. Enzo Morandi, perdeu 6 pontos para o meu Botafogo. Lucas de Souza. Pois é, o Guarani correndo contra o relógio, correndo atrás do prejuízo para tentar o acesso. Bola na ponta esquerda, foi empurrado Gustavo Salomão, árbitro para o jogo, marca falta. Para o jogo, marca falta para a equipe do Londrina pelo lado esquerdo. Falta 60. Em favor do Tubarão Paranaense. 60 simultâneos aqui no YouTube, mais de 200. Vamos junto, família. Eu quero 300, 400, 450, 500 simultâneos até o fim do primeiro tempo. Tamo junto e misturado. Sai jogando Londrina, campo de defesa. Quem domina a parada é Gabriel. Gabriel, zagueiro central, solta a jogada pela meia com o Rafael Vaz lá na ponta esquerda. Ele tem João Paulo. João Paulo, capitão do time dos caras, bate bem na bola, fatia de perna direita, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, domina o lance. Lucas Mendes bota no chão, chama a gorduchinha de meu amor, tentou jogar no corredor buscando Iago Dias. A bola bate na marcação de Bruninho, vai pela linha de lado, lateral para o Londrina. Londrina que ataca do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, vem pra cima do Guarani, lá pela meia direita, toca de cabeça do Gabriel, acha a jogada na quarta zaga com Rafael Vaz, que passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, esticou na ponta esquerda para Paulinho Mocelin, ele é perigoso. Paulinho Mocelin dominou, parou, pensou, soltou pra meia com João Paulo. João Paulo recebeu, tentou devolução da certa jogada. Paulinho Mocelin dominou, tentou botar na frente, tá esperto na jogada. João Vitor afasta o perigo, manda a bola pela linha de lado. Novo lateral para o Londrina, na altura da metade do campo, sai jogando a equipe do Tubarão, vem de novo o Tubarão Paranaense, bola pela meia esquerda, quem domina a parada é Gabriel. Gabriel estica a jogada mais à frente, quem faz o domínio de bola é João Paulo, capitão dos caras, lançamento em profundidade buscando de Ambárbio, dominou, protegeu, soltou pela direita com Lucas Mendes domina, 2 toques na bola, volta o lance na intermediária, troca passes, roda a bola do Tubarão, lançamento do João Paulo na ponta esquerda, Iago Dias de primeira, faz a volta com Paulinho Mocelin, recebeu, tem espaço, puxou na perna direita, levantou, bola perigosa, toque de cabeça do Iago Dias para defesa do Douglas Borges. Firme, seguro, faz a defesa, arqueiro do Bugre, Albertinho. É, o Iago Dias, né? Ali o Londrina vai tocando a bola e o Guarani não vai, né? Não aperta em cima.
ali fica fácil. Olha o Bugrão, Lucas! Olha o Bugrão, Derek se livra da marcação! Tentou esticar essa bola pro Bruninho, passe forte demais. Não é de brincadeira. O Derek, no primeiro momento, se livrou bem da marcação. Na hora de apertar o passe em profundidade ali pro Bruninho, tocou forte demais, passe totalmente errado. Bola de graça pra defesa do Londrina, Albertinho. Apertou o quadrado muito forte, né? Você que joga videogame, os PlayStation da vida, né? Apertou o quadrado muito forte. Se tivesse apertado o quadrado, o triângulo, no caso, que é o passe em profundidade, ali o Bruninho ia entrar com bola e tudo. Mas ali o Derek ele fez, né? No meio ali ele fez o pivôzão, né? Fez o certo. Porém, na hora de tocar, o Guarani está nervoso em campo, né, Lucas Souza? Está nervoso em campo. A bola tá queimando no pé, mas quem sabe agora? Gustavo França recebendo a sua primeira oportunidade como titular. Pra cima dele, Gustavo França fez o giro, soltou com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa pra Bueno, dominou na entrada da área. Pra João Vitor na direita, quem sabe agora? Atenção, linha de fundo. Parou na frente da marcação do Gustavo Salomão. Ainda João Vitor rolou, Matheus Barbosa, pé direito, bateu em cima da marcação. Rebate a bola pra frente, Rafael Vaz. Manda a bola pela linha de lado lateral para o Guarani. Teve a chance o Bugre, Albertinho. O Guarani vai chegando, vai evoluindo como a escola de samba. Porém, entretanto, na hora da decisão, olha o Bugrão de novo. Olha o Bugrão, bola solta dentro da grande área. Gustavo França, pé direito, bateu com categoria. Passa a esquerda do gol, vai fora. Gustavo França no rebote, a bola subiu, desceu, caiu com a camisa 33, que botou a bola no terreno, de perna direita, uma chapa esperta, a bola passou à esquerda da meta de Neneca, quase o primeiro gol do Guarani, Albertinho. Com sabedoria, o Guarani vai apertando, mas fica com medo de finalizar. Agora o Gustavo França, hein, recebeu a bola dentro da grande área pelo lado esquerdo, na diagonal, disse, eu vou mandar aqui com efeitinho pra tirar do Neneca. Ele bateu com jeitinho, né, com a bola tirando do goleiro, porém, entretanto, ele acabou tirando muito. Se vai pro gol, o Nenequinha não poderia fazer nada. Ia ser o primeiro gol do Guarani. E segue no Estádio do Café. Londrina 0, Guarani também 0. A informação para a construtora Patriana. Trabalho de bola do Londrina pelo meio, domina a parada João Paulo junto ao círculo central do gramado, no carocinho do abacate ele domina, na ponta direita ele acha Gabriel dominou, cabeça erguida, fatia, Firula penteia, volta a jogada com João Paulo dominou, passa a metade do campo, avançou jada, soltou para Paulinho Mocelin, na tabela curta Caio Dias, de primeira na direita para William Bárbio, esticou na ponta, Lucas Mendes cruzou a bola no meio da boca da botija, tira Diogo Matheus, rebote, voltou João Paulo, perna esquerda, ela subiu e foi pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, 31, quase deste primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B, 35ª rodada, Estádio do Café, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá, 0 pra cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando, neste sábado, Botafogo e Ceará se enfrentam em Ribeirão Preto, Ponte Preta e Avaí em Campinas, transmissão dos canais Futebol Interior, Sampaio Correia e Tombense pela Série B. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Wagner Ferreira, 31 da primeira etapa e o jogo. Desorganizado o Guarani, né? As chances que ele teve foram de jogadas não criadas. Sobraram as bolas por ali e alguns chutes a gol. Agora, toda a segunda bola é do Londrina, não quer nada no jogo e o Guarani está chamando o Londrina para cima. Então, eu acho que deve ter alguma mudança nominal para o segundo tempo. Tem jogador aí que está andando em campo. O Bruninho é um deles, né? E, enfim, né? A situação do Guarani começa a se complicar. Jefferson Salvino de Mello aqui conosco. Tem que ter um atacante no time do Guarani. Lulu Lopes aqui conosco também. Adriano dos Santos. E o MKTG, né? Seria Marketing Vitor. Mandando aqui, ô locutor, segura seu amigo aí. Tá falando de você, viu, Albert? Ah, pelo amor de Deus, não dá, né? É muita chance perdida, né, velho? E quando os caras chega com aquela volúpia, né? Vai causando medo. E essa bola recuada pro Douglas Borges, como eu disse lá, né? Antes era não toca a bola pro Pegorari, agora não toca a bola para o Douglas Borges. Os caras gostam, deixa o goleiro lá. E mandar um abraço pro Eduardo Bugrino, ele gostou do Cocar. Tá legal, né, Dudu? Dudu, um beijo no seu coração. Bola retomada pelo Londrina no campo de defesa, fez corpo mole o Derek, tome contra-golpe do Londrina. Paulinho Mocelin tenta o passe pelo meio, recebe a jogada, Iago Dias chama a jogada na ponta direita com William Bárbio, aquele mesmo, Vasco, soltou no fundo pra Paulinho Mocelin, atenção, linha de fundo, encara a marcação do Alvarinho, vem cruzamento, a bola perigosa, toque de cabeça da Ariel pra fora do gol! Pra fora do gol, teve a chance o Londrina. Jogada do Paulinho Mocelin pela direita, chamou o Alvarinho pra dançar, cruzou no primeiro pau, Alvarinho
Na verdade, o Ariel livre, leve e solto na primeira trave e tocou de cabeça. Ganhou do Alan Santos e quase faz o primeiro gol do jogo aí, Albertinho. Ainda bem que não estão com os pés cabeça na forma. Quando ele pra mim foi falta, viu o Bugrão, vai! Bugrão, bola pela meia, João Vitor na esquerda, buscando o Bruninho, passe errado. Passe errado, Albert Cavalcante, louco da vida, o Guarani não acerta um passe no ataque, Albertinho. Pelo amor de Deus, aí, ó, quando vê o Londrina, eles vêm, ó, vem com aquela calma toda. E vem de novo, bola na esquerda, Paulinho Mocelin carregou no gramado, avançou no terreno, por baixo, Matheus Barbosa. Tira do jeito que dá, bola com o Derek, chamou pra dançar a marcação, driblou uma, driblou duas, aí segurou demais, prendeu, perdeu o Derek, retoma a posse de bola, o time do Londrina que vem pela ponta direita com o Lucas Mendes, pede pra equipe segurar um pouquinho, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Para mais de 200 simultâneos, vamos subir a audiência, família curta, compartilhe e comente a nossa transmissão, tamo junto. Vem Londrina, bola solta pelo meio, domina a parada, William Barbio, caindo agora mais pelo meio, domina o camisa 9, de perna direita, boa bola para Lucas Mendes, dominou, tem espaço, atenção, linha de fundo, chegou para cima do Bruninho, cruzamento, a bola perigosa, sobe a defesa, afasta o Varinho, tem rebote do Rafael Vaz, olha onde tá o zagueiro, perna esquerda, chute, a bola sobe. Sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Saída de bola do Guarani pela esquerda, Mike, dominou errado, lateral de graça pro Londrina. Fala pra você que eu desisto, viu? Rapaz, dá licença. Dá Por que, licença. presida? Fala pra mim, o que você desiste? Olha os homens. Segura aí, bem os caras, toque ali pro João Paulo. Quebra essa bola. Não, para com esse negócio. Esse Douglas, dá a camisa número 10 pro goleiro! Deixa ele jogar ali então! Alguém vai tomar cartão amarelo. Tem que ser isso mesmo. Roberto Fonseca. Roberto Fonseca. É isso mesmo, tá amarelado. Tá amarelado o técnico do Londrina. Então. Exatamente. Põe camisa 10 do goleiro. Põe é goleiro linha, igual salão. Deixa o goleiro lá no gol, mano. Manda pra frente, cara. Realmente, de algumas rodadas pra cá, o Guarani, esse toque de bola não sabe o que fazer com a bola lá atrás. Não sabe. Impressionante. E você muda nominalmente, pôs o Regis, o Bruninho, agora o Gustavo França e nada. Vem Londrina, bola lançada no primeiro pau, toca de cabeça, a bola fica viva no meio do tumulto, Paulinho Mocelin dominou, tira a defesa do Bugre. Rebote e volta na ponta direita pra Gabriel, dormiu no ponto, perdeu pro Derek, não consegue progredir na jogada. A bola sobe e desce, volta do Londrina, Rodrigo tentou toque no meio, Bruninho antecipa, se tira. A bola voltou com o Bruninho, tentou o passe. E na esquerda buscando Gustavo França, lateral de graça pro Londrina, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Tentativa de ataque do Guarani, toque de cabeça de Derek, tira a defesa do Londrina, a bola voltou pelo meio, Matheus Bueno briga pelo rebote, vai pro chão, João Paulo, falta marcada, jogo parado, já cobrada ali pelo Rodrigo, tava com pressa, mas queimou a largada, a arbitragem não havia autorizado a cobrança, portanto, a bola vai voltar pro ponto de origem aí, Albertinho. Tá errado, né? O Kizão é desperto, a bola caiu no pé do time adversário, deveria deixar continuar. O João Paulo quis ser espertão, né? Mas tudo bem, né? Se é pra nós, você tá ligado, né? É marcado, é sempre a bola volta ao contrário, é tiro livre indireto dentro da área, aí vai, né? Informação para Iga Atacado. Vem Londrina, sai no campo de defesa com João Paulo, estica na ponta direita pra Gabriel, domina a passe inventário do campo, engata a primeira, segunda marcha, vai embora. William Barbio tentou de primeira passe errado, tira Mike, rebote voltou pela esquerda, tentou chegar na bola Gustavo França, por baixo Rodrigo. Carequinha Rodrigo, volantão do time do Londrina, dá o corte por baixo, é lateral para o time do Guarani pela ponta esquerda. Vem pra balançar o esqueleto, vem pro manejo Mike, não tem com que jogar mais à frente, chama a tabela curta com o Matheus Barbosa com o Mike, agora sim volta, jogada no campo de defesa. Alvarinho, Ivan Alvarinho, o argentino, solta a jogada na ponta direita, zaga central que domina a parada é Alan Santos, esticou para João Vitor, de primeira, bom passe para Matheus Bueno, dominou, protegeu, carteou, devolveu com o João Vitor pelo meio, tem espaço João Vitor, esticou na ponta esquerda para Mike, dominou, chamou para dançar marcação, cruzamento por baixo, de primeira Gustavo França, daí para Bruninho dominou, prendeu, segurou, tentou para Gustavo França, na perna direita, bateu pro gol, a bola vai fraca no meio, pega Neneca.
firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Londrina, chega de novo o Guarani, Albertinho. É o Guarani que cisca na frente da grande área, né, ali do Londrina, que vai se fechando com 6 jogadores. Ali estava ele, hein, Gustavo França, ele tentou ali, né, bater forte, porém, entretanto, passou, né, pegou nos jogadores do Londrina, chegou amortecida para o goleiro Neneca. Segue no estádio do Café, Londrina 0, o Guarani também 0, a informação para Chimozano Mega Sorte Loterias. Vem mais Guarani pela direita, tabela curta de João Vitor com o Diogo Matheus, volta a jogada com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa dominou de perna direita, Fatinho inverte a página, vira folha buscando o Mike domina, consegue botar a pelota no chão é que se joga, garotinho. Ele volta o lance, volta com o Avarinho domina, faz um compasso de espera, volta o lance, rebobina a fita, recalcula a rota, volta com o Alan Santos pro Avarinho, lado esquerdo do campo de defesa, ele domina, chega na metade do campo, lançamento em profundidade, se chegar no Gustavo França é perigo, chega também Gabriel, toma a frente dele, o zagueiro do Londrina sai jogando na fogueira, dá certo a jogada, Rodrigo consegue a parada, deixou com o João Paulo, esticou na ponta esquerda com o Ariel tem espaço, camisa 10, é bom jogador esse Ariel, sai da esquerda, vem pro centro, carrega a jogada por dentro, soltou com o Paulinho Mocelin, outro jogador perigoso dos caras, abriu na ponta direita para o William Barbo, tem espaço, carregou no terreno, avançou no gramado, cruzamento para Ariel, subiu, tocou de cabeça, ela passa, direita vai fora, tem desvio. Não foi. E a arbitragem dá escanteio, Albertinho. Que mentira, hein? Não foi, né? Cruzamento do William Barber pelo lado direito, ali o camisa número 11, o Iago Dias, ele cabeceou pra fora. Ali ele já saiu apontando, né? O camisa número 10, desculpa, o Ariel, né? Apontando que pegou no jogador do Guarani, não pegou. E ali o árbitro... Acho que não. Escanteio, o famoso escanteio Mandrake, né? Pelo lado esquerdo, né? Totalmente. Ganhou no grito. Escanteio para o Londrina, o terceiro, né? O terceiro do Londrina. No jogo tem 5 escanteios. É o quinto no jogo. Exatamente. Escanteio, João Paulo na bola, levantou, a bola vem fechada, sobe Alan Santos, tira. Tem rebote de William Barbo, o bico da grande área pela ponta canhota. Olhou pra dentro da grande área, vem levantamento, a bola na boca da botija, sobe, Matheus Barbosa tira, completa o serviço, Matheus Bueno. Tem rebote, opa! Tomou um encontrão ali o Gustavo França, tá parado o jogo, falta marcada, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. 40 minutos passados deste primeiro tempo, passo, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá, 0 pra cá. Mais cedo pela Série B, o Mirassol venceu o time do Sport pelo placar de 2-1, e neste momento 41 minutos da primeira etapa em Caxias do Sul, 1 para o Juventude, 0 para o Ituano. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Ao lado da Web Rádio Bariri, ao lado também da galera da Web Rádio Futebol na Canela. Alô, Thiago Lopes de Faria na retransmissão. Web Rádio Bariri no comando de Edson Carlos. Tamo junto e misturado. Amarelo pra quem, Albertinho? É o William Barbio, né? Acabou acertando ali no jogador do Guarani na saída do contra-ataque, no campo de defesa. Né, ali, ele recebeu canarinho amarelo, o Denis da Silva Ribeiro Serafim, o árbitro levantou amarelo para ele. A informação para Piguetinga em Torresmo e Frango Frito. Vem Guarani, na ponta esquerda para Mike, engatou a primeira e segunda marcha, para Gustavo França dentro da área, dominou, deixou com o Bruninho, atenção, linha de fundo, vem cruzamento, fechou Derek de perna esquerda, ele bate pro gol, bate pro alto, a bola sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, chegou bem o Guarani de novo, Albertinho. Mais uma vez jogada pelo lado esquerdo, né? Ali o Bruninho, ele fez o cruzamento, a bola acabou quicando. E ali o camisa número 4, o Gabriel, acabou se jogando na bola. E ali vinha fazendo o movimento certinho, hein? O Derek vinha fazendo o movimento certinho pra pegá-la de primeira, né? Com a perna esquerda. Porém, entretanto, ali o zagueiro acabou atrapalhando, a bola acabou indo por cima do goleirão Neneca. A informação para ST Soldas e Brasil. Guarani recupera a posse da bola e puxa a jogada pela direita com João Vitor. João Vitor domina, faz um compasso de espera, volta a jogada com Matheus Barbosa. Esticou para Matheus Bueno, dominou o carteador. Engata a primeira, segunda marcha, encara a marcação para Gustavo França, tentou devolver de letra Gustavo França. Pra que isso, Gustavo França? Guarani tenta fazer o par de pressiona, tenta recuperar essa posse de bola ainda no campo de ataque. Tira a defesa do Londrina, dá certa jogada. Paulinho Mocelin para Iago Dias, dominou, botou na frente, atenção, invadiu a área, perna direita, bateu cruzada, ela passa, direita no gol, vai fora.
Passa a direita, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, Albertinho. É o Iago Dias, né? O Guarani vai lá na frente, chamado PP. Você gostou, né? Eu gostei. Ah, você gostou dessa, Albertinho, né? você é sensacional. O tal de Nil Sante aqui, é você que tá sendo chato, viu, Nil? Porque o Albert Cavalcante é o jeito dele fazer e é o que tem chamado a atenção da galera. Então, Nil, baixa a bola você, gente, que é você que é o chato. Vai lá, Albertinho. Calma, gente, não vamos brigar. Faz parte do jogo. Fica aí, continua aí, mano. Manda mensagem, a gente gosta. É bom que dá audiência, né? Manda bala, né? Tamo junto. Ali o camisa número 11, né? O Iago Dias, ele acabou batendo cruzado ali, mas o Londrina vem, quando vem firme e vem forte, viu? Mas... E Guarani toma a posse da bola lá pela direita, a arbitragem já parou o jogo. Parou o jogo. Tá valendo tudo. Mas tá valendo tudo. A arbitragem ainda não viu. Derek dominou pelo lado direito, campo de ataque, linha lateral da grande área. Ajeitou pra Matheus Bueno, dominou, limpou a marcação. Pra direito vem o chute. A bola passa, a direita vai fora. E o Neneca pagou geral agora, hein? Pagou geral porque o assistente número 2, o senhor Esdras Mariano de Lima Albuquerque, já tinha levantado o pano, marcado alguma coisa, não sei se falta impedimento. Mas não tava impedido, mas nem querendo na China, né? Enfim, né? Mas tudo bem, né? Ainda bem que o juizão chamou pra ele, né? Denis da Silva Ribeiro Serafim, chamou pra ele. Aí que eu falo pra você, né? O Guarani tem que aproveitar essa instabilidade da equipe, né? Até mesmo aí que o bandeirinha ergueu de forma incorreta. Manda a bola pra rede. Sai jogando o time do Londrina, 44,5 canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Londrina no campo de ataque, domina Iago Dias, tentou fazer a jogada, foi desarmada, Alan Santos por baixo, tira Wagner Ferreira, 45 quase deste primeiro tempo, para mais de 260 simultâneos em um jogo. Ridículo o Guarani, né? Jogando contra um time que não quer nada e tropeçando na bola. O Derek, habilidade zero, né? A única coisa que ele sabe fazer é finalizar e finaliza mal, como aconteceu agora, a única chance que ele teve. Quem está razoável no jogo é o Bueno, que vem vindo de trás e batendo. Agora, depois a gente comenta mais um pouco aí com relação ao França e tal, pegou acho que 1 ou 2 vezes na bola, Bruninho displicente, do outro lado o João Vitor sumido no jogo, os laterais não descem. Então, olha, para enfrentar um Londrina jogando desse jeito, imagina quando pegar aí, né, um Criciúma dentro de casa. Tá aí, um Atlético Goianiense na última partida. Então, Mais 4, vamos até 49 minutos, vem Guarani, vinha pro campo de ataque, Derek brigou lá em cima, tira a defesa do Londrina, a bola bate, volta no campo de defesa do Tubarão, toca de primeira, Lucas Mendes na ponta, quem recebe, quem domina é William Barbio, linha lateral dos técnicos do lado do Humberto Louser, se livrou da marcação de Mike, volta a jogada no campo de defesa, afasta, manda pra frente Rafael Vaz, a bola sobe e desce, cai no campo de ataque, aparece Alan Santos, toca de cabeça, tá tranquilo, tá favorável lá pro goleirão Douglas Borges, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 46 minutos, trabalho de bola do Londrina, campo de defesa, o Guarani marca, cedo de bola. Bola recuada do Gabriel até o goleirão Neneca, que despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai no campo de defesa do Bugre. Bola de graça com o Alan Santos, despacha, sai jogando de lado com o Diogo Matheus. Diogo Matheus espera a bola quicar, chegar ao seu pé direito, faz a jogada com o João Vitor se livrou da marcação no primeiro, carregou no gramado, avançou no terreno, foi pro chão, a arbitragem manda seguir. A bola bate e volta com o Londrina. Passe de primeira de Iago Dias pra Paulinho Mocelin na velocidade, engata a primeira, segunda marcha, se livrou da marcação da Alan Santos, atenção, linha de fundo, a bola ficou com Gustavo Salomão, rolou para Ariel, perna direita, bateu, tem desvio do William Barbio na segunda trave, ficaram pedindo pênalti, a bola sobrou com o Rodrigo pela direita, pressão do Londrina, bola com o Lucas Mendes, volta o lance com o João Paulo, ele bate bem na bola, esticou para Rodrigo, posição legal, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola perigosa, tira a defesa do Bugre, mas a arbitragem para o jogo, marca impedimento, o Londrina vem para blitz no final da primeira etapa, Albertinho. Aí não pode, né? O Londrina, com todo respeito, né? O Guarani também, eu vou falar pra você, não se ajuda. Impressionante, o Londrina vai chegando, vai tocando, e o Guarani vai aceitando com a passividade, né? E mandar aquele abraço para o Nil. Nil, era isso que você queria, né? É o Nil, né? Mandar. É o Nil, deixa eu falar pra você. O Nil, o cara mais chato do chat. Não é. Nil, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Você é sensacional, ó. Um beijo no seu coração. Continua aqui, não vai pra lá, não. Você falou que vai pra lá, não vai pra lá, não. Fica aqui. Ninguém vai dar tanta atenção pro Nil igual a gente. Igual a gente. É isso, cara, fica aqui, por gentileza. Eu quero que você fique aqui, tá? Eu preciso da sua audiência. Mais um pouquinho, tá? Não vai embora, não. Fica aí, Nil.
Fica com a gente aqui, que aqui a transmissão é muito mais, com muito mais ousadia, muito mais alegria, muito mais paixão e emoção. Vem Guarani, manda pra frente Alan Santos, a bola de graça no campo de defesa do time do Londrina, domina tranquilamente Gabriel, pra cima do Gustavo Franço, camisa 33 do Bugre, tenta fazer a pressão, a bola vai pela linha de fundo, último toque do jogador do Guarani, portanto tiro de meta em favor do Londrina, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vai mandar pra frente lá o Grano Neneca, 48,5 da primeira etapa. Vai terminar o primeiro tempo no estádio do Café, 0 pra lá, 0 pra cá. O Guarani com muita dificuldade pra enfrentar um dos piores times desta Série B. Mas é o Guarani que vem pro campo de ataque com o Derek. Derek tenta o passe buscando o João Vitor, tira a defesa do Londrina. A bola sobe, desce e volta na metade do campo. Passou pelo Mike e tome contra-ataque do Londrina. William Barbie dominou, soltou pela meia pra Paulinho Mocelin, entrada da área. Se livrou da marcação da Alan Santos, mais Londrina, perna direita, bateu, espalma Douglas Borges. Tem rebote do Ariel, dominou, afasta a defesa do Guarani. Afasta a defesa do Bugre, se segura como pode o Guarani, que tenta puxar o contra-golpe, bola com Gustavo França, na direita para João Vitor, dominou pela meiga, lançamento no ponto futuro para Derek, tocou de cabeça no canto esquerdo, pega Neneca. Faz a defesa o arqueiro do Londrina no momento que trila o apito árbitro. Aponta ao centro de campo, Denis da Silva Ribeiro Serafim, termina a primeira etapa no Estádio do Café. 0 para o Londrina, 0 para o Guarani. Mais um primeiro tempo ruim do Guarani, que é bem verdade, criou chances, poderia ter até feito um gol, mas foi em determinada parte desse primeiro tempo dominado, cedeu uma chance clara de gol para o Paulinho Mocelin. Mas enfim, termina a primeira etapa, hora de descansar, botar a cabeça no lugar, preparar a estratégia para o intervalo, e vem aí o Intervalo Inteligente FI aqui nos canais Futebol Interior. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Lucas de Souza. Muito bem, intervalo inteligente dos canais Futebol Interior no ar para mais de 250 simultâneos. Família, muito obrigado pelo carinho da audiência, vocês são demais. Albert Cavalcante, o destaque deste primeiro tempo. É, o Guarani, hein, vai sofrendo fora de casa mais uma vez. O Guarani não consegue no primeiro tempo sair, né? Sair com o placar aberto. E ali o Douglas Borges, hein? No finalzinho com o chute do Paulinho Mocelin, que veio ali igual aquela famosa máquina de costura. Veio costurando toda a zaga do Guarani, bateu cruzado. O Douglas Borges fez uma bela defesa. Os números da partida: 53% de posse de bola para o Londrina, 47% para o Guarani. Finalizações: 8 para o Londrina, 7 para o Guarani. Finalizações do gol: 2-2, um empate. Finalizações para fora: 5 para o Londrina e 4 para o Guarani. Chutes travados: 1 para o Londrina e 1 para o Guarani. Escanteios: 3 para o Londrina e 2 para o Guarani. Impedimentos: 2 para o Londrina e 1 para o Guarani. E o Guarani vai aí, né, seguindo o seu karma de não conseguir vencer, vai para sua quinta partida sem vencer. O Guarani vai, com esse empate, se distanciando mais do G4. E agora, mais do que nunca, não vai dependendo de ninguém para poder ficar dentro do G4. O Guarani, matematicamente, tem chances, porém vai ficando mais difíceis, Lucas de Souza. Pois é, rapaz, situação complicada do Guarani, o Juventude vai vencendo e Ituano também por 1-0 para complicar ainda mais a situação. Wagner Ferreira, 0 para lá e 0 para cá, em mais um primeiro tempo muito ruim do Guarani. Ô Lucas, vamos ouvir aí o camisa número 33. Vamos lá, Gustavo França. Prazer falar com vocês. Tivemos algumas chances ali, é um jogo de transição, então assim, quando a gente tiver a oportunidade tem que matar. Acho que a gente tá pecando um pouco ali no último terço, no último passe ali. Mas agora é voltar pro vestiário, ver o que o Humberto tem pra falar e ganhar os 3 pontos. Nessa tranquilidade aí, nós estamos ferrados, viu? Pra ganhar os 3 pontos. Mas tudo bem, vai lá, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 0 pra lá e 0 pra cá. O primeiro tempo tenso, com chances claras pro time do Guarani, pro time do Londrina, nem tão claras assim pro Guarani, 0 pra lá e 0 pra cá. Eu diria que o resultado é injusto pro Londrina, você quer saber. As chances que eles criaram, chegaram com muito mais perigo, tiveram um gol anulado. Graças a Deus pelo VAR. Agora, alguém mal intencionado daria aquele gol tranquilamente que ninguém ia reclamar. Porque foi ali no detalhe, na manga da camisa ali, impedimento do atacante do Londrina.
Precisa avisar os jogadores do Guarani que aquele retângulo branco lá pode chutar lá, não tem problema nenhum, viu? Pode chutar que não tem problema. Você se refere àquele espaço com 3 traves e uma rede, né? E tem um goleirinho ali embaixo. E chuta de preferência num canto pra fazer o gol. O Guarani até tentou. Teve uma chance ali com o Alvarinho de cabeça. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Teve um chute do Gustavo França. 2 chutes do Bueno. E olha, vamos ficando por aí. Toda vez que o Londrina chegou com mais perigo. E a defesa do Guarani também não tá dando confiança. Agora, o nosso lateral direito não desceu, o lateral esquerdo não desceu. E olha que o Londrina não teve jogada de profundidade ali pelas beiradas. Não sei por que ficaram os 2 laterais presos. Então não teve jogo nem pela esquerda, né, com o Bruninho, nem pela direita com o João Vitor. O João Vitor. E muito menos no centro, no comando de ataque. Porque o Derek é habilidade 0. Não sabe dominar uma bola. A bola que chega no pé dele, bate na canela, volta. Ele é um pivôzão ali na área. Se sobrar alguma bola com real chance de gol, ele vai fazer. Agora, se depender de um drible ou de uma jogada de corpo, aí pode esquecer. Então olha, não vou dar palpite nenhum, nem sugestão para Humberto Louser. Mas eu acho que Bruno José caberia nesse jogo aí pro segundo tempo. E o Bruno Mendes também. Muito bem, falou o Wagner Ferreira, abraçando aqui Canal Bernardes, Igor Machado, Antônio Cunha, Juan Dantas, Ismael Silva. Quem mais aqui? O Marcos Alberto, Eduardo Nascimento. Muita gente aqui, o Luke Naruto aqui conosco também. E aí no Facebook, Alberto Cavalcante. Tem que terminar aqui o Nil, mandar um beijo pra você. Nil, você é sensacional, Nil. Não vai embora, Nil. Fica aqui. Eu preciso... Nil, se você for embora, eu vou buscar você lá. Eu quero você, Nil. Fica aqui, irmão. É nóis, tamo junto, cara. Conosco também a Web Rádio Bariri, do Edson Carlos. Também conosco Web Rádio Futebol na Canal. Alô, Thiago Lopes de Farinha. O TLF conosco também na nossa retransmissão desta super transmissão. Por enquanto 0 Guarani, 0 Londrina. Mas é o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta, alguns resultados da Série B, mais um pouquinho da repercussão de, por enquanto, 0-0 Londrina e Guarani, Campeonato Brasileiro da Série B. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Lucas de Souza. Estamos de volta, intervalo de jogo aqui no estádio do Café em Londrina. 0 pra lá, 0 pra cá. Resultado péssimo pro time do Guarani, que realmente vai se complicando nessa briga pelo acesso. Exatamente 22 horas, 28 minutos em Campinas, dando uma passadinha rápida nos jogos da rodada, né? Na última quarta-feira, quando iniciou a rodada, o Atlético Goianiense empatou em casa com o Novo Horizontino 2-2, o Mirassol venceu hoje mais cedo o time do Sport por 2-1, e além deste Londrina e Guarani que você acompanha conosco aqui nos canais Futebol Interior, o Juventude vai vencendo o Ituano pelo placar de 1-0. Com estes resultados, os 10 primeiros da Série B ficam assim. O Vitória 65 pontos, é o líder. O Juventude agora vai para a vice-liderança com 60. O Atlético Goianiense fica na terceira colocação com 60 pontos. E o Sport fechando o G4 com 59. Novo Horizontino é o quinto com 57, ainda joga na rodada. O Criciúma encara o ABC, é o sexto com 57. O Mirassol é o sétimo com 57. O Guarani agora é o oitavo colocado. Quem diria, hein? Quem diria, o Guarani, outrora vice-líder da competição, agora está lá na oitava colocação, pelo menos momentaneamente. O Vila Nova é o nono com 54 e fechando a primeira página, pelo menos por enquanto, o CRB com 50 pontos. Ainda nesta rodada, Botafogo e Ceará fazem um jogo de quem não quer mais nada com a competição, porque nenhum desses dois vai cair, muito menos subir. Agora, Ponte Preta e Avaí amanhã, transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Esse jogo vale muito, é confronto direto contra o Z4, assim como Sampaio Correia e Tombense, jogo que acontece lá no estádio João Castelão em São Luís, no Maranhão. 2 jogos desta rodada aconteceriam domingo. São eles o CRB contra a Chapecoense, o jogo lá no estádio Rei Pelé, e o Criciúma contra a ABC, mas foram transferidos para terça-feira. Terça-feira, 19 horas e às 7, CRB e Chapecoense se enfrentam no estádio Rei Pelé. Criciúma e ABC jogam lá no estádio Heriberto Wilson. No domingo, Vitória e Vila Nova é o único jogo deste domingo. Wagner Ferreira, 0 pra lá, 0 pra cá, um primeiro tempo abaixo daquilo que se esperava, né? E a galera aqui no chat, né, criticando muito mais uma vez a atuação coletiva, né, do Guarani. A galera falando muito mal do João Vitor também aqui nas redes sociais. Individualmente, tirando talvez o Matheus Bueno, né, que se esforçou um pouco mais. Realmente, mais uma vez, do meio pra frente ali, o Guarani muito abaixo daquilo que pode. Não teve jogada organizada nenhuma. O Guarani vai no vai da valsa ali. Parece um time de várzea. Não tem jogadas ensaiadas, né? Não tem aquela jogada que vai do volante pra lateral, da lateral, um cruzamento pra área, tanto de um lado como do outro. O internauta tem razão, aí João Vitor sumido no jogo, Bruninho sumido no jogo. O Bueno foi o que mais apareceu com vontade, inclusive, finalizando, deu 2 finalizações de longe, já que ninguém chuta, deixa comigo, e finalizou. Não acertou o alvo, mas pelo menos tentou. O França, achei meio perdido no campo, até acho que uma alteração feita aí pro segundo tempo, eu permaneceria com o Bruninho, mas tiraria o França e entraria com o Bruno José. E no comando de ataque também não será surpresa se o Derek ficar lá pelo vestiário e a entrada do Bruno Mendes. Pelo menos 2 alterações nessa virada do primeiro para o segundo tempo. Agora ali foi ridículo, o time que está precisando do resultado não teve intensidade nenhuma e muito pelo contrário, permitiu que o Londrina criasse várias chances de gol. Teve um gol anulado, teve
cabeçada do Ariel, que também levou muito perigo. Um chute do Iago aqui, cruzado. Tudo em contra-ataque, né? O Guarani deu... Tudo em contra-ataque. Ali dando o contra-ataque, errando muito passe, errando o contra-ataque, errando o passe e dando o contra-ataque pro Londrina. Então vamos esperar o que o Loser vai fazer nesse intervalo. Ele tem aqui opções no banco de reservas. Ele tem o Bruno José, que para mim deve entrar. Tem o Bruno Mendes também. Se entrar no lugar do Derek e não fizer nada, vai ficar do mesmo tamanho, tá certo? E tem o Pablo. O Pablo, né, garoto ainda, talvez não seja o indicado no momento. Vamos ver o que é que pensa o Loser ali para esse segundo tempo. Agora ele tem que mudar de atitude. Porque caso contrário vai repetir o que fez contra o Botafogo. E aí, Albert Cavalcanti, no momento que o Londrina já volta pro gramado. Exatamente, né? O Londrina volta pro gramado. Nós acabamos de ver o gol do Juventude, né? Contra o Ituano. O cara deu um balaço de fora da área, amigos, e a bola ali acabou desviando no jogador do Ituano, acabou fazendo aquele famoso arco, né? Acabou ali enganando o goleiro, acho que é o Jefferson Paulino, né? Exato. Então é o seguinte, pros adversários, chutou, a bola tá entrando. O Guarani tá fazendo uma força, a bola não entra. E só um detalhe, o Ituano teve um jogador expulso, hein? Nossa, mãe do céu. Então assim, ó, vamos lá, vamos ser realistas, né, presidente e amigos aqui. O Guarani vencendo hoje, beleza, tamo no páreo. Né? Se não vencer... Aí ele vai chegar aqui contra o Criciúma naquela secando, com ó, meu secador aqui, ó. Aliás, o pessoal no chat perguntando, cadê o secador, Albert Cavalcanti? Tá aqui parado aqui, porque queimou a resistência. Queimou a resistência. Eu vou trocar, mas do tempo que você trouxe esse secador, mas fica fora aqui do ambiente, do que propriamente funciona. Exatamente. Que precisa de muita intensidade, né, pra poder secar. É que eu tô tirando o pó. Eu tô tirando o pó que tá em cima aqui, aí acabou queimando. Tá Nil, certo. Um abraço pra você, Nil. Eu tô tirando o pó aqui de cima, Nil, um abraço pra você. E aí acabou queimando, mas eu já consertei quando o jogador... Olha lá, o presida e as suas... Presidente sabe das coisas. Exatamente, ó, estamos vendo ali, ó, o camisa número 17. Ele... Bruno do Derby José pronto pra entrar e o camisa número 7, o Pablo Tomás também vai entrar, vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Por favor, a geradora das imagens, não mudem pra derrubar ali quando chega ali o Benhur Moreira, ali perto ali, ó, eles nem sabem que número que tá, que número que será ali, hein? Muito bem. Quem que é, presida? Quem que é? Ele vai tirar um dos pontas, né? Ou o João Vitor ou o Bruninho. Eu acho que pelas substituições, ele deve mexer nas duas beiradas, hein? Será, mano? Mas quem vai pro lado esquerdo? E quem vai ficar no meio? Então, só ele vai pôr o Bruninho pelo meio. Eu acho que sim, deve tirar o Gustavo França e também o João Vitor. Mas que... Vai dar uma enrolação, quarto árbitro. Exatamente. Ali nosso amigo Robson Babinski. O Babinski, né? Tá dando aquela babiscada, hein? Meu Deus. No tempo daquela tabuletinha. Era melhor, Era né? melhor. Tinha eu. Mas vamos lá, João é isso Vitor, mesmo. João Vitor vai embora pra entrada do 17. Exatamente. O Bruno José entra no lugar do João Vitor. Bruno do Derby José. Exatamente. Vai embora o 19, João Vitor da Lapada, que foi uma figura nula no primeiro tempo. E vai embora o camisa número 18, o Matheus Bueno, hein? Ele vai botar o time pra frente, hein? Não. Aí ele fez caca, né? Mas tudo bem, o presidente aí pode dizer melhor. E entrou caminho. Então vamos lá. A informação para a construtora Patriani. Do Guarani saiu Matheus Bueno, camisa número 18, entrou camisa número 7, Pablo Tomás. E foi embora o João Vitor da Lapada, camisa número 19, entrou o 17, Bruninho. O Bruno, né? Bruno do Derby José, o camisa número 17, a informação para Iga Atacado. Pois é, o Guarani agora com 2 homens de armação no meio campo, momento que trila o apito árbitro. Apita o senhor Denis da Silva Ribeiro Serafim, tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no Estádio do Café. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Wagner Ferreira, a entrada do Bruno José e também do Pablo Tomás no lugar do João Vitor e do Matheus Bueno. Vai pra cima Humberto Loser, daqui a pouco vem Londrina. Bola recuperada do lado esquerdo, deu bobeira a zaga do Bugre. Ariel, um pra lá, dois pra cá, cruzamento por baixo, Thiago Dias pra fora do gol! Que cochilo da defesa do Bugre. Toma a bola, Ariel, cruzamento perigoso no meio da área. Tava esperto, Iago Dias de perna esquerda, bateu a bola, bate na rede pelo lado de fora. Quase o primeiro gol do Londrina aí, Albertinho. O Iago Dias, né, o camisa número 11, colocou pra dançar, né, pelo lado esquerdo, o Alan Santos. Ele fez o cruzamento na primeira trave, ali o camisa número 11, Iago Dias, bateu de perna esquerda, ali o Douglas Borges, ele foi, né, colocou a mãozona ali no cantinho, se pega em cheio, era gol do Londrina, 1 minuto do segundo tempo. A informação para Iga Atacado. Wagner. Eu não tiraria o Bueno, para mim o melhor jogador do Guarani no primeiro tempo. Eu tiraria o França.
e manteria o jogador Bueno. Agora, ele entendeu assim, pode até ganhar o jogo. Aí eu vou ficar quieto, daí eu vou aplaudir, inclusive. Mas na beirada do campo tá certo. Tirou o João Vitor, que foi figura apagada no primeiro tempo, e colocou o Bruno José, mesmo que não esteja 100%, mas é, né, o titular da posição ali, rápido, pode sair alguma coisa por aquele setor. A bola vem por cima, vai por baixo. Agora Thiago Dias tenta a jogada ali pelo meio, vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. Guarani no ataque, Bruno José invadiu a área, pé direito, rolou no meio, pintou, gol! Tira a defesa, voltou pra Mike, bateu em cima da marcação, bola vai fora, escanteio. Contra-golpe gigante do Guarani, Bruno José teve a chance, rolou no meio, a bola chegaria pro Bruninho, tirou a defesa no rebote, chute do Pablo Tomás, a bola explode na marcação, vai fora, escanteio, Bugre, Alberti. Que dó, Bruno José, a primeira ponteada dele, hein, pelo lado direito ele cruzou na marca penal, ali estava o Derek, puxou toda a marcação, quando o Bruninho foi bater de primeiro, camisa número 8, Rodrigo, tirou o doce da boca da criança, escanteio para o Guarani, já cobrado. Vem Bugre pela esquerda, dominou, Pablo Tomás trouxe para a perna direita, cruzamento, bola fechada, brigou lá dentro, a bola sobrou para Alan Santos, tira a defesa, voltou para Bruno José, de primeira soltou a bola dentro da grande área, dominou, Gustavo França tenta o giro, a bola bate na marcação do Rodrigo, vai fora, novo escanteio, vem pra cima o Guarani na segunda etapa, Albert Cavalcante. É, o Guarani, 2 escanteios seguidos, apertando pelo lado direito, apertando pelo lado esquerdo, o Guarani vai mais com o segundo escanteio consecutivo, vai tentando abrir o marcador. 3 minutos do segundo tempo. Segue no Estádio do Café. Londrina 0, Guarani também 0. Informação para Pique Chicken, Torresmo e Frango Frito. Escanteio para o Bugre, vem pra bola Gustavo França, vem levantamento, bola no primeiro pau, sobe, a defesa tira, tem rebote, dominou, Bruninho, bico da área, perna direita, bateu em cima da marcação, voltou pra Bruninho, tem rebote, tem mais pressão do Bugre pelo lado esquerdo, tentou botar na frente, chega por baixo, Paulinho Mocelin, toca a bola pela linha de lado, lateral, bola pro time do Guarani, pressão total do Bugre pra cima do Londrina, lateral, bola pro time do Guarani pela ponta esquerda, vem pra cobrança o Mike, 3 minutos 40 segundos desse segundo tempo, o Londrina teve uma chance, o Guarani respondeu já com 2 e pressionou no campo de ataque, bola na ponta esquerda pra Mike, Mike soltou no corredor para Bruninho, Bruninho do Rabisco tentou botar na frente, chega por baixo, Lucas Mendes toca a bola pela linha de lado, lateral para o time do Guarani, vem pro manejo de novo Mike, 4 minutos cravados da segunda etapa, o Bugrão vem pra cima, a torcida se anima, o torcedor no chat também, vem comigo nação bugrina, vamos subir a audiência no chat, eu quero 500 simultâneos nesse segundo tempo, cobrança de lateral feita, não tem impedimento, Pablo Tomás pra Mike, botou na frente, tentou levar no fundo, tava esperto, Paulinho Mocelin, não foi na do lateral esquerdo do Bugre, tira, lançamento em profundidade buscando, o Iago Dias brigou com Alan Santos, tranquilo, favorável, consegue fazer a proteção, sai na boa, sai tranquilo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. 4 minutos desse segundo tempo, lateral para o Londrina pelo lado esquerdo, vem pra dentro da área, o lateral com escanteio do Gustavo Salomão, bola perigosa, tira a defesa, tem rebote, mandou pra frente Gustavo França, bola bate na marcação, bate em cima da mão do João Paulo, portanto falta pro time do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos, 982 50 0410. ST Soldas e Abrasivos. Sai jogando o time do Guarani pela ponta esquerda, daqui a pouquinho o Albert lê a sua mensagem no Facebook, que vem Bugre, bola do lado esquerdo, o Pablo Tomás chama a jogada por dentro, Bruninho, lançamento pra Derek dentro da grande área, Derek dominou, foi pro chão, e aí? E aí, o Neneca saiu do gol, brigou com o Derek, dividiu com camisa número 11. Ah, Derek, foi nada. E aí o Derek deu aquela piscinada, hein, Albertinho? Aí ele achou que ele estava ali no G do brinco de ouro da princesa. Né, ali pelo lado esquerdo, né? Ele achou que estava nas sociais, né, do Guarani. Ali ele recebeu pelo lado esquerdo, né, e ali acabou o campo, é verdade, né? O Neneca usou toda a sua experiência,
E ali só acompanhou a bola quando... Boa, Alan Santos. Quando ali ele acabou dando aquela piscinada na grande área. Não foi nada. Segue 0-0. Manda pra frente, Diogo Matheus domina a parada. Gustavo França bota no chão, chama a gorduchinha de meu amor. Vai pra cima do time do Londrina no Guarani. Bota a bola no chão, no Shanks. Joga garotinho, domina Bruno José. Soltou na intermediária, entrada da área. Bruninho dominou, tem espaço. Armou na perna esquerda, bate pro gol em cima da zaga. Voltou pra Mike na perna esquerda. Vem levantamento na boca da botija. Tira Gabriel. Rebote da equipe do Londrina. Domina a parada. Ariel dorme no ponto, perde, retoma a posse de bola. Matheus Barbosa recupera o Guarani, vem pro campo de ataque, Alan Santos solta a bola pelo meio com o Matheus Barbosa, na ponta esquerda, boa bola para Pablo Tomás dominou, olhou pra dentro da grande área, encara a marcação de Paulinho Mocelin, recua a jogada com o Mike, devolveu pra Pablo Tomás, na ponta esquerda, linha de fundo, cruzamento, a bola na primeira trave, afasta Gabriel, manda a bola pela linha de lado, lateral pra equipe do Guarani, vem pra cima o Bugre, Alberti. O Guarani vai tentando pelo lado direito, vai tentando pelo lado esquerdo, o Guarani é outra, hein? As mudanças do técnico Humberto Loser estão surtindo efeito. O Guarani vai pra cima, vai tentando fazer o seu gol e conseguir seus 3 pontos, Lucas de Souza. Vem de novo o Guarani pelo lado esquerdo, o Mike esticou pra Pablo Tomás encarou a marcação do Lucas Mendes, botou na frente, linha de fundo, cruzamento, a bola vem perigosa, Bruno José ajeitou de cabeça pra Bruninho, pintou gol, trava a jogada, a bola voltou pra Bruno José, ajeitou pra Diogo Matheus, bota cruzado em cima da marcação, afasta, tira a defesa com Gustavo Salomão, tem rebote, é do Guarani na ponta direita, Bruno José, bota na frente, com o pé machucado, Bruno José no peito na raça, vem o cruzamento, a bola vai pela linha de fundo, cruzamento do Bruno José, vai direto pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Londrina, Albertinho. Pressão, mas eu vou falar pra você, hein, ali depois, antes da batida, né, do Diogo Matheus, o capitão Diogo Matheus, houve uma dividida ali, o Bruno José cabeceou pra dentro da grande área, e ali pra mim, não sei não, viu, mas acho que o João Paulo com as cravas da chuteira, hein? Acabou acertando ali o nosso Bruninho do voleio e o juiz não deu nada. Meu Deus do céu, cara, contra o Guarani era pênalti, ia chamar a polícia, camburão, a favor, ninguém marca nada, cara. Responde o time do Londrina, tenta sair do sufoco, Paulinho Mocelin da direita pra esquerda, ele vira a jogada com o Rafael Vaz, esticou no corredor, boa bola pra Gustavo Salomão, dominou, parou na frente da marcação de Diogo Matheus, volta a jogada com o Rafael Vaz na intermediária, campo ofensivo, olha onde tá o zagueirão, foi pra cima o zagueirão, soltou pela meia Cunhago Dias, de primeira na ponta esquerda pra Gustavo Salomão, se chegar é perigo, não consegue evitar a saída pela linha de fundo, mas manda a bola pela linha de lado, vai pressionar o time do Guarani aí nesse lateral em favor do Bugre, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Lateral, bola pro time do Guarani, campo de defesa, vem Diogo Matheus pra fazer o manejo, lá vem Diogo, capitão Matheus pra fazer a cobrança do lateral, faz o lançamento, a bola no corredor, toca de cabeça de William Barbo, chega Bruninho, manda pra frente, rebote e voltou com o Rafael Vaz, que rebate e manda mais uma vez a bola pela linha de lado lateral para o Bugre, vai lá Alberti. Vamos aqui no Facebook, olá amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Tô chegando no Facebook, hein? Manda essa mensagem, Luciano Alves, como é que esse time consegue criar alguma expectativa no torcedor de poder subir para a Série A? Moni Fernandes, vai ser igual o time do Palmeiras domingo contra o Botafogo. Vira essa boca pra lá. Pablito Leon, aê Pablito. Grande Pablito, olha o Guarani, Bruninho toma a posse da bola, esticou pra Pablo Tomás, o passe vai um pouco forte demais, chega Gabriel, toma a frente dele, tira, rebote vai voltar pela ponta direita, se sair a bola do Guarani, a bola pro Bugre, completa aí Alberti. O Pablito Leon mandando um abraço, 0-0, o Fagner Floresta, bora Guarani ganhar, tem que tirar o Atlético Goianiense. E vem Bugre, Pablo Tomás, levantamento, a bola na boca da botija, tira a defesa, a bola ficou viva dentro da área, afasta Rafael Vaz, completa o serviço, o Rodrigo domina dentro da sua grande área, dominou perigosamente, estava marcado, consegue sair na boa, lançamento para Paulinho do Mocelin, dominou no peito, botou a bola no terreno, faz o passe com João Paulo, que bota a bola no chão, chama a jogada por dentro, soltou a jogada na ponta direita para Paulinho Mocelin, encara a marcação de Pablo Tomás, que por baixo dá o carinho, dá o corte, lateral pro time do Londrina pela ponta direita, quem mais tá aí no Facebook, Albertinho? É o Moni Fernandes, né, na boa, eu acho que o Loser tá mais perdido que segue o tiroteio, que ele perdeu o vestiário. Aqui ó, fala galera, boa noite, um bom jogo para nós. Aquele jogo do Botafogo vai fazer falta, hein? Que pena, dirigindo e ouvindo vocês. Carlinhos direto de Iwata, Japão. Iwata. É isso mesmo? Comunidade japonesa firme e forte, boa. assim como Shotoku Maccabi lá em Nagoya. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, Canais Futebol Interior ligadinho em você. E tem falta o Londrina lá pela ponta direita, Alberti, para quase 300 simultâneos. Vamos subir, família. É isso aí, deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha mesa, tá suja aqui de pó. Pera aí, só um pouquinho que tá sujo. Agora pra vocês agora, hein? O Londrina, João Paulo na bola e tá reclamando. Liga esse secador aí, pelo amor de Deus.
Avisou que vai jogar a bola na área. Exatamente. Vai pintar o chuveirinho. João Paulo bate bem na bola, Bertinho. Bate mal. Hoje vai errar tudo. Aquela Joanete vai doer agora. Vem levantamento, a bola perigosa na boca da Botija, o toque de cabeça do Rafael Vaz, espalma Douglas Borges! Toque de cabeça do Rafael Vaz, o zagueirão tava na área, Douglas Borges no pé da trave direita, toca, manda pela linha de fundo, escanteio pra equipe do Londrina lá pela esquerda, Albertinho. Rapaz, mais uma vez, hein, Douglas Borges, que defesa, o cruzamento dentro da grande área, hein, João Paulo bateu com todo o veneno, ali o Rafael Vaz cabeceou, ali o Douglas Borges no cantinho, do pé da trave, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio, o quinto escanteio para Londrina. Escanteio, o quinto do Londrina no jogo pra você que tá apostando os números aí embaixo. Vem pra cobrança, João Paulo, a bola vem fechada. Vai pela linha de fundo, é novo escanteio. Novo escanteio aí, ó. Quem queria 9 escanteios, bateu a odd, hein? Bateu a ODD, ganhou dinheiro, mais escanteio em favor do Londrina, Albertinho. Mais um escanteio pro Londrina, né? E ali, o João Paulo, para de bater, não vai cansar essa perna não, mais um escanteio perigoso. Vai pintar chuveirinho na área, Londrina pressiona 11 minutos no relógio, vem levantamento no primeiro pau, tira Diogo Matheus, tem rebote na entrada da área, completa o serviço, manda pra frente Gustavo França, 11 minutos, 12, agora cravados desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo e por enquanto 0 para o Londrina, 0 para o Guarani, para a Web Rádio Bariri, alô Edson Carlos, para a galera da rádio Futebol na Canela, alô Thiago Lopes de Faria, 0 para lá, 0 para cá, informando que amanhã, neste sábado, tem Ponte Preta nos canais Futebol Interior enfrentando a equipe do Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato. Aqui feliz da vida até minha vida terminar. Vem Guarani na ponta esquerda com o Mike. Chama a jogada mais atrás com o Matheus Barbosa. De perna direita, Fatiou levantou essa bola na boca da Botija. Subiu o Derek, tentou ajeitar de cabeça. O toque de cabeça do Derek foi pra cima. Facilita a defesa do Londrina, que tira com o Rodrigo, que consegue fazer a jogada. Volta o lance com o João Paulo. Na ponta esquerda ele tem Paulinho Mocelin. Gira de um lado pro outro esse Paulinho Mocelin. Tá de um lado do campo, tá do outro lado também. Wagner Ferreira, 13 cravados na segunda etapa do jogo. Tô vendo o Derek mais perdido que cupim e metalúrgica, viu? Como é que é? Cupim metalúrgica? Imaginou? Tem alguma chance o cupim na metalúrgica? Nenhuma. 0 chances. Quando ali o cartãozinho amarelo será levantado, vamos ver pra quem foi, né? Alan Santos. Alan Santos. Tava pendurado ou não? Eu vou dar uma olhada aqui, mas pelo jeito... Se tiver... nós temos o Lucas Adel, né, no caso. O Alan Santos ali... Tem o Titi também. Não foi nada, né? Ele só deu aquela famosa encostadinha no Iago Dias que desabou. Deu aquela famosa desabada. Cartão amarelo ali para o Alan Santos. Pelo jeito que ele tá reclamando ali, pra mim ele já mesmo acusou aqui o golpe, né? Os pendurados do Guarani, já vou trazer aqui agora, aqui o meu papel Deixa eu eletrônico. aproveitar que você tá procurando, deixa eu mandar um grande abraço aqui pra Lidiane Nogueira lá em Natal, pro Hélio no Pará, tamo junto, a galera de Bauru aqui também com o Almir Franco, quem mais aqui? Ismael Silva conosco também, muito obrigado pelo carinho da audiência, é o Brasil inteiro conosco. Falta cobrada, a bola perigosa na boca da Bugija, tira a defesa do Bugre, rebote voltou pela direita, quem domina a parada é o Rafael Vaz, deu uma de ponta direita, o Rafael Vaz, dá certa jogada, linha de fundo, cruzamento por baixo, tira Matheus Barbosa, afasta, olha o Rafael Vaz, rapaz, com toda a sua cintura dura, deu trabalho, vai lá, Albertinho. A famosa cintura de gesso, ele vai fazendo baila comigo, né, na zaga do Guarani, mas vamos lá, os pendurados do Guarani. Mike, Kaique, Diogo Matheus, Alan Santos está fora da próxima partida. Contra o Criciúma. Bruninho, Bruno José, João Vitor, Derek, Bruno Mendes e o técnico Humberto Luza. Muito bem, aqui o Guarani tenta esticar essa bola para Derek na corrida, tentou, chega antes do Gabriel, manda para fora o zagueirão do time do Londrina, lateral para o Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral para o Bugre pela ponta esquerda, vem pra jogada Mike faz a jogada curta com o Bruninho, devolve com o Mike, olhou pra dentro da grande área, vem levantamento, a bola fechado, desvio pra trás do Rafael Vaz, vai pra fora, escanteio. Rafael Vaz se jogou na bola de peixinho, mandou pela linha de fundo, mas mandou pra trás, espirrou o taco, assustou o goleiro Neneca, vai pela linha de fundo, escanteio pra equipe
do Guarani, Albertinho. Seria maravilhoso se fosse na direção do gol. Cruzamento, e a bola acabou quicando, e ali o Rafael Vaz, ele foi tentar tirar, mas mandou aquela cabeçada com efeito. Mandou a bola pela linha de fundo, se vai pro gol, não sei não. Ele ia pegar o Neneca ali de calça curta. Escanteio pro Bugre, e lá vem o Bugre. Bruninho na bola, levantou, bola fechada, o toque de cabeça do Pablo Tomás, fica vivo, ainda dentro do tumulto, tira a defesa do Londrina. Rebote e volta na direita, Gustavo França ajeitou para Diogo Matheus, vem levantamento. Meu Deus do céu. Direto pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Londrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Abraçando aqui o Félix 641, tamo junto, Félix, Celso Alves também, Lidiane Nogueira. Alô, Roger Augusto lá em Ubatuba, tamo junto e misturado, 312 simultâneos, hein? Eu quero 400 até o fim da transmissão. Nossa, 16,5 da segunda etapa, 0 pra lá, 0 pra cá, o jogo é dramático, o jogo é emocionante, o jogo é tenso. Seja pro Guarani ou pro Londrina, que vem pra ataque, Paulinho Mocelin, esticou pra Iago Dias, tentou cruzamento, a bola na mão ali, pelo menos na minha visão, a bola bateu na mão do Matheus Barbosa, mas a arbitragem marcou impedimento. Ainda bem, né? Impedimento que não existiu, não houve, né? Graças a Deus. Que não houve a ali. Nossa Senhora do Brinco de Ouro da Princesa. Iago Dias, Albertinho. Exatamente, ali o bandeirinha ali, ele pegou, eu não sei qual linha que ele estava acompanhando, deve ser aquela mesma do impedimento do time do Londrina, né? Não houve impedimento e houve o toque. Exatamente, mas tudo Dois bem. erros. Então quer dizer então que estamos perto da vitória, porque normalmente sempre é contra a gente, né, presidente? Mas tudo bem, e só lembrando, retrospecto das equipes, Lucas de Souza, deixa eu ver se vai dar tempo, vai retrospecto das equipes, né, 16 jogos com 10 vitórias do Guarani, 1 empate e 5 derrotas, 26 gols a favor do Guarani e 15 gols contra. A informação para Iga Atacado. Guarani recupera a posse da bola no campo de defesa e vem com o Bruninho. Estica a jogada na velocidade para Mike. Mike tentou lançamento, a bola bate no Rodrigo, vai fora. Vai pela linha de lado lateral para o Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Derrubado o Pablo Tomás, falta pro Guarani pela ponta esquerda, vão me ajeitar na cadeira, é falta perigosa em favor do Bugre lá pela ponta esquerda, Albertinho. O Guarani vai chegando mais uma vez pela ponta esquerda, ali o Pablo Tomás tentou fazer o rabisco, tomou rapa por baixo. Falta agora perigosa quando o Nenequinha vai ajeitando ali a sua zaga, já dizendo, sai pro Guarani fazer o gol. Sai que o Guarani precisa. Bola na área. Bola levantada, Derek toca de cabeça, ela sobe e vai pela linha de fundo. Público e renda lá no estádio do Café, Albertinho. 586 pagantes, 105 não pagantes. Total 691 espectadores. Para uma renda de R$ 8.800. Então, público total. Repita. Público total, 691. 586 pagantes, 105 não pagantes, total 691. Para uma renda de R$ 8.800. A informação para ST Soldas e Abraços. Mais um fator que o Guarani não soube aproveitar. Ninguém no estádio para fazer pressão e ele está... se complicando contra pagando si um mico aí com esse empate. E vem Londrina, na ponta esquerda vem cruzamento ali do Gustavo Salomão, rebate Alan Santos, completa o serviço, Matheus Barbosa manda para onde o Nari estava apontado com o jogo de campeonato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Guarani recupera a posse da bola no campo de defesa e vai embora. Sai jogando com Mike para Bruninho. Esticou no comando para Gustavo França, deixou de lado com Pablo Tomás. Por elevação para Derek. Posição legal do Derek, dominou na linha de fundo. Arbitragem para o jogo, na verdade estava debaixo da saga. Debaixo da saga, o Derek marcado impedimento aí, Albertinho. Aí tava, né? Numa tabela rápida, o Derek acabou queimando largada pelo lado esquerdo. E o mapa da mina do Guarani ali, né? O caminho de ouro ali.
Jack Sparrow é ali, pelo lado esquerdo. Jack Sparrow, né? É, Jack Sparrow, não, isso é um jogo, né? Jack Sparrow. Você que conhece o jogo. É o Piratas do Caribe, né? Não, mas também tem um jogo também, Jack Sparrow. Você nunca viu? É. Você nunca jogou? Não. Nem eu. Então, pelo lado esquerdo, quando vai ter duas mudanças no camisa número 20. É rir pra não chorar, o né? Vitor Hugo está preparado, está ouvindo ali as informações do técnico Roberto Fonseca. A informação para olha o Londrina, tapa de calcanhar do Paulinho Mocelin, Parial botou na frente, foi pro chão, é falta. Já tem amarelo, velho. Falta pra equipe do Londrina amarelo, pelo lado esquerdo, tem amarelo Alan Santos, Albertinho. Ali ele ia dando uma lucada, né, no caso, né, ia perdendo ali, o técnico Humberto Louser tem que mudar. Tem que mudar, ó, se o juizão não der o cartão, isso aí foi mais pra cartão do que do Lucão, tá? E ali tá falando que bateu no ombro, foi no ombro mesmo. Só se agora o ombro tem extensão toda do braço. Ele é um dinossauro, né? Ele é de outro planeta. Falta perigosa e ali vai mudar ali o Douglas Borges, vai arrumando a sua barreira pelo lado esquerdo. Olha, vou falar pra vocês, meus amigos. Tá difícil hoje a informação para restaurante do Dadá. Já tomou seu remedinho hoje, Albertinho, é teste pra cardíaco, 21,5 do segundo tempo, falta pros homens. Falta pros homens, bate na madeira aí, ó, bate na madeira aí, torcedor do Guarani, vem pra cobrança João Paulo, 2 homens na barreira, Bruno José e Gustavo França formam a barreira do Guarani, falta pela meia esquerda, quase no bico da grande área, pela ponta esquerda, 22 no relógio quase, segunda etapa de jogo, 0 pra lá, 0 pra cá, João Paulo concentrado pra fazer a cobrança da falta, Denis Serafim autoriza a cobrança, vem João Paulo na perna direita, ela vem fechada, vem direto Douglas Borges. Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Bugre tem pressa. Solta a bola na ponta esquerda pra Mike, de primeira esticou pra Bruninho. Bruninho tem espaço pra correr e tome contra-ataque do Bugrão. Bruninho recebeu pro lado esquerdo, de perna direita, faz o lançamento, a bola atravessa toda a extensão da área, passa pelo Bruno José, vai cair do outro lado em lateral. Inacreditável a falta de criatividade do Guarani de novo no jogo de hoje. E substituições do time do Londrina, Albertinho. É, o camisa número 17, Peu, vai entrando no lugar do camisa número 8, Rodrigo. E também o camisa número 20, né, o Vitor Hugo. Ele vai entrar no lugar do camisa número 9, né, o William Barbio, que está amarelado, né. Então, camisa número 9, William Barbio vai embora, entrou camisa número 20, Vitor Hugo. E vai embora o Rodrigo, camisa número 8, entrou camisa número 17, o Peu. A informação para Rose Pisos. Essa jogada do Bruninho aí, a galera aqui no chat e também nas redes sociais ficou na bronca aí com o Bruninho, viu, presidente? Pô, sem saber o que fazer com a bola, né? Tinha a posse da bola, vinha em direção ao gol. Fez um lançamento, mas totalmente errado pro Bruno José aqui na beirada. Bola pela lateral. E vem Bugre. Olha o Bruno José. Entrou com vontade o camisa 17. Tentou fazer jogada na linha de fundo. Fez o cruzamento. A bola bate em cima da marcação. Vai pela linha de lado. Bateu em cima da marcação do cara que acabou de entrar aí, ó. Do camisa 17, o Peu. Vai pela linha de lado lateral pra equipe do Guarani. Já cobrado. Guarani no ataque. Diogo Matheus de perna esquerda. Tentou fazer o cruzamento. A bola veio pra fora da área. Parou na intermediária. A sorte é que o Pablo Tomás estava bem posicionado pra poder recuperar a posse. Bola com o Matheus Barbosa, recua tudo com o Alvarinho, volta tudo lá com Douglas Borges para mais de 300 simultâneos no YouTube, 194 ouvintes simultâneos no nosso canal de áudio, tamo junto e misturado. Bola vai, volta na metade do campo, passa ali pela primeira linha de defesa do Guarani, de graça voltou com o Diogo Matheus de primeira jogada com o Bruninho do Rabisco, lançou profundidade buscando o Derek, passe forte demais, fica nas mãos do goleirão Neneca. Grande abraço pra galera de Maringá acompanhando a nossa transmissão aqui no YouTube. Alô, Nicolas Alexander, Otávio e Bruno aqui também, Giovana Fernanda, Vini Dias, David Vasconcelos, Rodrigo Maia, grande audiência mais uma vez conosco, o canal Facebook. Vai lá, Facebook, Albertinho. Facebook. Anderson Porto, 2-0 Bugre, Reinaldo Cardinale, com essa armação vai levar gol, Caio Moura, vamos subir Bugre, Reinaldo Cardinale, Albert, essa seria a melhor escalação para hoje, aí o presida vai saltar, vai acabar respondendo essa, Josimar Franco, 3-0 pro Guarani, e o Guarani não chuta pro gol, não tem força, não consegue performar, como diria ali o nosso querido Humberto Louser. Presida, essa é a melhor formação do Guarani para essa partida? Olha, é o que tem para hoje, né? Não tem o que mudar. Tentou mexer, teve alguns problemas, né, de suspensão, de contusão. Agora,
O Derek tem uma figura decorativa no ataque do Guarani, né? O Bruno mesmo também não é lá essas coisas, mas pelo menos tinha que tentar. Não tá bem o Derek, quem sabe hoje o Bruno vai lá e resolve. Bola esticada na ponta direita, o passe pra trás do Iago Dias, sai do gol, Douglas Borges faz a defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. 25 e meio desse segundo tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio do Café, em Londrina, no Paraná, o palco do espetáculo por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Mais cedo, Mirassol bateu o Sport pelo placar de 2-1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugre que fez mudança, Alberti. Em oferecimento a Café Canecão, né? Vai embora o Lewandowski, camisa número 11, entrou camisa número 9, o nosso Bruno Mendes. É, isso mesmo, hein? Que coisa. E vai embora o Gustavo França, camisa número 33, entrou ele, hein? O seu querido, lindo, maravilhoso, 29, Isaac Omandrake. Então foi embora o Derek, camisa número 11, entrou camisa número 9, Bruno Mendes. Gustavo França, o camisa número 33, foi embora, entrou o 29, o Isaac. A informação para Pique Chicken, Torresmo e Frango Frito. O técnico mexeu, o comentarista falou, entrou o Bruno Mendes e também o Isaac, presidente. Corretas as alterações do Humberto Louser. Tirou o França, que não se encontrou no jogo todo. Já tinha errado, né? Quando tirou o Bueno. Se o Bueno tivesse saído no segundo tempo, eu acho que a coisa teria sido diferente. Mas tudo bem. Tirou quem tinha que tirar. Tirou o França, colocou o Isaac e tirou o Derek, né? Que eu estava pedindo faz muito tempo, para a entrada do Bruno Mendes. Quem sabe ele sai do banco para resolver para o Guarani. Mexeu Londrina também, você viu aí, Alberti? Eu vi o tal de Igor França. Saiu o camisa 2, Lucas Mendes. Exatamente, Lucas Mendes, o camisa número 2 foi embora e entrou o camisa número 15. Ó, tô bem, hein? Igor França, então foi embora, entrou o Lucas Mendes, camisa número 2, foi embora, entrou camisa número 15, o Igor França. A informação para a Pizzeria Papagaio. Mexe em suas peças o técnico Humberto Louser, também o Roberto Fonseca, 0-0 no placar. Tá difícil, tá complicado. Guarani precisando buscar os 3 pontos. Depois de uma derrota pífia diante do Botafogo, uma sequência muito ruim de resultados do Guarani, que não tá conseguindo fazer gol na pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nem o ABC tomou tantos gols como o time do Londrina. 53. Que desce lá pela direita, desce o Ariel, sai com bola e tudo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar, Arroz e Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. E tem gol no campeonato, é gol do Ituano. O Ituano empata o jogo lá em Caxias com 1 a menos. E aqui o Guarani vem pro campo de ataque, Bruno José levantou, Bruno Mendes de cabeça, bola foi pra trás, rebote e volta com o Bruninho, tenta o domínio, a bola escapuliu ali do Bruninho, recebeu pela meia direita, tenta fazer a jogada, volta com o Alan Santos de primeira faz o passe por cima com o Matheus Barbosa, pela direita com o Bruninho, de primeira bom passe pra Diogo Matheus, chamou a tabela com o Bruninho, Bruninho dominou, parou, pensou, soltou pela meia com o Isaac, o Mandrake, pra cima deles Isaac, soltou na ponta direita pra Diogo Matheus, e agora, Diogo Matheus linha de fundo, cruzamento, a bola vem no meio da área, sobe, Rafael Vaz afasta o perigo, rebote e volta, Matheus Barbosa toca de cabeça pro meio do tumulto, Rafael Vaz afasta mais uma tira, rebote do Guarani, Alan Santos de cabeça, soltou a bola com o Mike de cabeça, volta tudo com Douglas Borges, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho de bola do time do Guarani, campo de defesa 29. Falta só você, Guarani. Vamos fazer sua parte, Bugre. Bola com o Matheus Barbosa. Se livrou da marcação do Paulinho Mocelin. Na ponta esquerda, o lançamento para Bruno Mendes. Ajeita a jogada com o Isaac Mandrake. Mandrake na ponta para Pablo Tomás. Vai encarar a marcação de Igor França. Só mais você, Pablo Tomás. Pra cima deles. Dominou, limpou, esfirulou, sambou de um lado pro outro. Dentro do cruzamento. A bola bate na marcação de Igor França. Vai fora, escanteio. Escanteio pra equipe do Guarani pela ponta esquerda, Alberti. Escanteio pro Guarani. 11, né? O 11º escanteio da partida, 6 para o Guarani.
e 5 para a equipe do Londrina. O Guarani vai tentando, hein? Vai tentando, vai aumentando o volume, vai aumentando o som da bateria. Vem, ali o vem, Bruninho, hein? vem. Pra cobrança. Vamos lá, Bruno. Escanteio, vem pra bola, Bruninho. Capricha aí, Bruninho. Capricha que é o gol. Capricha que agora o Gaveta. Na perna direita, o levantamento com rosca, a bola no meio da área. Sobe, Rafael Vaz. Rafael Vaz gigante na defesa do Londrina pra afastar o perigo. Rebote e volta na ponta esquerda com o Mike. De perna esquerda, levantou direita. A bola vem perigosa na trave. Pega, larga, pega de novo, Neneca. Meu Deus do céu, que bola perigosa, chega de veneno, Neneca em 2 tempos faz a defesa, vem mais Guarani, Pablo Tomás recebeu pela meia esquerda, esticou para Bruno José, abriu na perna direita, trouxe por dentro, tomou corte por baixo do Igor França, rebote em volta do Bugre, Matheus Barbosa na ponta direita para Diogo Matheus, olhou para dentro da grande área, fatiou, levantou a bola na boca da botija, Bruno Mendes ajeitou, a bola vai subir, vai descer do lado esquerdo da área, ainda Pablo Tomás tem que evitar essa saída, Pablo Tomás dominou, encara a marcação do Igor França, tentou o corte, a bola foi por baixo, desvio do zagueiro do time do Londrina, escanteio, mais um escanteio aí, Albertinho. Mais um escanteio, mas ali o lance, hein? Um chute ali, meio louco, Neneca ali, ele foi fazer defesa, ele quase que bateu com as costas na parede, mas ele fez em 2 tempos, o 7º escanteio do Guarani, o Guarani vai apertando, Lucas de Souza, não é possível, né? É um golzinho só. Golzinho. É um ADD, como diria Lucas de Souza. Só um. Bruninho só a bola de novo. Pode ser meio a 0. Vem pra bola, Bruninho na perna direita, 31 no relógio. Vem levantamento, a bola cheia de rosca no segundo pau. Subiu Alan Santos. Sobe também no segundo pau. Isaac passa a bola por todo mundo. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta pro Londrina. 31 cravados desse segundo tempo. Passa. O tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você conferindo nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio do Café, o palco do espetáculo por enquanto. 0 para o Londrina, 0 para o Guarani, pra galera da Web Rádio Bariri, o Edson Carlos, também pro Thiago Lopes de Faria. Deixa acompanhar esse ataque do Londrina que vem perigosamente, a bola solta ali pela meia esquerda, domina João Paulo. 2 toques na bola, acelerou a parada na ponta canhota que domina a jogada é Gustavo Salomão. Chamou Paulinho Mocelin pra fazer a tabela. Paulinho Mocelin com toda a sua experiência, preferiu prender. Vem levantamento, a bola perigosa, Matheus Barbosa. Nem subiu pra tirar, mandou pra frente. Bruno Mendes dominou aos trancos e barrancos, foi pro chão. Marcado pelo Vitor Hugo, é falta, a arbitragem não deu nada. Não deu nada, segue o jogo, segue a fita Londrina. Lançamento em profundidade, sai do gol Douglas Borges. Firme e seguro, faz a defesa o arqueiro do time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Wagner Ferreira. Só falta o Guarani, presidente. Só falta. Chama gol, presidente. Melhorou. O Guarani melhorou no segundo tempo. Essa é a grande realidade. As mudanças deram resultado. O Guarani mais intenso no segundo tempo. As jogadas começaram a aparecer. O Mike descendo mais pela esquerda. O Diogo Matheus descendo mais aqui pela direita. E olha, acho que o gol do Guarani tá maduro. Vai sair aí 1-0 aí, porque o empate já é vergonhoso. Então o Guarani tem que fazer esse gol aí urgente. Os resultados estão acontecendo. A vitória, não sei se coloca o Guarani no quarto lugar não, hein? Vamos ver a classificação. Vem Guarani, Isaac, o Mandrake de peito, ajeitou pra Bruno José, quem sabe agora. Bruno José dominou, tem espaço, carregou, soltou no bico da área pra Bruninho, tentou fazer o cruzamento, a bola bate na marcação do Gustavo Salomão. Sobra de graça pra Vitor Hugo, na entrada da sua grande área, esticou na ponta direita pra Peu, devolveu pra Vitor Hugo na ultrapassagem, tome contra-golpe do Londrina. Vitor Hugo na ponta direita, dominou, parou, pensou, trouxe por dentro, soltou para Ariel na meia direita, 2 toques na bola, abriu na ponta esquerda pra Paulinho Mocelin carregou no gramado, avançou no terreno, soltou no fundo, buscando o Gustavo Salomão, a bola bate no Diogo Matheus, voltou pra Salomão, soltou pra Paulinho Mocelin, tentou o drible, foi desarmado. Bruno José, um gigante em campo, desarmou, botou na frente, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogou parado e cartão amarelo na parada aí, Albertinho. É, mas o Bruno José está rolando de dor, né? Camisa número 7, o Paulinho Mocelin, ele pegou a primeira vez por baixo, não parou ali, né? Não parou o Bruno José, depois ele deu um pisão no tornozelo. E ali, ó, vou falar coisa pra você, meu amigo, covardia, hein? Ele acabou ali pisando e o Bruno José, todos sabem, né? Ele está com problema, né? Está com problema no pé esquerdo. O Guarani não pode perder. Exatamente. E agora ele está rolando de dor ali. E foi no mesmo lugar que ele acabou reclamando de dor, né, Albertinho? Exatamente. Primeiro, né, os lances, né, estão mostrando. Primeiro foi o Bruninho também, quando ele levou uma pancada, aquela fasciste, né, no pé ali, acabou assustando. Mas agora o Mocelin ali, ele pegou na maldade, velho. Pegou na maldade. O Bruno José, exatamente.
Ali é com o pé esquerdo, né? Ele fez o tratamento a semana inteira. Ele estava treinando entre os titulares e após o treinamento estava, né, tratando o pé esquerdo. Onde? Qual pé que ele toma a pancada? É no Exatamente, esquerdo. no mesmo Isso, pé no mesmo esquerdo. pé. Então eu vou falar pra você, secador aqui eu não sei não, viu? Liga esse secador aí, liga o secador, Albertinho. Mas funcionou pro Juventude. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Timozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. 35,5 desse segundo tempo. O time do Guarani vai pra cima, busca o gol. Opa! E a arbitragem vai no VAR, Albertinho Eu Cavalcante. quero que risque o seu nome da sua agenda. Ouve ali, Vai expulsar o Mocelin, será? Tomara que não. Ó. Tomara que não. Tomara que não. Ali é uma pisada. Mas vai expulsar. Vai expulsar. Chegada por trás, um pisão e- totalmente E já tá com na amarelo. maldade, já tá com amarelo. Exatamente, Vai, exatamente. ô Mocelin, Abraço. o Vestiário. Alberti perguntou, você não pisou. Então pegue a seu chuteirinha, vermelhinho, pegue o seu saia de vermelhinho mansinho. e tome de mansinho, porque ali vai todo sério, hein? O bom que o Denis da Silva Ribeiro Serafim vai todo sério. Aí Ele vai pega- chegar perto do Mocelin Olha e lá, falou, amarelo não. Não. Nananina não, amarelo não. La iré levantar É rede. a tarjeta. Tarjeta red. A tarjeta Tarjeta roja. roja. É vermelho, tá É vermelho. fora. Vai pro chuveiro mais cedo, Paulinho Mocelin, Albertinho. Paulinho Mocelin, muito obrigado, viu? A gente não tava precisando de uma ajuda. Então, olha lá, né? Ele deu um pisão, né? Primeiro ele pegou por baixo. Famoso primeira vez. pisa-pé, né? Exatamente, o trança-pé. Esse aí foi o pisa-pé, né? Ele acabou dando um pisão. E engraçado que demorou muito, né? Para o Denis da Silva Ribeiro Serafim, né? Tomar atitude. Ó, quando o camisa número 7 aplaude, né? Vamos aplaudir Aplaude. também. Mano, vamos aplaudir também. Muito obrigado. E se o Serafim relatar isso em cima, ela vai pegar uns ganchos de alguns jogos aí, mãe. Mocelin, que talvez nem volte pra essa Série B, viu? Então, que continue assim, viu? Que triste. Que continue assim. Então foi expulso, né? E ali ele tá mostrando alguma coisa que não pegou nada, etc, etc. Jogaram caneleira, falou que não. Ele é uma discussão entre o camisa número 7, Paulinho Mocelin, que foi expulso, com o Roberto Fonseca, que está amarelado. Poderia tomar mais o cartão vermelho pra alguém quando vai entrar o 37. Iago Teles, vem aí. O Lele, o Lalá, o Iago Teles, vem aí, Albertinho. Ele vai tirar. Eu quero postar? O presidente vai falar, mas ele vai tirar o zagueiro. Vem Guarani, bola esticada na ponta esquerda, desce o Bugre, bola pra Isaac, o Mandrake evita a saída pelo lado esquerdo, linha lateral pelo lado canhoto, de calcanhar pra Pablo Tomás, chamou a marcação, fez o drible na sequência da jogada do Mike, tira a defesa, afasta Peu, rebote em volta no Bugre, toca de cabeça ali do Alvarinho pra Isaac, o Mandrake, Isaac quer jogo, tô gostando do Isaac, bola solta pela meia esquerda com o Matheus Barbosa dominou, Guarani com um a mais, vamos Guarani, bola na ponta esquerda pra Mike, olhou pra dentro da grande área, vem levantamento, bola fechada, Bruno Mendes ajeitou, Pablo Tomás tentou o domínio, ganhou da marcação, foi no chão, arbitragem da falta. Não acredito. Da falta do Pablo Tomás em cima do Igor França. Falta do Pablo Tomás em cima do Igor França. Albert Cavalcante, mais uma substituição no Bugre. Não teve jeito, né? Foi embora ele, né? O camisa, foi ele mesmo embora? O Bruno José? O Bruno José parece que foi embora, ele mesmo. Jesus amado. Bruno José, camisa 17, entrou no lugar do João Vitor, que agora o Iago Teles, o camisa número 37, entrou no lugar do Bruno José. Vou falar pra você, o Guarani é sensacional. Só com o Guarani acontece essas coisas, né? Mas tudo bem. A informação para a Pizzeria Papagaio, só lembrando, viu? Que 80 simultâneos aqui no nosso Facebook, Pra cima, vambora. Mandar um beijo especial pra todos vocês. E ali também o Londrina vai preparar uma mudança. Eu não sei quem vai sair. Tomara que tire o Neneca, né? Ah, não. Ele não pode tirar, né? O 18 e o 14 vai entrar o Zé Vitor e o 14 Marcos Pedro. Vamos ver quem vai sair. O técnico mexeu, o comentarista falou, não deu pro Bruno José, que tava fazendo um salseiro aqui pela direita, presidente. Perda irreparável essa contusão do Bruno José. Tá certo, né? Ele provocou a expulsão de um jogador do Londrina com um a menos. Agora, com ele em campo, a chance seria muito maior. Agora vamos ver se o Iago, né, resolve pelo menos fazer uma sombrinha ali nessa substituição no lugar do Bruno José. Londrina com um a menos vai ter aí pelo menos 15 minutos com um jogador a mais do time do Guarani pra tentar pelo menos um gol. Pra cima, Bugre. Bola pela meia, Matheus Barbosa carrega a jogada, soltou pela ponta com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, passa a metade do campo, soltou no corredor pela direita. Boa bola pra Pablo Tomás. Pablo Tomás, lançamento no comando, buscando Isaac. Passa interceptado, tira a defesa do Londrina. Rebote voltou ali pro meio. Iago Dias tem habilidade. Saiu da marcação de
Teve 2 ainda, Iago Dias por baixo, vem Diogo Matheus, vem sério, manda a bola pela linha de lado, lateral para a equipe do Londrina, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Mexeu o time do Londrina aí, Alberti. O camisa número 11, né? O Iago Dias foi embora, entrou camisa, o número 18, né? O 18, Zé Vitor. E foi embora o camisa número 10, o Ariel. E entrou 14, Marcos Pedro. A informação para Bebidas Poti. Técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, Wagner Ferreira. O Roberto Fonseca tá tentando aí seus últimos cartuchos, né? Ele perdeu uma grande arma ofensiva que era o Paulinho Mocelinho. Jogadores mais veteranos já, mas que mais articulava ali na frente, dando trabalho, inclusive para a defesa do Guarani. Tá mexendo, colocando gente nova, descansada, tá tentando alguma coisa ainda. Mas o Guarani tem que fazer prevalecer, né? Com um homem a mais. E o time que pretende o Guarani, o que pretende o Londrina. Então esse empate será vergonhoso. E vem Bugre, na ponta esquerda, Iago Teles dominou, se livrou do primeiro, se livrou do segundo. Ainda Iago Teles chamou por dentro com o Isaac, manda aqui na ponta direita para Pablo Tomás, dominou ele para dentro da grande área. Vem cruzamento, a bola forte demais. Bate forte demais na bola o Pablo Tomás. Rebote, volta na esquerda, Mike tenta botar na frente, sai com bola e tudo. Tiro de meta em favor do Londrina, 41 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. E o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio do Café, em Londrina, no Paraná. O palco do espetáculo, por enquanto, 0 pra lá, 0 pra cá. Placar do Vivo Futebol Interior informando para a Web Rádio Bariri com Edson Carlos e também a Web Rádio Futebol na Canela com nosso amigo Thiago Lopes de Faria. Amanhã tem Ponte, amanhã tem Avaí aqui nos canais Futebol Interior. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Para mais de 400 simultâneos acompanhando o finalzinho de jogo, Wagner Ferreira, 42 da segunda etapa o jogo. Bom, vamos ver aí quanto tempo de acréscimo, né? Porque o Guarani vai precisar de um certo tempo a mais. Não conseguiu com 42 fazer o seu gol. Vai conseguir agora nos acréscimos, tudo é possível, né? Muitos jogos sendo decididos nos acréscimos. Quem sabe hoje será o dia do Guarani, porque o empate já está sendo vergonhoso. Sem dúvida. Lá na ponta direita tenta jogada, ali o camisa 18 acabou de entrar o Zé Vitor, falta marcada, jogo parado, falta pro time do Londrina lá pela ponta direita, Alberti. O Zé Vitor, né? Ali pelo lado direito do campo de ataque, né? Recebeu ali um encostãozinho, só relou, Iago Teles. Falta marcada, bola chuveirada, Londrina com a menos, meu Deus do céu, 42 minutos segundo tempo, 400 simultâneos de um lado, quase 80 aqui no outro, eu não sei o que eu faço na minha vida. Mais de 200 no canal de áudio, alô você ligado no Radiosnet, você no nosso site futebolinterior.com.br, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem pra cobrança João Paulo, vai levantar essa bola dentro da cozinha, atenção defesa bugrina, vamos, tira essa, João Paulo na bola, perna direita, levantou, a bola vem alta na boca da botija, Douglas Borges, de soco, tira o perigo, a bola volta na ponta esquerda, Rafael Vaz com toda a sua experiência, nem deixou a bola sair, preferiu fazer o recuo de bola lá no campo de defesa com camisa 20, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo volta tudo lá com o goleiro Neneca, vai olhar pra frente, o goleirão do time do Londrina despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, Rafael Vaz, briga de cabeça, Pablo Tomás, toca de cabeça no corredor para Bruninho, dá certa jogada e vem Bugre, dominou, Bruninho vai passar, feito o Pablo Tomás, do Bruninho, Vitor tocou pra ele, Pablo Tomás, linha de fundo, vem cruzamento, fatiou, vem levantamento na boca do Botija, ajeitou Iago Teles pra Isaac, tentou domínio, perde o compasso, tira a defesa do Londrina. Rebote vai voltar lá pela ponta esquerda, deixa a bola sair, Mike lateral para o Bugre, já cobrado 43,5. Vem Guarani, não tem mais técnica nem tática, é coração na ponta da chuteira para tentar um gol. Precisa de um gol, Guarani. Bola na ponta direita, Pablo Tomás, traz por dentro, tenta o passe no comando, tira a defesa do Londrina, afasta Gustavo Salomão. Rebote volta com Pablo Tomás, dominou, parou, pensou, voltou lance com Alan Santos. Alan Santos domina, Humberto Loser vai indicando onde a bola tem que ir. Alan Santos viu, soltou lá pela ponta esquerda com o Alvarinho, carrega no gramado, avançou no terreno argentino, soltou pela ponta canhota com o Mike olhou para dentro da grande área, levantamento, a bola fechada, Isaac ajeitou de cabeça, Bruno Mendes tentou o domínio, sai do gol Neneca, faz a defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos.
44,5, coração na ponta da chuteira com verde da esperança que banha este manto sagrado chamado Guarani Futebol Clube. Vem Bugre, bola com Alan Santos, da direita pra esquerda, ele estica a jogada com o Alvarinho, engata a primeira, segunda marcha, vai embora Alvarinho, soltou pela ponta canhota, soltou com o Mike domina, olhou pra dentro da grande área, soltou no fundo pra Iago Teles, quem sabe agora, Iago Teles dominou, trouxe pra perna direita, ainda Iago Teles vai buscar mais um drible, nova finta, lindo lance, vem cruzamento por baixo, tira a defesa, voltou pra Isaac, pé direito pra fora do gol! Inacreditável, Isaac pra fora, teve a chance o Bugre, Albertinho. Ah, não é possível. Não é possível. Que jogada do Iago Teles, né? Pelo lado esquerdo, ele fez o rabisco, fez o cruzamento na marca ali do pênalti. A zaga acabou tirando mal, a bola sobrou pra ele, pro Isaac. O camisa número 29 que acabou de entrar. Ele bateu muito embaixo da bola. Era só ele escolher o canto, bater com tranquilidade, não é força, estrupício! Precisamos de um gol só! A informação para Café Canecão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Vem Guarani, vem com Alan Santos, Alan Santos, mais 7 minutos, vamos até 52 e o Nil voltou no chat, hein? Vem Guarani, bola na ponta esquerda com Iago Teles dominou, foi pro chão, é falta nele! Seja bem-vindo. Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta pro time do Guarani pela ponta esquerda, Alberti. Ele voltou, seja bem-vindo. Lá não foi bem recebido, por favor, fique por aqui. E falta pelo lado esquerdo. O Guarani vai tentando, hein? Vai tentando fazer o seu gol. Quem sabe é o gol que dá sobrevida pro Guarani. O Guarani pelo lado esquerdo com a mais. E eles vão enrolando, Lucas de Souza. Eles vão enrolando. Joga essa bola lá dentro. Mike na bola. Falta pro Guarani pela ponta esquerda. Vem Mike na bola. 400 simultâneos na nossa live. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Todo mundo na boca do gol. Vai pintar Churi na Guarani com um a mais. Paulinho Mocelin foi expulso. Guarani insiste. Vem Mike na bola. Levantou na boca da botija. A bola vem no meio da área. Vem a meia altura. Tira a defesa do Londrina. Rebote de volta do Bugre. Mike briga no peito na raça. Ganha parada. Soltou com o Diogo Matheus. Tá aí pra Bruninho na ponta esquerda. Vem pra cima da marcação. Soltou pra Isaac na tabela curta. Devolveu com o Bruninho. Vem cruzamento. A bola fechada. João Paulo tira. A bola sobe e desce. Cai ali pela meia. Tentou brigar pelo rebote, Zé Vitor, é do Bugre a bola com o Bruninho, tocou com o Matheus Barbosa, ganhou na primeira, soltou pela meia pra Diogo Matheus, tem espaço, trabalha a bola agora ali, trabalha com calma, tem que jogar essa bola na área, bola com Alan Santos na ponta esquerda pra Mike domina, olhou pra dentro do tumulto, Mike vai, daí o cruzamento, ameaçou cruzar, soltou pra Isaac, o Mandrake na ponta, encara a marcação de Igor França, ainda Isaac, vem cruzamento, a bola vem fechada, sai do gol, Neneca dá um soco, tira, rebote do Guarani, todo no ataque, o Bugre, arbitragem para o jogo da falta. Para o jogo da falta de ataque, jogo parado, falta pro time do Londrina, tá caído o Neneca, agora ele vai ficar uma semana aí, Albertinho. É, que fique 3 semanas, assim vai tendo mais tempo pro Guarani chegar. Ali o cruzamento dentro da grande área, ali o Neneca, hein, saiu com coragem em cima do camisa número 7, o Pablo Tomás, porém, entretanto, quando ele pousou, ele acabou ali, né, caindo meio torto, acabou ganhando alguns minutos, né, e só lembrando, vai até os 53 minutos e o Londrina está com 1 a menos. O Guarani fizer um golzinho, gente, o Guarani volta para o campeonato. Agora cá, com esse empate, Lucas de Souza e amigos, não sei não. E aí vai precisar de um belo de um milagre. É, rapaz, vai precisar de um milagre. O Guarani toma a posse da bola, lançamento longo do Alan Santos buscando o Pablo Tomás, aparece Rafael Vaz, toca de cabeça, rebote vai voltando aqui para o lado esquerdo, tentou o domínio ali o camisa 14 que acabou de entrar o Marcos Pedro, lateral bola para o time do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Recuperação de bola do Marcos Pedro, tentou puxar o contra-golpe, foi derrubado pelo Alan Santos, falta e vai ser expulso o Alan Santos. Vai ser expulso o Alan Santos pela falta em cima do Marcos Pedro, Albertinho. Parecia, não, é impressionante, né? Parecia que estávamos adivinhando, né? Ali o Alan Santos, ele tá pedindo, né? O que estava ruim acabou, ele chegou atrasadíssimo, né? Acabou levando o toque. O jogador de Londrina esperou o contato veio malandramente ele ali recebeu o toque, contato, Alan Santos já tinha cartão amarelo, parabéns, né? Parabéns, tem 2 coisas para dizer para você. Parabéns, levanta e sai fora, meu amigo. Já era, já deu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Presidente Wagner Ferreira, Alan Santos expulso. Já estava pendurado, né? Fica fora do próximo jogo e agora toma 2 jogos, né? Fora automática, vai cumprir suspensão de 2 jogos. Fica fora também do jogo contra a ABC. Que fim de feira, hein? Empata um jogo com essas circunstâncias, com um homem a mais. Não acabou o jogo ainda, né? Mas vergonhoso. Eu acho que o sentimento é esse, né, Alberti? Vergonha, falta de empenho. Uma coisa assim que não dá pra explicar, como um time que saiu da vice-liderança jogando talvez um dos melhores, né, estivesse apresentando o melhor futebol da Série B, acaba de forma melancolicamente as chances de tentar subir pra Série A. Vem Londrina, bola levantada, vem perigosa, a bola vai pela linha de fundo. Vai lá, Albertinho. O problema, o Lucas de Souza e amigos, né? O Guarani, como nós dissemos aí, última hora do Bugre, né? O maior inimigo, né? O maior adversário do Guarani era ele mesmo. E acabou sendo provado, né? Que o Guarani, com alguns minutos, 15 minutos aí, lógico, né? Teve os 90 minutos mais acréscimos aí, mas os 15 minutos que ficou com o jogador a mais, o Guarani não consegue criar. O Guarani morreu nesse segundo turno. O Guarani estava com 17% de aproveitamento, né? Depois, aí, no mês de outubro, foi terrível pro Guarani. O Guarani não conseguiu uma vitória. Então, muito ruim. É, muito ruim. Então, fica assim, agora é torcer. Agora é como diria aquela música, né? O acaso vai... Só o acaso. Porque... Só o acaso. Vem Guarani na ponta esquerda com o Alvarinho. Tem mais um minutinho ainda o Bugre pra tentar um gol. Agora são 10 contra 10. Os dois times com o jogador expulso. Bola na ponta esquerda, tentativa de passe. A arbitragem mandou o jogo seguir. Não tem impedimento não, vem Bugre. Na ponta esquerda, tentativa de jogada do Iago Teles. Saiu com bola e tudo. Lateral pra equipe do Londrina. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Só uma correção em relação ao Alan Santos, ele fica fora do jogo só diante do Criciúma, né? O cartão vermelho anula os outros 2 amarelos que ele tomou. Perfeito, mas já entra depois suspenso, né? Exato. Suspenso. Entra pendurado no caso, né? Desculpa, suspenso é meio difícil. Exato. Suspenso, mas assim... também com o Alan Santos também, se não vencer também. Nas últimas jornadas, realmente o Alan Santos não tem feito muita diferença. Mais um minutinho. Vem Guarani pela ponta esquerda, tenta a jogada Bruno Mendes, Gabriel. Dá o corte, a bola vai pela linha de lado, tem pressa o Bruno Mendes. Lateral para a equipe do Guarani, a última bola do jogo. 52,5, a última bola do jogo. Vai lançar dentro do tumulto o Mike, é o lateral com escanteio para 445 simultâneos na nossa live. Vai levantar essa bola na boca da botija, vem levantamento sobre Bruno Mendes, passou por ele, chegou a defesa do Londrina, afasta do jeito que dá o peu. A bola sobe e desce, cai pela ponta esquerda, Bruno Mendes briga no peito na raça, ganha a marcação de Igor França. Ainda Bruno Mendes domina, protege e volta a jogada com o Mike tenta o cruzamento a meia altura, afasta Marcos Pedro. A meia altura facilita o trabalho da defesa do Londrina e o Alvarinho. Aí o Alvarinho sozinho com a posse da bola, se enrolou, tocou pra fora. Trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, senhor Denis da Silva Ribeiro, Serafim de Alagoas. 0 para o Londrina, 0 também para a equipe do Guarani. 0 para lá, 0 para cá, ninguém mexeu no placar. E o Guarani praticamente dá adeus a toda e qualquer chance de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Albert Cavalcante, seu destaque neste início de fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Tô com a trilha, né? Agora sim. Eu tô sem o fone. Jogamos como nunca, né? E acabamos aí se decepcionando como sempre, né? Na realidade dá pra dizer que jogamos como sempre, mas... né? E decepcionamos como sempre, porque... mas assim, né, Lucas? Pô, mais a gente... um jogo ridículo do time do Guarani. Pois é, mas o problema é, né? Agora nós iremos debater, né? Porque eu fico assim impressionado com algumas coisas que a gente fala assim, só acontece com o Guarani. O Guarani não quer subir. Porque o Guarani quer bater e voltar. Que isso aí é conspiração, isso aí até mesmo, né? Você vendo ali financeiramente, isso aí não existe.
Até mesmo para não subir, né? Eu quero subir e descer, eu vou subir quando estiver lá, mesmo apanhando as 38 rodadas, eu vou ter um retorno financeiro muito bom para poder voltar. Senão, quem subiu e desceu não ia brigar para voltar, né? Vídeo Atlético Goianiense, etc, etc. Mas assim, cara, na hora de tirar um 10, o Guarani fez o mais difícil. Um elenco, até eu acho que um elenco pior que 2021, né? Performou melhor, como diria Wagner Ferreira e os amigos. Porém, entretanto, quando só dependia dele. Todas as partidas, o Guarani depende dele. Você vai jogar na sua casa, com a sua torcida a favor, você tem um gramado melhor, você pode deixar o campo seco, o campo molhado, você tem tudo ao seu favor. Cara, 1-0. Por exemplo, se o Guarani tivesse vencido contra o Botafogo, esse 0-0 não seria de tanto, né? Por mais que seja contra o Londrina, né? Que vamos dizer assim, já está virtualmente rebaixado, né? Com esse resultado. Agora tem... Imagina só, o Guarani tem que ter uma combinação de resultados pior que 2021, né? Imagine só o Londrina. E o Guarani ele consegue tropeçar com as próprias pernas. É impressionante. É impressionante o que o Guarani fez nessa temporada. Lógico, obviamente, vamos aí, né? Ver que o trabalho do técnico Humberto Loser até um período foi excelente, depois como infelizmente a equipe oscilou no momento que não deveria oscilar. Agora é a quinta partida sem vitória. E o Humberto Loser não tinha pego essa sequência, ele pegou 3, né? 3 ou foi 4 partidas sem vitória. Nós fizemos a nossa projeção, presidente e amigos, que agora o Guarani aqui estaria de braçada lá na frente. Estaria entre o segundo e o terceiro. Ia chegar contra o Atlético Goianiense ali só para cumprir tabela, né? Agora, já não DP, agora tem que vencer o Criciúma, vencer o ABC, vencer o Atlético Goianiense e torcer para todo mundo perder. Então agora eu falo para você, amigos, não é querer ser pessimista não, tá? Mas uma opinião minha. Vamos ouvir o goleiro Douglas Borges? Para vencer, mas aconteceu o empate. Bola para frente, temos que vencer todos os jogos agora para tentar conseguir o acesso. É um resultado então que fica um gosto amargo, né? Por toda a situação e também pela sequência, né? Foi um outubro já complicado, de 4 jogos sem vencer, o time já faz mais de um mês que não vence. Nessa reta final que é decisiva, né, Douglas? Exatamente, um resultado muito ruim pra gente, que a gente vinha de resultados ruins. Agora temos o Criciúma, um confronto direto e vencer em casa para tentar voltar para a briga. O Douglas Borges, quando aí para ficar melhor aí a fala do Douglas Borges, gol do Criciúma. 11 minutos de acréscimo. Do Juventude, desculpa, exato. Ele falou do Criciúma. O gol aí do Juventude ainda pra ficar melhor ainda no Itibugrina, né? Então, é isso que o Douglas Borges disse, né? Infelizmente aí agora é vencer as 3 partidas gol de pênalti no último lance do jogo, praticamente, o gol do Juventude. Então pronto, Gabriel Talhari foi pra rede. Então pronto, quem faz a sua parte em casa, tá aí, ó, sai pra comemorar. Quem não faz sua parte em casa, né, e joga contra os últimos colocados e tropeça, fica com cara de pastel como nós estamos. Bom, presidente, a gente já falou muita coisa até durante a partida, é um sentimento de frustração, evidentemente, ainda restam 3 rodadas, mas o que parece é que o Guarani já não tem mais força mental, nem mesmo técnica para tentar buscar alguma coisa nesta reta final. Acabou o gás. Aparece a classificação ali, matematicamente ainda tem chance, mas o que está apresentando nos últimos 4 jogos não marcou um gol sequer. É impressionante, um time que vinha bem no campeonato. Com aquela vitória contra o Tombense 3-0, o time estava em segundo lugar. Aí caiu de bico. Agora vai começar agora a caça às bruxas. O que aconteceu? O que teria acontecido? Salário. Ninguém fala em salário no Guarani, pelo menos, né, negativamente. Será que está em dia? Será que houve perda de vestiário, né? No caso do treinador? Igrejinha, né? Regis não está sendo aproveitado, teria discutido. Jogadores que tiveram contratos renovados em detrimento de outros que não foram nem procurados. Então começa aqui a especulação para saber o que aconteceu. Hoje foi a gota d'água, uma jornada, um empate vergonhoso do Guarani. Não teve chance de gol? Teve algumas, mas faltou qualidade, diga-se de passagem, né? Centroavante ruim, meias ruins, os pontas, lamentavelmente, se o Bruno José tivesse continuado em campo, eu acho que poderia ter uma melhor chance, mas acabou saindo machucado, mais um ponto negativo para o Guarani. Expulsão do Alan Santos, mais um desequilíbrio aí do time. Então, um time que está nessa situação não merece, né? Cá entre nós aqui, não merece realmente o acesso e vai pagar aí por os seus próprios erros. Tá aí, vamos fazer o seguinte, vamos para uma rápida pausa, a gente já volta para repercutir mais
sobre esse péssimo empate do Guarani é que a gente precisa cumprir o protocolo, né? Escolher o melhor jogador em campo. Mas não dá vontade. Não dá vontade tendo em vista... E teve? Vamos ter que discutir isso, né? Vamos ter que discutir isso. Mas vamos para uma rápida pausa, a gente já volta com o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Comigo mesmo, aqui nos canais Futebol Interior. Fim de jogo aqui de mais uma jornada esportiva dos canais Futebol Interior, ainda com 150 simultâneos. Galera, muito obrigado. Faz o seguinte, vamos aproveitar essa grande audiência rotativa. Deixa nos comentários aí quem foi o melhor em campo no time do Guarani. Pois é, o Guarani não venceu Londrina, não venceu o time com a pior defesa do campeonato. Londrina é o seguinte, gente, é inacreditável. 53 gols sofridos. 53 gols sofridos, 6 vitórias apenas, 10 empates, 19 derrotas. O time que mais perdeu no campeonato ao lado do ABC. Caso o time da Ponte vença o Avaí amanhã, a Ponte vai a 38, são 10 de vantagem, praticamente rebaixado, né? Ainda a vaca deitou. Tem que torcer agora. Será rebaixado, sim. Vai ter que torcer pro Avaí vencer a Ponte amanhã em Campinas. É porque com esse empate não ficou ruim, entre aspas, pro Londrina, tá, matematicamente, tá? Mas assim, tem que começar agora, você tem que ligar o... Aí, no caso, é o secador azul do Londrina. Não, Londrina, só esse aqui não dá. Tem que ser uns 20 secador, porque né, não dá. E o secador é bom, e não vem criticar, não. O nosso é bom, mas toda rodada, esse secador que eu peguei derrubou um. Toda rodada ele derrubou, toda. Só que é o seguinte, ô presida. Você pegou hoje e derrubou o Guarani.
Exatamente. Já pediram tanto. Hoje o tiro foi contrário. Exatamente, pediram tanto secador e acabou. Muito bem, abraçando aqui o Félix 641. Deixa aqui o seu voto, Félix, de quem foi melhor em campo antes de você ir embora. Tá dando tchau aqui pra gente. Calma aí, fica com a gente, ainda é sexta-feira, daqui a pouquinho vamos pro sábado, né? Nos embalos de sábado à noite. Mas vamos fazer o seguinte, deixa no chat aí, galera, na opinião de vocês, quem foi o melhor jogador em campo. O Guarani não perdeu, por isso teremos a votação. Por enquanto, vamos adiantando a nossa pauta aqui. Felipe Marques, põe na tela aí a vinheta do melhor em campo para Guarani e Londrina. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Começando aqui com Wagner Ferreira, difícil, né, Wagner, encontrar alguém no meio de tantas peças que individualmente não fizeram diferença praticamente alguma. Eu vou votar num cara que jogou só meio tempo, Matheus Bueno. O cara que mais procurou o jogo, chutou a gol, estava mais interessado no jogo. No segundo tempo, não vi nada disso no time do Guarani. Apesar, né, de voltar para o segundo tempo com uma intensidade um pouquinho maior, mas qualidade, né, discutível de todos os jogadores do Guarani. Então, olha, mesmo com meio tempo jogando, fico com o Matheus Bueno. Matheus Bueno, eleito aí pelo presidente melhor em campo. Ô Albert, e aí? Você compartilha da opinião do presidente? Eu vou em outro, vou no camisa número 31, viu? Vou no Douglas Borges. Ele fez, né, defesas importantes, né? Eu vou no Douglas Borges. E outra coisa também, ele jogou com a 10 também, né? Quando o Guarani começa a atacar aquela bola pra trás, né, pro goleiro, ele jogou como 10, né? Tanto que ele quase, né? Ele quase entregou a paçoquinha, né? Ele deu um drible em cima, acho que eu vi no Paulinho Mocelin. Mas eu volto no Douglas Borges. Então o voto aí do Albert Cavalcante para o Douglas Borges. Eu vou ficar com o Douglas Borges também, viu, presidente? Apesar da menção rosa aí pro Bueno, que enquanto esteve em campo foi bem. Mas o Douglas Borges aí foi um dos principais culpados, entre aspas, aí no bom sentido, claro, por esse empate. Londrina, principalmente no final do primeiro tempo, teve chances importantes ali, num chute do Iago Dias, teve uma outra chegada do Paulinho Mocelin também. E pra mim, o Douglas Borges, o melhor em campo. Tem algum voto da galera aí no Facebook, Albert, dá uma checadinha aí. Galera, ainda dá tempo, viu? Deixa o seu voto aí pro melhor em campo, senão a gente vai fechar com o Douglas Borges eleito o melhor em campo por 2-1. Exatamente 23 horas 42 minutos. Acabou o jogo lá em Caxias do Sul. O Juventude venceu o time do Ituano por 2-1 e com isso o Juventude agora é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 60 pontos. Parabéns ao Carpini, né? Que trabalho do Carpini. Exatamente. Vitória líder com 65, ainda joga na rodada. O Juventude com 60, mesmo número de pontos do Atlético Goianiense. Menção rosa aqui também o Jair Ventura, né? Que pegou esse time do... Nossa, eu vou falar pra você. Do Atlético Goianiense na metade da tabela. Fez um segundo turno realmente brilhante. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 10 jogos, o time do Atlético Goianiense venceu 7. Né? Empatou 1, perdeu apenas 2. Nossa, parece um que eu conheço. Não. Faz 4 jogos, 5 jogos sem vencer. Né? Então, realmente, campanha brilhante aí do Atlético Goianiense, que caminha aí seu acesso, né? Em compensação, o Sport Recife tá patinando, em queda livre, né? O Sport nos últimos 10 jogos venceu apenas 3, empatou 5 e vem de 2 derrotas seguidas. Uma pro Ceará e agora contra o Mirassol, né? Perdeu pro Mirassol mais cedo por 2-1 jogando lá em Mirassol. Agora ele tem que apanhar de cinta, né? De fivela. Né? Tem que apanhar de cinta, de galho de goiabeira, né? Enfim. Que mais? De gato morto. O que der pra bater nos jogadores do Guarani. Chinelinho e tudo mais. Mas enfim, vamos fechando a votação aqui. O melhor em campo eleito pela galera aqui do futebol interior, o Douglas Borges. O melhor em campo, o craque do jogo. Dando sequência aqui ao nosso fim de jogo, Wagner Ferreira, as notas, né? Compasso, transfer. Desse dar nota 0 pra todo mundo e 5 pro Douglas Borges e 5 também pro Matheus Bueno, tava de bom tamanho, né, presidente? Mas vamos cumprir o protocolo. Ninguém mereceu mais do que isso, mas vamos lá. Vambora. Vamos lá para as notas do jogo de Guarani e de Londrina. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira, começando com ele, né? Eleito por nós o melhor em campo, o goleirão Douglas Borges. Vocês já comentaram bem aí a respeito da conduta do goleiro Douglas. Ele continua, né, sem tomar gol no Guarani, tomou só 1 nas partidas que disputou.
Chegou a ser exigido em algumas vezes, sim. Primeiro tempo, deu um susto lá num drible que, dentro da pequena área ali, mas tudo bem, fez com confiança. Olha, eu vou dar uma nota 6 para o Douglas. Não comprometeu, fez algumas boas defesas e, portanto, eu não votaria nele, mas como a maioria venceu, então Douglas, o craque do jogo. Douglas, o craque do jogo, nota 6, indo para a lateral direita, o nosso Diogo Matheus. Fraquíssimo no primeiro tempo, no segundo fraco. Quer dizer, continuou ainda... Continuou abaixo da média. Primeiro tempo ruim do Diogo, segundo, o Guarani veio com uma outra postura, ele foi... Inclusive, quando entrou o Bruno José, ele desceu um pouquinho mais ainda. Então, mas mesmo assim, não aproveitou, mesmo quando o Guarani esteve com um jogador a mais. Não gostei do Diogo, nota 4 para ele. Muito bem, seguindo com ele, né? Alan Santos, que acabou expulso no segundo tempo. Nota 3 para o zagueiro do Guarani. Tomou um cartão amarelo, fez aquela falta no campo de ataque, né? Cabeça no lugar, time com um homem a mais. Vai fazer uma falta daquela, então prejudicou o time hoje e também na próxima partida. Exato. Conseguiu fazer o strike aí. Nota 3 pro Alan Santos. Nota 3 pro Alan Santos. Seguindo com o Alvarinho, né? Hoje jogando como zagueiro. Ele deu um susto no primeiro tempo, ele deu uma bola lá quase que o Londrina chega. Mas, ora, no cômputo geral, foi um melhorzinho ali na zaga. Gostei do Alvarinho, mas mesmo assim fica com uma nota 4, porque... O Guarani poderia ter avançado um pouquinho mais suas linhas. Escanteio, o Alvarinho não vai para a área. Acho que ele nem tem estatura para isso. No caso, o Alan seria o caso. Mas também não viu o Alan. Olha com quantos escanteios que o Guarani teve, hein? Tá vendo? Foram 8 escanteios. 4, 5, 7. 7 contra 5 do Londrina, né? 7 escanteios. E não aproveitou uma bola cabeçada. Nem com o zagueiro, nem com um atacante, nem com nada. Então nós estamos aqui com o Alvarinho, nota 4. Nota 4 para o Alvarinho, na lateral esquerda o Mike. Olha, ficou mais ou menos do mesmo tamanho com relação ao Diogo Matheus. Não teve jogada de profundidade, não teve jogada pela beirada do campo. O nosso João Vitor também, né, não se entendeu muito bem por ali, até que foi substituído. Mike, 4 também. 4 para o Diogo, 4 para o Mike. Indo para o meio campo, Matheus Barbosa. Não foi de todo ruim. Eu gostei mais do Bueno, mas o Barbosa rende pouco. Ele não compromete, né? Tá sempre ali presente, roubando bolas, tenta fazer um passe, erra, passe curto. É um jogador muito limitado. Lembra Vilela, né? Com todo o respeito. Mas nota 5, vai ficar na média aí o nosso Barbosa. Seguindo na meiuca, o Matheus Bueno, né? Eleito pelo presidente aqui, o melhor em campo. Gostei do primeiro. Achei que foi mal substituído. Pelo Pablo. Nossa opinião também, né? Ele podia ter tirado outro jogador para a entrada do... Deixa o Bueno. Tirasse o Bruninho. Podia tirar o Barbosa, né? Porque o Barbosa era mais atrás e o Bueno estava jogando mais... Ele matou, mano. Sim. Matou essa saída de bola a construção do Guarani. Por isso eu não gostei, não. E o Louso já vai levar nota baixa também por causa disso. O Bueno, nota 6. 6 pro Bueno, que acabou substituído pelo Pablo Tomás na virada do primeiro pro segundo tempo. Ele sacrificou um meia para colocar um atacante, o Pablo. Eu até durante a transmissão achei que o Pablo seria muito verdinho ainda para entrar num jogo dessa responsabilidade. No entanto, ele entrou, fez alguma fumaça ali pelo lado esquerdo, né? Alguma jogada individual, mas pouco também pelo que o Guarani precisava. Nota 4 pro Pablo. Nota 4 aí pro Pablo Tomás. Seguindo no meio, o Gustavo França, né? Que hoje jogou como armador. Olha, achei ele meio perdidão em campo, caindo ali pelo lado esquerdo, e quem estava armando o jogo era o Bueno, e o França ficou meio sem função ali, se confundindo com o Bruninho. Então acho que essa invenção aí do Lousa não deu certo não. 4 pro França. 4 pro França, que acabou substituído pelo Isaac, o Mandrake, que teve a chance do jogo, acabou perdendo, né, no segundo tempo. Concordei na época, né, na ocasião da alteração. Concordei com o treinador. Realmente o França não estava bem. Vamos colocar um descansado aí, um armador aí, no caso o Isaac. Teve acho que a bola do jogo no pé também, mandou por cima. Então vai ficar com a mesma nota 4. Nota 4 então para o Isaac, o Mandrake, indo pro ataque agora, né? O menino João Vitor, camisa 19. Sumido no primeiro tempo. Foi substituído, acho que no intervalo, não foi? O João Vitor saiu na virada do primeiro para o segundo tempo, entrou o Bruno José. Exatamente. Então o nosso João Vitor hoje ficou devendo, nota 3. Bruno José?
Então, muito embora tenha jogado pouco, eu gostei do Bruno José. Aquelas arrancadas dele voltaram a acontecer. Sim. E cruzou a bola na área e tal. Lamentavelmente sentiu a contusão. Pegaram ele por trás, foi o Mocelin, né? Exato. Até foi expulso no lance. O Bruno José jogou pouco, mas jogou mais do que o João Vitor. 4. E no lugar aí do Bruno José entrou o Iago Teles no finalzinho do jogo. Alguma coisa ali pelo lado direito, né? Mas não tem ritmo de jogo, não tem entrado, não foi aproveitado durante a campanha do Guarani. Nota 4 também, pra ficar todo mundo ali um pouquinho abaixo da média. E o Bruninho, hein? Não tá mais jogando nem pelo meio, hoje foi deslocado pra ponta também, muito apagado, camisa 27 do Bugre. Se o Guarani tivesse um meia mesmo, com camisa 10, o Bruninho se adaptaria muito bem na beirada do campo. Quando ele começou, quando começou a campanha. Depois é que ele foi levado para lá, quando o Regis não estava bem, o Isaac não estava bem, então inventaram o Bruninho ali. Deu certo, né? Em algumas oportunidades. Mas depois acabou caindo de produção, sumindo como uma vela, foi se apagando. Nota 4 pro Bruninho. Nota 4 para o menino Bruninho. E o Derek, né? Derek. Derek, que faz tempo. Habilidade zero, não tem não tem condição de um drible. Ele é um jogador que, se sobrar, pode ser que ele guarde. E quando sobra, ainda faz mal a conclusão. Foi o que ele fez no jogo de hoje. Nota 3 para o Derek. Nota 3 para o Derek, que foi substituído aí pelo Bruno Mendes, né? Pedíamos o Bruno Mendes, né? Pelo menos, se o Derek não tá fazendo nada, vamos tentar com descansado ali, que pode ser até um talismã, entrar e resolver. Ledo Engano. Ficou do mesmo tamanho. Nota 3 pro Bruno Mendes. Nota 3 aí para o Bruno Mendes. E o Humberto Louser, hein? Vai ficar com uma nota baixa no jogo de hoje, né? O Guarani, vergonhoso esse empate. É o 4º jogo que não marca um gol. E, vamos dizer, mas ele tem culpa? Vamos ensaiar alguma jogada. Não teve uma jogada ensaiada, foi tudo... Hoje nem os escanteios, né, presidente? Bumba o Guarani meu boi. Tem alguma coisa em escanteio ensaiado, hoje nem isso. Nem isso. De vez em quando aparece 2 lá para bater escanteio, se isso é jogada ensaiada... Então vamos considerar. Mas olha, o Buloso já fica com uma nota 4. Eu acho que ele matou a criação do Guarani hoje, tirando o Matheus Bueno. Então foi infeliz. Nas outras substituições, ele acabou tirando o França, que não estava bem, colocou o Isaac descansado. Né? Talvez, né, tivesse sorte. O Derek pelo Bruno Mendes, uma alteração também correta, mas quem entrou não resolveu. E a lamentável contusão do Bruno José, que entrou bem, mas teve que sair para a entrada do Iago. Então, ó, uma noite para ser esquecida e também um acesso também esquecido por parte do Guarani. Vamos dizer, mas tá muito radical. Mas você acha que dá para conseguir? Seria um acesso culposo, né? Culposo. Já está em 8º lugar, todo mundo ganhando. Então, fica complicado. Eu acho né? que o Novo Horizontino ganhando. O Modesmo Marcelo. Já era, né? Já era. Novo Horizontino vencendo o Vitória. Na próxima rodada pode ir a 60 pontos. Ainda o Criciúma joga com o ABC. Só ver aqui se joga em casa. A gente comentava, né, o Lucas? Se o Guarani tivesse vencido o Botafogo, esse empate estaria dentro do contexto, de bom né? tamanho, né? O Albert disse. Como diria, é fato. É fato. Olha, uma vitóriazinha. Aí a turma já começa. Pontos, gente? O Guarani não perdeu, gente. Já passou. Não vamos lembrar de Juventude. CRB. Não vamos lembrar da recuada. Não vamos lembrar da recuada, não, pelo amor de Deus. O próprio Botafogo agora, o Ceará, no dia da inauguração da nova iluminação. Um 0x0 empate, né? Sabe? Mas aí que tá, né, Lucas? O que, como diria, né, aquela música. Não subiu. E me permite dizer, Albert, até perdoa cortar e já cortando. Te interromper aqui, te cortar. Mas mais uma vez o Guarani não sobe pelas próprias incompetências, assim como foi em 2021. Vamos bater na mesma tecla. Qual era o maior adversário do Guarani que eu sempre disse? Era o próprio Guarani. Quem falou isso pela primeira vez foi o Albert Cavalcante. Muito obrigado. O maior adversário do Guarani no campeonato era ele mesmo, porque o Guarani veio atropelando num bom sentido, mas veio mostrando uma organização que os outros clubes não tinham. O Vitória, ele estava na liderança, caiu da liderança, assim como o Sport também caiu, e assim, o Guarani aproveitou para subir. Só que o Vitória e agora o Sport um pouco menos, mas, por exemplo, Juventude, Atlético Goianiense aproveitaram exatamente, e meteram marcha. E foram pra cima. E outra, a campanha em casa. Guarani, né, em casa agora,
faz uma campanha regular, que não é de time que vai subir. Não, agora o Guarani já foi. É o 6º time mandante. Então, mas então, aí que eu falo 11 pra você. vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É o que vai terminar no em campeonato. 17 jogos. Então, agora você tem jogos aí que vão... Que deu uma E zebra. é esse o detalhe que tá fazendo a diferença. Então, aí deu a zebra aí. Vai, presida, vamos meter aquela zebra louca, né? O Guarani ganha as 3. Só que você tem que combinar Então, com mas os já outros. Não, já não depende mais Então, de si, né? não, mas já não dependia já nessa rodada, né? Então agora é o seguinte, quem tem fé Agora foi a reza. 56, né? Isso. Tem mais 9. Tem mais 9 em disputa, pode chegar a 65. Então, e o número mágico é 67, assim já é. diz os matemáticos. Eu sou o Felizão, tem o Tristão Garcia, eu sou o Felizão Garcia. Eu acho que com 65, porque eu não quis atrapalhar muitos amigos, eu sei que vocês querem também, né, Lucas de Souza, depois você vai ter que dar uma caminhada até Valinhos, né? Mas eu queria até trazer um dado pra vocês, que eu até separei pensando nisso. Eu tô aqui com a universidade. a Universidade Mas Federal de enquanto Minas Gerais. você está na universidade, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Eu estou aqui com a pontuação dos 4 colocados que conseguiram acesso nos anos de 2019, Atlético Goianiense, 62 pontos. Cuiabá, em 2020, 61 pontos. Em 2021, presida, que nós estávamos aqui, 64 pontos. Em 2022, o ano passado, o Vasco da Gama, o 4º colocado, conseguiu com 62 pontos. Mas esse ano aqui a linha de... A linha, então, segundo 70... a Universidade Federal de Minas Gerais, a pontuação para 100% de acesso é 67. Então, já foi. Até 65 pontos, que é a projeção que nós fazemos a partir de agora, 99,5%. Ainda é possível. A partir de 64 pontos aí começa a baixar substancialmente. Aí 63 são 62%, 62, 24% apenas, e 61, 3% de acesso. Ele sabe que o Guarani tá jogando mal desse jeito? Então, mas o problema é o seguinte, eu não quero chegar contra o Atlético Goianiense, eu não quero chegar contra o Goianiense. Chegar pra vencer eles, pra tentar subir, difícil. Olha só que, assim, eu não quero chegar, vencer o Criciúma. Esse é o ABC. Meter a lapada no ABC. Ganhar na Bacia das Almas do Atlético Goianiense e depois ficar no meio do campo. Ou a gente aqui esperando. Com outro jogo na tela. Com outro jogo, com acréscimo, a gente aqui tá conseguindo. Aí você sabe, né? Tem que vir com um remedinho aí. Então, aí é o seguinte, aí o revô. Aí tem que, então, mas é aí que tá. O Guarani vai precisar levar muita sorte mesmo, porque assim, não depende mais dele, torcedor bugrino. Só se eu estiver falando besteira, vocês podem, por favor, mas agora, literalmente, não depende mais do Guarani. A esperança, né, que é a cor desse uniforme aqui, o verde da esperança, vai acompanhar o torcedor até o fim. Claro, com um pouco menos de intensidade, muita frustração, mas ainda há chance, é aquilo que a gente vem falando, né? Possível sim, provável? Talvez não. Inclusive o resultado de hoje vai tirar, sei lá, 50% do público já na próxima partida. Próxima rodada, se tivesse vencido, bastante. O torcedor estaria ainda com o ânimo, né, renovado. Mas difícil, hein? Muito bem, seguindo aqui as notas do jogo, a arbitragem, né, hoje do senhor Denis da Silva Ribeiro Serafim, lá de Alagoas. Foi bem o Denis da Silva. Ele tem 38 anos, autônomo, mora em Maceió. Foi bem no jogo, deu ouvidos ao VAR, anulando aquele gol do Londrina. Olha, se fosse outro, confirmaria, porque foi realmente ali no detalhe. E acertou na expulsão do Alan, não há o que discutir, acertou na expulsão do Alan Santos. E o que mais que ele fez? Absolutamente normal, apitou o que tinha que apitar. Não aparece, né, presidente? Deu os acréscimos necessários. Uma boa arbitragem do seu Denis aí, nota 7 para ele. Os bandeiras não comprometeram, né? O Eduardo e o Esdras ali. O Eduardo é um engenheiro, mora em Campo Grande. Aliás, geralmente eles costumam mandar o trio do mesmo estado, né? Sim. Agora vem um de Alagoas, vem um de Mato Grosso do Sul. Só o outro bandeira, o Esdras, que é... Pra tentar ajudar, das Alagoas. Tudo bem. Acho que não tinha um terceiro lá na... então exatamente. Tá. Mas foi bem a arbitragem. Vamos dar uma nota 7 aí pelo trio e mais pelo VAR. E pra fechar as notas do jogo, o próprio jogo, né? A partida teve a sua certa emoção, né? Mas ainda muito fraca tecnicamente. Né, muito fraca. O Londrina mostrando porque tá nessa situação, realmente pedindo para perder o jogo. E o Guarani não aproveitou. Um homem a mais, nada. E bola na área. Zaga do Londrina tirando.
sem muita variação de jogada, sem muita criatividade. Então, o jogo foi ruim, né? Ruim mesmo. Vou dar uma nota, olha, com muito boa vontade, nota 6 pro jogo. Nota 6 pro jogo. E com a nota do jogo, encerramos aí as notas do jogo aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Abraçando aqui o I Ribeiro, Paulo Rogério dos Santos Queiroga, Vicente Salles aqui conosco. Mário Garotinho, hein? Mandando aqui, técnico que tinha que estar no Guarani era o Thiago Carpini, que está levando o Juventude para a Série A. Grande abraço pra galera, mais de 100 simultâneos ainda conosco aqui no fim de jogo. Albert Cavalcante, o seu destaque final para mais um resultado aí negativo do Guarani nesta Série B. Pois é, aqui o balanço, aqui o presidente gosta de números, né? O balanço, eu fiz aqui o balanço do Guarani no mês de outubro / novembro, né? O empate fora de casa, em casa, né? Com Vila Nova por 1-1. Depois disso, perdeu para o Vitória por 2-0 fora de casa. Depois empatou, né? Perdeu para o Botafogo em casa por 1-0. E agora empata com o Londrina fora de casa por 0-0. Parou de jogar contra o Tombense. Exatamente. Olha, o Novo Horizontino, sabe lá como, né? Ganhou. Ganhou fez um bom Derek. Segundo tempo. Gol do Derek. Gol do Derek e do João Vitor da Lapada. Que depois também desse apelo. Eu acho que o problema tá sendo os apelidos, né? Bruninho do Vôlei, o João Vitor da Lapada. Não é. Não, mas até o Bugrecast, né? Quando eu participei de uma vez, eles pediram, então não, a culpa não é nossa, viu? A culpa aí são deles aí, os perninha. Mas tudo bem. Foram 5 jogos. Nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. 1 gol marcado e 4 gols sofridos. O único gol marcado diante do Vila Nova. Exatamente, gol do Pablo Tomás, que foi também daquele jeito, né? Que o Pegorari foi pra área, né? Etc, né? Que a gente falou que foi um empate com gosto de vitória, porém, entretanto, nós estávamos querendo nos enganar. Porém, entretanto, né, aquela rodada ali acabou dando uma ajudinha, né? O secador aqui acabou ajudando. Agora, depois do resto, o Guarani ali parou. Depois eu gostaria até de ouvir também com bastante calma na segunda-feira. Teremos aí o meio-campo FI e vamos ouvir o que o técnico Humberto Lousa tem a dizer. 18 pontos o Guarani disputou e parece que ganhou 3. 3 pontos, tá bom, né? Tá bom. Se fosse o meu time, Com essa pontuação que chegava. Então, se fosse imagine só, presidente, se esses jogos que foram 5 jogos fosse o ano passado. Parou pra imaginar? Porque nós conseguimos uma pontuação com o Mozart Santos de poder dar aquele estilingada que nós terminamos na 10ª posição, o Mozart cara. Santos, hein? Quase subindo pro Mirassol. Meu Deus do céu, né? Mas nem eu acho que Mirassol não. sobe. Eu sei que é, né? Enfim. Não, aí eu vou falar pra você. Aí você já quer, aí você quer demais, né, Lucas de Souza? Aí é muito sofrimento. Não. Aí já pensou o Mozart Santos, né? Com aquele bonezinho, né? Com a faixinha na cabeça de Deus eu te amo, etc. Vilela mandando pra você assim, vai Lucas de Souza, você que falou que era Beyblade, que não sei o que tem. Meu amigo, mas aí que tá, né? Esse é o problema. Mas vamos lá, né, Lucas de Souza? É isso aí. Albertinho. Quero ver o Drubski. Então qual vai ser voltar com aquela conversinha que ele teve na última partida, a derrota contra o Botafogo. Bateu na mesa, não, porque estamos aqui, fazemos corretamente, o trabalho está sendo bem feito. E agora, seu Drubski? E agora, Drubski? E agora, Humberto Lousa? Mas muito bem, Alberti. Um ótimo final de semana pra você. Nos encontramos aqui na próxima terça-feira. Será? Né? Às 18 horas para Guarani e Criciúma. Não vai ter mais nenhum jogo no mesmo horário, né? Não é da Ponte. Não, ninguém mudou, não. Eu acho que não. Acho que não, por enquanto é mais não. interessante fazer a hora do Bugre, não, do que transmitir esse jogo. É verdade, terça-feira, né? É verdade. Não né? teremos a hora do Bugre. Não, poderemos até ter, né? Uma hora do Bugre. Não, mas a hora do Bugre é daquela. Eu não vou vir antes, não. É naquela hora do Bugre, né? A hora do Bugre vai ser o jogo vai ser que horas? O jogo marcado aqui para as 19 horas, né? Nossa, vou ter que ir Valinhos, quero ver o que eu vou fazer, o milagre que eu vou fazer. Mas tudo bem. Os desfalques, né? O Valber, que sentiu a lesão e não participou. O Pegorari e o Lucão, que estavam suspensos, voltam. Os pendurados do Guarani para a próxima partida. O Mike, ele passou ileso. O Kaique, Diogo Matheus e o Alan Santos. O Alan Santos é desfalque certíssimo, né? Levou o cartão vermelho, né? Segundo amarelo, foi expulso. Bruno José, que preocupa, hein? Pelo pisão que ele levou, né, na perna esquerda, ele preocupa. Mas assim, ele não está suspenso, porém ele pode estar fora. Um dos primeiros já que estão fora. O João Vitor, o Derek, o Bruno Mendes e o técnico Humberto Loser. Agora, um detalhe só para fechar.
como caiu o rendimento da equipe toda. Como é que pode? Né? Eu vou tirar o Pegorari, tá? O Mike sumiu. Tá na hora de entrar o Kaique. Então, Diogo Matheus desapareceu. Mas percebam, gente, que a gente tá falando pra substituir peças e no time que busca subir, isso não pode acontecer. O time que vai subir tem que estar entrosado, tem que estar, né? Por mais que outra peça seja melhor, mas percebe que tem um problema? Se você tá falando pra outra peça entrar no lugar de uma que já vem fazendo todo o campeonato, tá alguma coisa errada então, porque essas mudanças no fim do campeonato não podem acontecer. Não pode, porque era ao contrário, né? Você tem que buscar buscar o time base durante o campeonato. Agora, quando chega no final e você acaba, né, por exemplo, o Matheus Bueno, ele fez o gol, parou. Né? O Barbosa Bruninho também Nossa, parou. O Bruninho é facite. Aliás, o Bruninho, que decepção, hein? O Bruninho, a gente apostou muito, né, no Bruninho. E outra, é aquela, né, meu? Cara, o explicar o inexplicável. Eu achei que nós iríamos subir, de verdade, coração. Todo torcedor do Guarani... É lógico, estou falando assim, tá? Assim, olhando como torcedor, tá? Porque assim, fazendo conta, existe chance? É possível? É possível. É possível. Mas assim, é provável? Então. Aí tem que só que tem que combinar com os outros clubes, né? Mas agora voltando à pauta, senão nós vamos embora daqui e ficaremos igual os irmãos Corsato aqui, né? Debatendo. O Guarani joga no dia 14, na terça-feira, 19 horas, contra nada mais, nada menos o Criciúma. Que é o seguinte, eu vou falar pra você, o Guarani vencendo o Criciúma e todo mundo perdendo, mesmo assim o Guarani ele cola, mas não passa, não chega. Aí tem outra rodada, aí você vai enfrentar o ABC aqui já rebaixado. Só que você pegou um Londrina já também, já esfacelado. E aí, como vai ser? Aí, olha só, hein, nós iremos chegar contra o Atlético Goianiense com chances e dependendo de outro resultado. Dependendo de resultado igual na 37ª rodada de 2021. Guarani e Goiás. Nós não tínhamos goleiro, né, entre aspas, né? O Rafael Martins acabou tomando 2 gols de forma, né? Então é o seguinte. Lucas de Souza e amigos, muito obrigado pela grande audiência e até terça-feira, na hora do Bugre, quem sabe, né? Quem sabe aí mudam aí a CBF muda o jogo, né? Não, já mudou, já era pra acontecer numa data, tá passando pra outra. Não, mas o jogo da Ponte vai chegando sábado. Quem sabe pode mudar o jogo da Ponte. Vamos lá. Falou o Albert Cavalcante. Presidente Wagner Ferreira, seu destaque final para essa jornada, 0 Guarani, 0 Londrina. Não perdeu, mas foi um empate vergonhoso, né? Para quem esperava uma vitória diante de um time praticamente rebaixado, 99% de ir para a Série C, o Guarani não conseguiu se impor. Então, todo mundo errou, o próprio treinador, na escalação inicial, embora ele não tivesse muita opção diante de contusões e desfalques, expulsões, né? Aquele negócio todo, jogadores suspensos. Então montou o que ele achou de melhor. O time não rendeu. E, pelo contrário, tomou um certo, né, sufoco do Londrina, principalmente no primeiro tempo. No segundo não, veio com uma outra postura, algumas alterações, deram um ligeiro ritmo melhor para o time do Guarani, né, jogando pelas beiradas do campo, a gente reclamava disso. Mas aí ninguém aproveitou lá no meio, nem o Derek, nem o Bruno Mendes, nem o seu Bruninho, nem o seu João Vitor, né? Realmente, aquilo que a gente estava dizendo, procurar agora substitutos numa reta final, senão que alguma coisa está errada. Porque agora é que o time devia estar coeso, né? Sem nenhum motivo para mudança. E, no entanto, estamos aqui procurando saber o que fazer para melhorar esse time do Guarani. Com chances raríssimas de subir, como nós dissemos aqui. Possível? Agora, provável? Vai depender dos concorrentes. Então, arrumar mais um secador aí pro Albert, viu? Vou trazer, você tá com um mega aí, profissional. Eu vou trazer um Parlux para você, que é um italiano. Que é isso? Um dos melhores da linha, ou então um Gama. Gama é bom. Aí sim, aí eu quero ver se vai dar certo ou não vai. Grande abraço, gente. Até mais. Falou, Wagner Ferreira. Seu destaque final aqui na nossa jornada. E agora, à 00:09, já nos embalos de sábado à noite, vamos para a ficha técnica completa para a Prone Alimentos em 30 segundos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia
para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Não deu mais uma vez para o Guarani, empate sem gols diante do Londrina, gente. Pior defesa do campeonato e o Guarani conseguiu empatar. Pelo amor de Deus. O Guarani foi a campo com Douglas Borges, Alvarinho, Alan Santos. Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Alvarinho e Mike. No meio de campo, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, que foi substituído pelo Pablo Tomás, e o Gustavo França, que deu lugar ao Isaac Mandrake. Na frente, Bruninho, João Vitor, que deu lugar ao Bruno José, que deu lugar ao Iago Teles, e o Derek, que foi substituído pelo Bruno Mendes. Ainda no banco de reservas, o Álvaro, Kaique, Lucas Adel, Wenderson, Lucas Araújo e Bernardo. Já o time do Londrina foi a campo com Neneca, Lucas Mendes, depois Igor França, Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão, Rodrigo, que depois deu lugar ao Vitão, João Paulo e Ariel, que depois foi substituído pelo Marcos Pedro. Na frente, o Paulinho Mocelin, que acabou expulso, o William Barbio, que foi substituído pelo Peu, e o Iago Dias, que deu lugar ao camisa número 18, o Zé Vitor. Ainda no banco de reservas, o técnico Roberto Fonseca tinha o Saulo, Guilherme Lacerda, Luan Freitas, o Garrat, o Jonas, Fabrício Baiano e também o Brandão. A arbitragem ficou a cargo do Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas, auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e pelo Estras Mariano de Lima Albuquerque, também de Alagoas. O quarto árbitro, o Robson Babinski, e o árbitro de vídeo lá no VAR, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, que anulou um gol do Londrina ainda no primeiro tempo, marcado pelo Paulinho Mocelin. Público do jogo, 691 pessoas, para uma renda de 8.800 pessoas. Escanteios 5 em favor do Londrina, 7 para o Guarani, e cartões, em favor do time do Londrina, os amarelados do Londrina, o William Barbio, o Roberto Fonseca e o Paulinho Mocelin, que foi expulso. Do lado do Guarani, os amarelados, só o Alan Santos, que acabou tomando 2 amarelos e acabou expulso. 35ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. A bola começou a rolar a partir das 21h30 lá no Estádio do Café, em Londrina. E essa ficha técnica completa para Londrina 0, Guarani também 0. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica do jogo, damos por encerrada mais um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior, no oferecimento de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Atacado, maior variedade e menores preços em Santa Bárbara do Oeste, Campinas e Sorocaba. Shimozano Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Big Chicken, torresmo e frango frito. Peça no delivery 989731260 ou pelo iFood. ST Soldas e Abrasivos, materiais de solda, abrasivos e materiais de segurança. No WhatsApp 98250-0410. 98250-0410. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça no delivery 3256-7626. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Potil, puro sabor da vida. E concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. A coordenação de esportes é de Carlos Corsato, direção comercial dele, Claudinei Corsi, direção executiva do Pequeno Grande Homem, Elcio Paiola, e direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante e também de Wagner Ferreira, nos trabalhos técnicos de Felipe Marques, o Mago dos Botões. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, maciça audiência no YouTube, no Facebook e também no nosso canal de áudio. Fique com Deus e até a próxima. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.